Rede Bandeirantes de Rádio. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Bandeirantes. Mais uma jornada esportiva Bandeirantes. Oferecimento. Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102. Jornada Esportiva Bandeirantes. Registrado. E é com B de Bola, B de Bandeirantes, e nós estamos aqui de novo. Olá, um grande e forte abraço para você ligado no microfonaço da Rádio Bandeirantes de Campinas. Estamos chegando depois do Esporte em Debate, edição local, Esporte em Debate, edição nacional. Vamos juntos com a Bandeirantes Campinas, você ligado no FM em 85,7 pelos aplicativos Rádio Bandeirantes Campinas, Bandplay, TuneIn, Rádios Net e demais aplicativos, uma infinidade de aplicativos para você curtir o som da Bandeirantes, além do nosso canal no YouTube, que é o youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Já estamos com a nossa live, no qual você pode participar, interagir, compartilhar o nosso link nos grupos de WhatsApp. Afinal de contas, hoje é dia de Seleção Brasileira. A Seleção Brasileira entra em campo já diante do Paraguai, podendo carimbar já nesta noite a sua vaga para a Copa do Mundo de 2026. Convenhamos que isso vai acontecer, mas pode ser hoje. Afinal de contas, o Brasil vencendo o Paraguai, culminando com a vitória que está ocorrendo do Uruguai sobre a Venezuela pelo placar de 2-0, jogo já no segundo tempo. O Brasil conquistando a vitória, carimba a classificação para a Copa do Mundo de 2026
e prossegue no sonho, na luta de conquistar o hexacampeonato. Carlo Ancelotti faz o seu primeiro jogo em território nacional. Aliás, hoje é dia de aniversário do Carleto. Completa 66 anos. Mas, do outro lado, o Brasil tem a seleção do Paraguai, que inclusive está na frente da seleção brasileira na classificação das eliminatórias da Copa. O Paraguai não perde há 9 jogos, desde que o Alfaro, o argentino, chegou no comando técnico da seleção albirroja. O Paraguai não sabe o que é perder. 9 jogos com 5 vitórias e 4 empates, inclusive com vitórias diante do Brasil, da Argentina e também do Uruguai. Esta seleção paraguaia, que também sonha com a Copa do Mundo de 2026, está bem próxima também de conquistar o seu objetivo e voltar a disputar a Copa do Mundo, que não ocorre desde 2010. Foi a última participação da seleção paraguaia. 9 da noite, 35 minutos mais 10, ou seja, 9h45. A bola rola em Itaquera, Neoquímica Arena, onde o Brasil está invicto, 6 jogos, 6 vitórias, com apenas 1 gol sofrido. O Brasil vai para cima do Paraguai, visando a classificação na Copa do Mundo de 2026. E aqui na Bandeirantes Campinas, a melhor transmissão do jogo, em nome de Seara, que está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. De Rocha Autopeças, há mais de 32 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, o Sicredi cuida muito bem do seu dinheiro e ainda melhor que você. Abra sua conta no Sicredi e aproveite as melhores soluções para a sua vida financeira. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. E Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102. Desktop. É mais emoção pra você. Muito mais emoção. Em futebol na Bambam. E emoção é comigo aqui na Rádio Bandeirantes de Campinas. Já voltamos com todas as informações de Brasil e Paraguai. 9h45, a bola rola em Itaquera. Eliminatórias da Copa aqui na Bandeirantes. Bandeirantes. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Sicredi apresenta Ana Castela e Léo Santana. Liga, Sicredi tem poupança premiada. Você vai poupar e ter a chance de ganhar uma bolada. A poupança premiada Sicredi está na boca do povo. São mais de 4,2 milhões de reais em prêmios. Leva de pagar e confiar na caminhada. Sicredi, poupança premiada. Poupe e participe. Promoção comercial vinculada a título de capitalização da modalidade incentivo emitidos pela Itacom Capitalização. Consulte o número do processo do CEP de mais informações no regulamento poupançapremiadascred.com.br. Leandro Bolis. Tá registrado. Vamos juntos no futebol da Bandeirantes Campinas. Pra você ligado, pra você conectado, é o timaço de Carlos Batista que mais uma vez entra em campo, levando a emoção do futebol pra você. Nesta noite fria em São Paulo, hoje dia 10 de junho de 2025. Já tem o Brasil em campo diante do Paraguai. Vamos com as últimas informações da seleção brasileira antes da bola rolar em Itaquera. Alô, Carlos Henrique, um grande abraço, boa noite, CH. Boa noite, Bolis, um grande abraço a você, um abraço especial para o nosso ouvinte. Seleção mudada, modificada, 3 serão as novidades.
perderam lugar no time principal. Estevão, Richarlison e Gerson. As novidades: Rafinha, Gabriel Martinelli e Matheus Cunha. Este Carlos Henrique, o bate-pesado, de volta às origens como repórter, está lá comigo nas reportagens de Brasil e Paraguai, e agora ele volta trazendo as últimas informações da seleção paraguaia, CH. Está a 9 jogos de maneira invicta, está a um empate da sua classificação. Paraguai, que não joga uma Copa do Mundo desde 2010. Tá prontinho, escalado o time de Gustavo Alfaro, um time forte, competente e com grandes e boas caras que a gente conhece aqui no futebol brasileiro. Bolis. Já tem Brasil e Paraguai, tá aí o destaque de Carlos Henrique, o bate-pesado hoje nas reportagens para Brasil e Paraguai. 9h45, a bola rola na Neoquímica Arena. O Brasil tem um histórico de confrontos com o Paraguai altamente positivo, 84 jogos, 50 vitórias do Brasil, 22 empates e apenas 12 vitórias do Paraguai. Em casa, 34 jogos entre as duas equipes, 24 vitórias do Brasil, 9 empates e apenas uma derrota, apenas uma vitória do Paraguai. E esta vitória ocorreu justamente uma partida amistosa, um pouco depois de que o Brasil conquistou a Copa de 2002. No Japão e também na Coreia, o Brasil conquistou o pentacampeonato naquela final épica histórica contra a seleção da Alemanha em Yokohama, no Japão, no comecinho do mês de junho. E em agosto realizou este amistoso até festivo. O jogo foi na Arena Castelão. Na verdade não existia ainda a Arena, era o Estádio Castelão em Fortaleza, na capital cearense. E o Brasil naquela ocasião perdeu por 1-0. Foi a única derrota da seleção brasileira para a seleção paraguaia em todos os jogos realizados entre as equipes em solo brasileiro. Kleger Zorzinho, olhar técnico da Bandeirantes, ele já esteve lá dentro e conhece do riscado, não só lá dentro, como também fora das quatro linhas, como preparador de goleiros, como auxiliar técnico, como treinador, e agora chega para o seu destaque nesta grande jornada esportiva. Alô, Kleger, um grande e forte abraço para você, a sua expectativa para o jogo, boa noite. Um abraço para você, um abraço para o CH, um abraço ao ouvinte da Rádio Bandeirantes. Olha, Bolis, 3 mudanças no time brasileiro da última partida, naquele empate, jogando em Quito contra o Equador. E vem aí o Rafinha, né, voltando ao time, o Rafinha que estava suspenso, recebe mais uma oportunidade. Agora é o seguinte, eu não teria tirado o Gerson. O Gerson, para mim, é o jogador mais regular hoje em atividade no Brasil e na seleção brasileira. Ele sempre mantém uma regularidade. Na minha opinião, foi mal escalado, colocou numa posição que ele não é acostumado a jogar, e eu não teria tirado o Gerson. Ah, Gleg, mas quem que você tiraria? Como que você faria? Eu tiraria o Bruno Guimarães. Colocaria um meio de campo com Casimiro e Gerson, e à frente o Rafinha para se organizar. E aí a questão da entrada do Martinelli na vaga do Estevão, né? O Matheus Cunha, ok, eu também teria tirado o Richarlison. E o Matheus, o Martinelli ou o Estevão, aí é a opção do treinador. Eu não teria também tirado o Estevão. Daria mais uma oportunidade. Recebeu uma oportunidade como titular, ele não foi tão bem como todo mundo esperava, mas quem foi bem na última partida? Então, assim, eu manteria sem dúvida nenhuma esses 2 jogadores, Gerson e Estevão. Mas espero, e a expectativa é de que o Brasil de Carlo Ancelotti, estreando no Brasil, o Ancelotti, lá na Neoquímica Arena, o Brasil possa vencer o Paraguai e, dependendo aí como for, até buscar a classificação para a Copa do Mundo. Bolis! Valeu, este é o Kleger Zorzinho, comentarista da Rádio Bandeirantes, está comigo e com o CH na transmissão de Brasil e Paraguai. Já 9h45, hein? Não é 9h30, é 9h45, porque ainda está sendo transmitida, terminou agora, né? A novela das 9, que normalmente é 9h30, 10h30, mas enfim, a novela tá terminando agora. 9h45, a bola rola, e a gente estava acompanhando, né, pela Bandeirantes em rede, a Bandeirantes trazendo as informações de que o torcedor estava com muitas dificuldades para chegar à Arena de Itaquera, mesmo com o jogo neste horário, 9h45, muito trânsito, algumas barreiras, só entra em um determinado local o torcedor que tinha o ingresso. A gente sabe já da dificuldade normal do paulistano, né, à noite, voltando para casa. A Zona Leste é distante do centro, então tem esta dificuldade a mais para o torcedor. Então quem vai acompanhar pela televisão e ouvir pelo rádio
afinal de contas nada supera a emoção e o imediatismo do futebol do rádio, vai reparar que em muitos locais o estádio não recebe aquele público esperado, mesmo porque foram vendidos de forma antecipada o ingresso salgado, caro, 45 mil torcedores. Vamos agora ao destaque do plantão de âncora do futebol da Rádio Bandeirantes de Campinas. Ele vem chegando, atualizando tudo pra você. Alô, alô, Edu Pinheiro, um grande e forte abraço. Boa noite, Edu. Grande Boris, meu amigo, um abraço pra você, um abraço pro CH, voltando às origens. Isso! Ao Gleger Zorzinho, aquele abraço também especial aos amigos da Bandeirantes. Olha, é o seguinte, Arrascaeta, ídolo do Flamengo e artilheiro do Brasileiro, ajuda o Brasil, marca o segundo gol de Uruguai 2, Venezuela 0, estamos no segundo tempo, derrota da Venezuela interessa, o Brasil agora tem que fazer a sua parte, né? Ganhando se classifica, porém, em Buenos Aires, gol da Colômbia, que ninguém nos ouça, hein? Argentina já classificada, dando show por aí. E com o Messi perdeu um gol, rapaz, cara a cara, no comecinho. Argentina 0, Colômbia 1. Esse resultado convida o Brasil para que tenha muito mais responsabilidade, porque a Colômbia ultrapassa o Brasil. Tudo bem, o Brasil tem que ganhar, ganhou, tá classificado, beleza, mas a Colômbia faz com que o Brasil desça uma posição. Vamos no Assim Dia com a Bola? Trabalhos técnicos de Pedro Piscinato na mesa de som. No YouTube, o incrível Lucas Pessoa, torcedor do Porto de Portugal, hein? E o comando técnico de Gil Kleber, em Dia com a Bola. Bandeirantes. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Bom, é o seguinte, estão eliminatórias, terminado. Bolívia 2, Chile 0, segundo tempo no Centenário. Uruguai 2, Venezuela 0, Aguirre e Arrascaeta. Buenos Aires, primeiro tempo, Argentina 0, Colômbia 1, o gol há pouco do Luiz Dias. E hoje também tem 22h30, Peru e Equador. Olha, depois volta em setembro, início. Teremos no dia 4, Brasil e Chile, local ainda não determinado. E a última rodada, dia 9 de setembro, o Brasil jogando em La Paz contra a Bolívia e graças a Deus termina essas eliminatórias. Bom, então é o seguinte, Venezuela repetido, perdendo a Venezuela, o Brasil vencendo, o Brasil se classifica. Em primeiro, a Argentina, por enquanto 34, já está lá. Segundo, o Equador, boa campanha, 24. Em terceiro, Uruguai, 24. Em quarto, Colômbia, 24, subindo a Colômbia. Em quinto, Paraguai, 24, com empate. O Paraguai hoje se classifica, mas o Brasil não. Em sexto, Brasil com 22. Em sétimo, a Venezuela vai perdendo 18. Os 6 primeiros vão para a Copa, o 7º vai para uma repescagem ainda não definida. Então o Brasil está com 22. Se vencer vai a 25, ultrapassa aí a Colômbia e o próprio Uruguai, termina em terceiro e, repito mais uma vez, estaria classificado, tá? Lembrando que no primeiro turno, em Assunção, o Paraguai venceu 1-0, gol de Diego Gomes, que está escalado, joga na Inglaterra. Olha, eliminatórias europeias para a Copa, Grupo G, hoje, ó, se você torce para Malta, São Marino, Moldóvia, Andorra, continua tudo a mesma coisa, viu? Finlândia 2, Polônia 1, Holanda 8, Malta 0, Memphis Depay marcou 2, um de pênalti e uma pancada e se tornou aí um dos maiores goleadores da Holanda. Grupo H, Romênia 2, Chipre 0, San Marino 0, Áustria 4. Grupo I, ontem, destaque para Itália 2, Moldóvia 0. A Itália que ficou fora das duas últimas Copas, hein? Cuidado, Itália. Tá no jogo ainda. Grupo K, hoje, Letônia 1, Albânia 1 e Sérvia 3, Andorra 0. Grupo L ontem, Croácia 5, República Tcheca 1, os destaques principais aí da eliminatórias da Europeia. Lembrando que na quinta-feira tem rodada aí do Brasileirão, hein? Tem Bragantino e Bahia, Vitória e Cruzeiro, Fortaleza e Santos, Grêmio e Corinthians, São Paulo e Vasco, Atlético Mineiro e Internacional. Claro que Fluminense, Botafogo, Palmeiras e Flamengo estão nos Estados Unidos pro Mundial de Clubes. Então as partidas Fluminense e Ceará, Botafogo e Mirassol, Palmeiras e Juventude, Sport e Flamengo ficam para uma próxima data. E no Mundial de Clubes da FIFA, domingo,
19 horas, Palmeiras e Porto. 23 horas, domingo, 11 da noite, Botafogo e o Seattle Sounders, equipe lá dos Estados Unidos. Na segunda-feira, 22 horas, Flamengo e Esperance da Tunísia. E na terça, dia 17, 1 da tarde, Fluminense e Borussia Dortmund. E aqui na Bandeirantes você ficou em dia com a bola. Bandeirantes. Estamos lá, nos primeiros laços, crescendo junto com você. O tempo passa, mas alguns momentos são eternos. Segura teu filho no colo, sorri e abraça os teus pais enquanto estão aqui. Porque a vida é feita de conexões. Desktop, sempre ao seu lado. Internet de 200 MB até 1 GB a partir de R$ 79,99. Acesse desktop.com.br. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Escolha o hambúrguer Texas Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. A salsicha Seara tem sabor e versatilidade para o dia a dia ou para ocasiões especiais. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança e nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste e na Mega Loja em Sorocaba. Nação Ponte Pretana, seja TC10. São diversos planos que garantem acesso a todas as partidas da Ponte Preta no Majestoso. Faça a adesão totalmente digital, sem sair de casa, no cartão, Pix ou no boleto. Aproveite o clube de vantagens com descontos em farmácias, hotéis, lanchonetes, na loja oficial da Macaca e mais de 100 parceiros. Participe das experiências exclusivas, brindes especiais e muito mais. Acesse novotc10.com.br e conheça os planos. Pertença à força da Ponte Preta. Bandeirantes, futebol, Leandro Bolis. Tá registrado. Estamos de volta no futebol da Rádio Bandeirantes. Já já a bola rola na Neoquímica Arena em Itaquera. Tem Brasil e Paraguai. 16ª rodada das eliminatórias sul-americanas para você ligado na Bandeirantes no FM em 85,7 pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas e pelos aplicativos. E sem perder tempo, direto e reto, porque já já a bola rola. Hoje é aniversário do Mister Carlo Ancelotti, fazendo seu primeiro jogo em território brasileiro com a seleção brasileira, 66 anos. Brasil e Paraguai, aqui na Bandeirantes, a ficha técnica do jogo. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Aqui é Brasil, bate no peito. Aqui é Brasil. Na estreia de Carlo Ancelotti, o aniversariante do dia, seleção brasileira escalada. Alisson é o goleiro número 1. Wanderson, lateral direito 13. Na zaga, o capitão Marquinhos 4. Alexandro do Lille com a 3. E Alexandro meia dúzia, o lateral esquerdo do Flamengo. Meio de campo com modificações. Casimiro 5. Bruno Guimarães 8. E Rafinha 11. No ataque, o Brasil terá Martinelli 22. Vini Júnior 10. E Matheus Cunha, 21. Eu confirmo a seleção brasileira de Carlo Ancelotti com Alisson, Wanderson, Marquinhos, capitão, Alexandro, Casimiro, Bruno Guimarães, Rafinha, Martinelli, Matheus Cunha e Vini Júnior. À disposição do professor Carleto no banco, o Brasil terá Bento 12, Hugo Souza 23, Danilo 2, Gerson 7, Richarlison 9, Léo Ortiz 14, Beraldo leva 15, Wesley 16, Ederson 17, Andrei 18, Antony 19 e Estevan número 20. Na entrada das seleções no gramado de Itaquera, uma homenagem muito bonita para o técnico Carlo Ancelotti. Parabéns, Carleto. As duas seleções perfiladas e o Paraguai está escalado do técnico Gustavo Alfaro.
Gatito Fernandes é o goleiro 12. Lateral direito, Juan Cáceres, número 4. Na zaga, o conhecido palmeirense, jogador da Sociedade Esportiva Palmeiras, Gustavo Gomes, é o capitão do Paraguai com a 15. E Omar Alderete é o outro zagueiro com a 3. Na lateral esquerda, Júnior Alonso, meia dúzia, ele que joga no Atlético Mineiro. Meio de campo do Paraguai, Diego Gomes, 8. Andrés Cubas, 14. Matias Vilaçante, número 20. E no ataque, Miguel Almiron com a 10. Júlio Enciso, 19. E Antônio Salabia, número 9. Vou confirmar aqui a seleção paraguaia, com Gatito, Juan Cáceres, Gustavo Gomes, Alderete e Júnior Alonso. Diego Gomes, Andrés Cubas, Matias Vilaçante e Miguel Almiron. Enciso e Sanabria, esta seleção paraguaia, que tem no banco, anotem aí, Carlos Coronese com a 1, Orlando Gil com a 22, Gustavo Velasquez, 2, Fabian Balbuena, número 5, Ramon Sosa, 7, Ángel Romero, 11, Agustín Sanches, 13, Bobadilha, 16, Alejandro Gamarra com a 17, Gabriel Ávalos, 18, Isidro Pita, 21 e Rubens Lescano, 23. Arbitragem do jogo. Todos da Venezuela. O árbitro central, Jesus Valenzuela. Ele é auxiliado por Jorge Urgueco e Túlio Moreno. E no VAR, Juan Soto. E agora, a opinião dos comentaristas da Rádio Bandeirantes. Gleger Zorzin, você por dentro do jogo. Vou deixar aqui os meus parabéns ao Carlo Ancelotti, que está comemorando 66 anos, e que ele esteja muito feliz e que ele ganhe de presente não só, né, essa homenagem maravilhosa que o torcedor brasileiro fez lá na Neoquímica Arena, mas uma vitória do Brasil. O torcedor brasileiro está muito triste, está muito magoado com essa seleção, né? E a chegada do Ancelotti trouxe uma esperança ao torcedor brasileiro. Eu digo isso porque é o que nós todos estamos passando e eu me incluo aí também, né? Maus resultados, maus trabalhos, demissão de treinadores, né? Vários problemas administrativos, troca de presidente, aí vem um presidente que ninguém conhece, enfim, esta é a CBF. Agora, tudo pode ser revertido dentro do campo, né? O Brasil conquistando títulos novamente, dando alegrias ao povo brasileiro, conquistando a vaga para a Copa do Mundo com uma certa tranquilidade, que é o que eu estava dizendo, eu estava conversando hoje com alguns amigos, né? E quando nós iríamos para um jogo de eliminatória contra o Paraguai, e este que vos fala, o comentarista da Rádio Bandeirantes, sai na dúvida, né? Porque o time do Paraguai está à frente do Brasil na tabela e joga um futebol muito bom. E se eu não me engano, está 9 ou 8 jogos sem derrota. Então, assim, olha para você ver, né? Quem imaginaria que eu estaria falando isso em 2025? Mas essa é a realidade do futebol brasileiro. Então, claro, a minha expectativa é de que o Ancelotti possa trazer confiança, possa trazer um bom futebol, possa trazer personalidade para esse time, que a gente sabe que, apesar de alguns jogadores experientes, é um time ainda muito jovem. E eu espero tudo isso. Espero, claro, e com certeza, a vitória do Brasil nesta noite de hoje diante do Paraguai, que é uma boa equipe. O CH trouxe a escalação, alguns jogadores conhecidos, né? O Gatito, Gustavo Gomes, né? O Sanabria, né? Alguns jogadores que o Vila Santos, né? Que atuam no futebol brasileiro. E a gente conhece bem, eles são bons jogadores e jogadores de muita qualidade. E o Brasil, com algumas mudanças, o Ancelotti já começando a colocar a sua, aquilo que ele pensa para esse time brasileiro, para essa seleção. Vem aí o Martinelli recebendo uma oportunidade, Rafinha voltando ao time, né? E também o Matheus Cunha. Eu acho que até aí está tudo certo, eu só não teria tirado o Gerson e também o Estevão. Acho que o Martinelli é bom jogador, é um jogador que entrou muito bem na última partida,
mas eu acho que poderia ter dado mais uma chance aí pro Estevão para ter uma sequência de 2 jogos consecutivos. Enfim, mas tá tudo certo. Eu só tiraria o Bruno Guimarães e manteria o Gerson, que para mim é um dos jogadores mais regulares do futebol brasileiro na atualidade. Então, Leandro Bolles, que você possa narrar, né, e eu possa comentar uma belíssima vitória desse time que estava dizendo agora. Ainda não transmite confiança. Leandro Bolles. Valeu, Gleger, é isso que o torcedor espera. O Brasil vencendo hoje garante a classificação, porque o Uruguai está vencendo a Venezuela por 2-0 esse jogo no segundo tempo. O Edu vai explicar para a gente a situação e a Colômbia marca 1-0 na Argentina, né, Edu? Quer dizer, o Brasil nesse momento cai para a 6ª colocação com 22 pontos. Cai, exatamente. Cai uma posição que chegou aí da Colômbia, né? O que aumenta a responsabilidade. Brasil 6º colocado com 22. Aliás, o Brasil sempre ficou aqui, né? Depois que do vexame e tal, 6º, 5º, 6º. É por aí. Vamos ver se hoje finalmente arriba, né? Ver se arriba aí. E ainda bem que são 6, né, classificados com este aumento no número de seleções, de 32 para 48. Os 6 primeiros se classificam e o 7º vai para repescagem. Até na Copa do Mundo passada, os 4 primeiros iriam à Copa diretamente, foram à Copa diretamente, e o 5º colocado para repescagem. Tudo pronto, a bola vai rolar em Itaquera, onde o Brasil está invicto. 6 jogos, 6 vitórias, sofreu apenas 1 gol, que foi justamente na estreia da Copa do Mundo de 2014, quando o Brasil saiu perdendo para a Croácia, mas depois virou o jogo pelo placar de 3-1. Saíram com a seleção brasileira, toca na bola Vinícius Júnior, apita o árbitro! Tem bola rolando, então vamos juntos no futebol da Bandeirantes. E é com B de bola, B de Bandeirantes, você ligado, conectado, acompanhando o melhor do futebol, e o melhor é aqui. Na Bandeirantes Campinas, sempre com muita alegria e descontração, mas acima de tudo com muita informação, porque é claro, se tem futebol no rádio, tem alegria no povo. E hoje para a torcida brasileira, para a torcida ligada, acompanhando a Bandeirantes, é o Brasilzão em campo. E em caso de vitória, carimba hoje a sua classificação à Copa do Mundo de 2026. Bola rolando em Itaquera, a saída foi do Brasil, mas a bola já saiu em lateral para a seleção do Paraguai bater. Brasil com a camisa amarela, camisa forte, pesada, calção azul, meia branca do outro lado, a seleção do Paraguai, a seleção albirroja, com a camisa vermelha e branca listrada, calção branco e a meia azul. Aperta a Rafinha, retornando ao time do Brasil. Júnior Alonso recua para Gatito Fernandes, que toca na bola, a bola sai. É lateral de graça para a seleção brasileira bater. Gatito Fernandes, que é filho do Gato Fernandes, campeão com o Palmeiras no início da década de 90, jogou no futebol brasileiro. Ele que já está há 2 temporadas, retornou ao futebol paraguaio no Cerro Porteño, mas dizem que pode voltar ao futebol do Brasil justamente no Botafogo. Domina a seleção brasileira com Martinelli, esse que é astro do Arsenal. Ele volta a bola para Alexandro curtinho. Martinelli de novo quem recebe com o Casemiro. Ele parou, marcou ali o time do Paraguai, a marcação muito forte da seleção paraguaia. 9 jogos de invencibilidade, desde que o Alfaro assumiu a seleção do Paraguai em agosto do ano passado, o time não perdeu. Conquistou aí um número expressivo de pontos e praticamente encaminhou a sua classificação à Copa do Mundo. Tenta agir e passe por dentro entre quarta zaga paraguaia, a sobra da bola fica para Enciso. Ele carrega a bola, tentou a finta sobre 2 marcadores, acaba perdendo a bola. Chega Casemiro, recupera na sequência, sofre a falta, o jogo tá parado. É falta para a seleção brasileira bater. Esse é o comecinho do jogo para você ligado no futebol da Bandeirantes. Estamos no FM em 85,7 pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Futebol em nome de Rocha Autopeças, há 32 anos oferecendo peças de qualidade. Acesse www.rochaautopeças.com.br, acesse, saiba mais e veja como falar com a loja mais próxima de você. Domina a seleção do Brasil com Casemiro, bola esticada, primeira direita, apoio do Wanderson, dominou, colocou no terreno, vem Brasil, entrada na grande área, rolou, tentou bater pro gol, Matheus Cunha, mas ele acabou acertando o jogador do Paraguai. O árbitro está marcando a falta para a seleção paraguaia. CH. Está caído ali o Diego Gomes, reclamando da pegada que sofreu na perna esquerda ali, da tentativa do Matheus Cunha de chutar para o gol. Jogo parado, falta marcada. E a gente percebe nitidamente nesse início de partida que o Matheus Cunha não está entrando como centroavante, não. Daqui a pouco o Gleger vai comentar. Mas um jogador solto, né?
vem buscar a bola ali perto dos volantes, trabalha entre linhas. Legal, seleção brasileira bem diferente da última partida. É só o comecinho do jogo para você ligado no futebol da Rádio Bandeirantes de Campinas. Paraguai, que é um país pequeno, né? Relativamente pequeno, a República do Paraguai tem pouco mais de 6 milhões de habitantes. O Paraguai está na posição número 48 do ranking da FIFA. O Brasil, que muito tempo foi primeirão, nesse momento é o 5º colocado. O Paraguai que não disputa a Copa do Mundo desde 2010. 2010, quando chegou às quartas de final, perdeu o jogo duro, perdeu para a Espanha pelo placar de 1-0 após ter eliminado o Japão. Terminou na primeira colocação do seu grupo, pela primeira vez na história. Depois eliminou o Japão, mas acabou sofrendo o revés e foi eliminado pela Espanha na Copa do Mundo da África. Vem para o programa de ataque, o time do Brasil. Boa bola enfiada do Casemiro para a velocidade do Rafinha. Ele dominou, partiu para a finta, rolou por dentro, tentou passe para Matheus Cunha. Chega a defesa do Paraguai para cortar. Rebote volta para o time do Brasil. Casemiro volta para Marquinhos, mais uma vez o capitão do Brasil. Aliás, o Ancelotti foi perguntado na coletiva após esse jogo diante do Equador a escolha do Marquinhos. Ele ressaltou que é o momento, né, do jogador. Capitão do PSG, que acabou de conquistar a Liga dos Campeões da Europa, é um líder deste elenco da seleção brasileira e por isso mantido como capitão. Domina Martinelli lá para canhota, encosta na marcação de Paraguai para variar fechadinho. Diego Gomes, abertura para Vinícius Júnior, partiu para cima da marcação do Cáceres, tentou a finta, a bola bateu, rebateu, saiu, lateral para o Brasil. Bateu por último no lateral esquerdo, Cáceres, aliás, lateral direito, Cáceres, ele que atua no Dinamo da Rússia. Lateral já batido, vem Brasil. Alexandro, zagueiro que joga no Lille da França, foi titular pela primeira vez contra o Equador e agradou, mantido no time titular do Brasil. Wanderson recebeu na ponta, botou na frente, opa! Falta para cima dele, chegou atrasado, o zagueirão do Paraguai vai pintar o primeiro cartão do jogo, CH. E com absolutamente uma correção tremenda, né? O cartão amarelo, se eu não estou enganado, meia dúzia. É pro Júnior Alonso, né? Continua o mesmo, né? Ele senta a mamona. Que pancada que ele deu para cima. É o Martinelli, jogo parado, cartão amarelo pro meia dúzia, Júnior Alonso, que joga no Atlético Mineiro. SH, se o Wanderson, que estava ali no lance, não tivesse a caneleira, nesse momento a canela tava doendo, hein? Tá caído ali o Wanderson, o jogo tá parado, já o Gleger chega neste lance envolvendo o Júnior Alonso, que recebe o primeiro cartão amarelo do jogo no comecinho da partida. E dá chance para o Brasil colocar esta bola lá dentro. Tem falta o Brasil para fazer a cobrança. Wanderson sendo atendido. Departamento médico do Brasil entrou em campo. Mas como o árbitro mostrou cartão para o Júnior Alonso, ele não é obrigado a sair. Tanto é que já está indo ali para a entrada na grande área. Vem Rafinha para a cobrança. É a chance para o time do Brasil no comecinho do jogo. 6 minutos, primeiro tempo, 0-0. Rafinha vem para a bola. Bico na grande área, setor direito. É a chance para a seleção brasileira. Na área, Casemiro, Alexandro, Matheus Cunha, Vini Júnior fica no rebote. Agora está um pouquinho mais ali dentro. Marcado pelo Cubas. Vem para a cobrança Rafinha. Rafinha pode bater direto para o gol ou pintar o cruzamento. Autorizar a cobrança, levantou, bola perigosa na entrada da grande área, tirou a defesa, a bola fica viva, subiu o Gatito. Evitou a saída pela linha de fundo, fica com a bola o goleirão da seleção paraguaia. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes, eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. 6 minutos e 40, primeiro tempo. No tic-tac do tempo, embalo desta, você eu confirmo, 16ª rodada das eliminatórias sul-americanas. Está terminando as eliminatórias depois deste jogo, mais 2 partidas para o encerramento, para a classificação dos 16 primeiros, para quem vai para a repescagem. O Chile, por exemplo, hoje perdeu e já deu adeus a chance de disputar a Copa do Mundo. 0 Brasil, 0 Paraguai. Edu, olha o Brasil, já o Edu. Vinícius Júnior carregou, recebeu na entrada da grande área, parou, prendeu o setor direito para Matheus Cunha, protegeu, voltou para Rafinha de branco, como ele bate! Bate fraco, Gatito Fernandes tranquilo para fazer a defesa, CH. Insinuante o ataque da seleção brasileira, muito rápido, né? O Vini Júnior vindo jogar do lado direito com liberdade. Aí o Rafinha faltou capricho, né? E força também. Para defesa, uma batida legal, mas a defesa do Gatito Fernandes foi melhor ainda. Placar de 0-0, Edu Pinheiro. Pois é, encerrado, hein? Bolívia 2, Chile 0. Estamos com 48, segundo tempo em Montevidéu. Uruguai 2, Venezuela 0. Intervalo em Buenos Aires, Argentina 0, Colômbia 1. É o futebol da Rádio Bandeirantes de Campinas, é o timaço de Carlos Batista. Vamos juntos! São as emoções das eliminatórias sul-americanas.
Brasil e Paraguai, para você ligado, para você conectado. São as emoções da seleção brasileira em campo, podendo hoje carimbar a sua classificação na Copa do Mundo de 2026. Placar de 0-0. Vem Brasil para o campo de ataque, lançamento para Rafinha. Chegou, tirou a zaga do Paraguai com Gustavo Gomes. Deu um pico na bola. Júnior Alonso procura a bola e acha toque de cabeça. Deixa para Almiron. Almiron faz a abertura de novo para Alonso. Ele corre, evita a saída não. A bola saiu. Bandeirinha dedurou, o árbitro confirmou a saída da bola. É lateral para a seleção brasileira bater. Os dois treinadores, ambos à beira do campo e devidamente bem vestidos. Tanto o Ancelotti, o treinador italiano, quanto o Alfaro, treinador do Paraguai, que é argentino, os dois ali devidamente vestidos, paletó, terno, gravata. Vem para o programa de ataque o Brasil com Martinelli na linha de fundo, ele dentro do cruzamento, a bola desvia na zaga, vai embora. Escanteio para a seleção brasileira bater. E ele aberto pelo lado esquerdo e visava o Vini Júnior, que fechava na marca do pênalti. Escanteio para o Brasil, lado esquerdo, 9, primeiro tempo, 0-0. É a chance para a seleção brasileira na bola parada. Vem de novo Rafinha para a cobrança. Tá com fome, tá com apetite. Ficou de fora, suspenso contra o Equador. Está de volta ao time do Brasil. Viveu esta temporada uma ótima fase no time do Barcelona. Ele vem para a cobrança autorizada. Pé esquerda, a cobrança, levantamento. Tentou Alexandro de cabeça. Subiu com ele o zagueiro paraguaio. O Alderete, o outro pegou a falta. O jogo tá parado. É falta para a seleção paraguaia. Linguiças da Seara, deliciosas opções para o seu dia a dia. Tem a linguiça gourmet, a calabresa toscana, paio, cuiabana e muito mais. Experimente. Você encontra essas saborosas linguiças Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, em Santa Bárbara do Oeste, na Mega Loja em Sorocaba. Brasil que não perdia as eliminatórias da Copa desde 2010 para a seleção paraguaia, né? Acabou perdendo no jogo do turno, vamos considerar assim, lá no Defensores del Chaco, perdeu pelo placar de 1-0. Gatito levanta a bola para o campo de ataque, toca na bola, Wanderson vai brigar, Casemiro chega rasgando, Júnior Alonso levanta a bola para o campo de ataque, tentando o Enciso, corta de cabeça o zagueiro Alex, deixou para Rafinha para Wanderson, pressionado por dois paraguaios, a bola saiu, mas antes de sair ela bateu em quem? A indecisão do árbitro com bandeira, o árbitro acaba apontando lateral para a seleção do Brasil bater aqui para a direita no campo ofensivo. 0-0 com pouco mais de 10 minutos deste primeiro tempo. Eliminatórias sul-americanas, 16ª rodada, é o finalzinho desta competição. Wanderson cobra para Matheus Cunha, de novo para Wanderson, curtinho para Bruno Guimarães. Pressionado, ele recua para o goleiro Alisson, jogando todo de verde. Sai jogando na quarta zaga para o zagueiro Alex. Tem a opção do Alexandro, seu xará, ele viu e tocou. Alexandro, lateral do Flamengo. Parou, prendeu, olhou, pensou. O time do Flamengo com jogadores convocados, 3 no total, 2 estão no banco e o Alexandro está jogando. Já a informação, aqui vem Marquinhos. Carrega a bola para a seleção do Brasil. Ultrapassa a linha na marcatória, rompe a fronteira, empurra pela banca direita para Bruno Guimarães. Boa bola para Matheus Cunha. Vem Brasil, cruzou para a boca do gol. Vinícius Júnior desvia a bola, passe e vai embora. Pela linha de fundo, quase o Brasil chega, CH. Grande jogada pelo setor direito, olha a liberdade do Cunha, um passe de perna direita, faltou um pouquinho pro Vini alcançar a bola e fazer o primeiro do Brasil. Até agora, só dá Brasil tiro de meta. Foi a melhor oportunidade da seleção até agora. A informação na Bandeirantes. Então, agora tem que ser com a gente, né? Vamos fazer a nossa parte. Terminou Uruguai 2, Venezuela 0. Venezuela perde, o Brasil tem que vencer para ir para a Copa com 2 rodadas de antecedência. Boa, vitória simples hoje do Brasil. Dá a classificação para a seleção brasileira diante do Paraguai. Paraguai que não perde a 9 jogos. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre da Macaca. Ele tá melhor, internet do estado de São Paulo, referência em excelência na experiência do cliente. Ligue 0800 100 0102. 0800 100 0102. Leandro, chamou, falou, CH. Posse de bola do Brasil 75% até agora. E o Paraguai não passou do meio campo com a posse de bola. Os 9 jogos da seleção do Paraguai é a seleção que há mais tempo não perde nas eliminatórias sul-americanas, visando a Copa de 2026. Inclusive mais do que a Argentina, Uruguai. Olha o Brasil chegando. Vinícius Júnior levantou para a boca do gol. Tira a defesa. Alderete no primeiro. No segundo lance chega para rasgar.
Levanta a bola para o grande ataque, briga o Sanabria. A sobra da bola fica para Inciso de calcanhar, tocou mal, deu de graça para o Vini. Recolhe, domina para a seleção do Brasil, faz a finta para cima do primeiro. Deu uma exagerada, foi fominha e perdeu a bola. Já recupera a seleção paraguaia com Inciso. Para Diego Gomes, tentou a inversão, deu de graça para Wanderson, domina no círculo central. Ele recolhe e domina para a seleção brasileira. O quinto sinal está marcando 10 da noite no horário oficial de Brasília. Nesta terça-feira, dia 10 de junho de 2025. Tenta sair da seleção do Paraguai. O Brasil perde, morde, belisca. Tentou recuperar Martinelli. Chega rasgando lá atrás Cáceres. Deu um bico na bola. Tenta o lançamento para Almirão. Jogador mais perigoso do Paraguai. Chega primeiro o Wanderson protegendo. A bola não chegou a sair. Saiu sim. O árbitro acabou marcando a saída da bola. É lateral para a seleção do Brasil bater. Ele estava reprisando o lance, o Alderete toca de cabeça, a bola explode no rosto do Vila Sante. Daí o Alderete vai lá e tira de qualquer maneira, a bola ficou ali. Viva dentro da grande área da seleção paraguaia. Alexandro com o esquerdo tendo o lançamento, exagerou. Lançamento muito forte e tranquilo para o Gatito Fernandes. Gleger Zorzin, comentarista Bandeirantes, eu quero ouvi-lo. Os primeiros minutos de jogo na Neoquímica Arena em Itaquera. 0 Brasil, 0 Paraguai. Como é que tá o jogo, hein, Gleger? O Brasil domina, né? Domina o jogo. Um ataque muito envolvente. O Martinelli aberto lá pelo lado esquerdo, o Rafinha aberto pelo lado direito e o Vini com o Matheus Cunha por dentro, mas tem uma aproximação muito interessante para ambos os lados. Teve um bate-rebate agora na área do Paraguai que estava Vini Júnior, Martinelli e o Matheus Cunha, todos do lado esquerdo, e o Rafinha fazendo a recomposição. Gosto demais, um time defensivamente bem sólido e muito ofensivo o Brasil. Placar de 0-0, Brasil e Paraguai em campo. O jogo está parado, é posse de bola para a seleção paraguaia. O Brasil que está muito próximo de disputar a Copa do Mundo. O Brasil que na história das Copas jamais ficou de fora de uma Copa do Mundo. Desde 1930, que foi a primeira Copa do Mundo. Aliás, daqui a 5 anos teremos o centenário da Copa do Mundo em sedes, né? Vai ser no Uruguai, vai ser no Paraguai, na Argentina. Vai ser também em Marrocos, na Espanha, vai rodar para tudo quanto é lugar, né? É a FIFA sendo FIFA, né? Fazendo política. O futebol é segundo plano. Eu não consigo conceber isso. Essa coisa de fazer em 3, 4, meia dúzia de países. Não gosto disso. Você vai ver em 2026, 48 seleções. Em um mês de disputa praticamente, né? Quer dizer, teremos jogos aí, normalmente são 3 jogos, né, na primeira fase por dia, na Copa do Mundo com 32 seleções, agora com 48, no mínimo 5. Lançamento no comando, vem Brasil, tira Gustavo Gomes, a sobra da bola fica para Júnior Alonso. Ele que é zagueiro de origem, improvisado na lateral esquerda, bate a bola contra as pernas do Rafinha, a bola sai. É lateral para a seleção do Paraguai bater. Cuidar bem do seu dinheiro é o primeiro passo para alcançar tudo que você sonha. Para o Sicredi, você e o seu dinheiro são mais do que números. É confiança, segurança e oportunidade, então conta com o Sicredi. É o futebol na Rádio Bandeirantes de Campinas. São as emoções das eliminatórias da Copa com o Brasil em campo. Você ligado pelo YouTube. Já uma passadinha no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas para registrar a sua audiência, a sua participação conosco nesta noite fria em Campinas e em toda a região. Olha a seleção brasileira se complicando. O Alexandro na disputa de bola, caiu o jogador paraguaio. Quadro pelo gestual. Ele não está marcando a falta, né? Na disputa de bola do camisa 8, Diego Gomes com o Alexandro. O paraguaio alega que foi atingido. Gustavo Gomes vai até o árbitro. Ele, como capitão, tem essa prerrogativa. E aí, CH? Não houve absolutamente nada. Houve o toque do braço, né, do Alexandro na cara ali do Diego Gomes. Mas sem intenção, sinceramente sem intenção. Ele abriu os braços para proteger e acabou atingindo o rosto do paraguaio número 8. Carlos Matosinho tá sempre ligado. Tá dizendo que o Brasil vence 2-1. Richarlison, na opinião dele, tem que ficar no banco realmente. O Wilson Sanches de Oliveira tá aqui conosco também. Valeu, Wilson. Grande abraço para você, obrigado a todos que estão conosco, participando, interagindo através do youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Sai jogando a seleção brasileira com Marquinhos. Ele ajeita, domina naquela linha de 3 na saída de bola da seleção brasileira. Quem domina é Casemiro. Casemiro abre na ponta para Alexandro. Já aperta na marcação Diego Gomes, que atua no Brighton, time da Premier League, a primeira divisão do campeonato inglês.
ficou ali na metade da tabela. O Brighton fez uma boa participação, se manteve na elite do futebol inglês. Bola solta para Casemiro, que também joga, bem, em verdade jogou pouquinho, né, lá no Manchester United. Ele empurra para o Matheus Cunha, que também joga na Premier League, no Wolverhampton. Empurrou para Bruno Guimarães, também joga na Premier League. Abertura para Alexandre, ele cruza a bola, desviou ali no jogador paraguaio. Ficou se lamentando o Alexandro. Na boa trama ofensiva do Brasil, Bruno Guimarães para Alexandro, chegou batendo cruzado, mas a bola desviou no Cáceres. É escanteio para a seleção brasileira. O último toque do Juan Cáceres. Escanteio, lado esquerdo. Mais um para o Brasil. Rafinha na batida. É mais uma oportunidade na bola parada para a seleção brasileira. 18 minutos, primeiro tempo, 0-0 em Itaquera. Todo mundo se pegando lá dentro. É a chance para o Brasil. Então capricha que dá. Partiu Rafinha. Levantou fechado. Subiu na primeira trave para tirar o Cáceres. Bruno Guimarães com a sombra. Pegou muito forte na bola. A bola saiu lateral para a seleção do Paraguai bater. Futebol da Bandeirantes para Rocha Autopeças, oferecendo o melhor para você. Acesse o site rochaautopeças.com.br. Escolha o WhatsApp da loja mais próxima e agilize o seu orçamento. 50 vitórias do Brasil, 22 empates e 12 vitórias do Paraguai em 84 jogos. Este é o histórico de confrontos do Brasil, 34 jogos, 24 vitórias brasileiras, 9 empates e apenas uma vitória do Paraguai. Ainda foi em um jogo amistoso depois do pentacampeonato. Brasil de ressaca acabou recebendo a seleção do Paraguai em agosto de 2002 no Castelão em Fortaleza e acabou perdendo pelo placar de 1-0, o gol do Cuevas. Chegou a jogar do Brasil, jogou no Santos. Abertura para Alexandro, aperta na marcação agora a seleção paraguaia. Dificulta a tentativa ofensiva rápida do Brasil. Bola recuada para o Alisson, pressionado por dois paraguaios. O Almirão dá uma apertada agora o Marquinhos. Bruno Guimarães consegue o Brasil escapar desta linha de marcação do Paraguai. Arranca Wanderson, agora ele faz o break e recomeça com o Alexandro. Jogando de chuteiro amarelo, zagueirão do Lille. 1,91m. Se apresenta para o jogo, Matheus Cunha. Recebe pelo setor canhoto, foi para a entrada da grande área, Vinícius Júnior. Encarou a marcação, deixou primeiro para trás, tentou a finta. Cáceres chega forte na bola, tocando, ela sai. Lateral na ponta esquerda para a seleção do Brasil bater com o Alexandre Bertinho na linha de fundo. Tá parado o jogo ali, o árbitro está vendo a situação do Cáceres. A bola ali na disputa com o Matheus Cunha, na queda, acabou batendo a barriga, né? A bola bateu ali, não foi na queda, chuteira. A parte de trás da chuteira do Matheus Cunha acertou a barriga ali do Cáceres. Tudo ok com o lateral direito do Paraguai. Lateral já batido com 20 minutos. Primeiro tempo 0-0. O Brasil tem a posse de bola com Marquinhos. Marquinhos empurra com Bruno Guimarães. Recolhe, domina. Almirão dá uma apertada ali na marcação. Virastante também, que joga no Grêmio, joga no futebol do Brasil. Também aperta Marquinhos. Para Alexandro, quem domina para o setor esquerdo para o Brasil. Brasil em toques curtos. Tenta a chegada. Martinelli dominou, encarou a marcação no Cáceres. Na margem do campo, setor canhoto. Ele parou, prendeu, ele pensou, voltou para Alexandro. Fechadinho a seleção paraguaia, que é uma característica do futebol paraguaio. Marcação, pressão. Aperta ali o Cubas. Brasil com isso volta a bola no meio campo. Alexandro empurra para Marquinhos, o capitão para o Brasil. Parou, prendeu, olhou, pensou para Casemiro. Tem Alexandro, lateral esquerdo para receber na ponta. Recebeu, vai encarar a marcação, tentou a finta, ele caiu. O árbitro mandou seguir. Manda seguir o árbitro, recupera a posse de bola a seleção paraguaia. Sai jogando com o Sanabria, deixa o curtinho para Cubas. Cubas na direita, tentativa de passe do Diego Gomes. A bola voltou para Sanabria, agora o árbitro pega a falta marcada do Alexandro, zagueiro do Lille, para cima do Sanabria, o jogo tá parado. E não dá para reclamar, né? A compactação dessa seleção brasileira é algo que a gente tem que destacar. Quando perde a bola, uma compactação, todo mundo querendo roubar de novo a bola. Brasil manda do jogo, tá 0-0, é verdade, mas o Brasil, na minha opinião, é outro, muito melhor. Pode até perder o jogo, mas é muito melhor da seleção que jogou contra o Equador. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes, eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. 16ª rodada das eliminatórias sul-americanas. Olha o Brasil chegando, Casemiro empurrou na canhota, boa bola para Martinelli, encarou a marcação, levou para o fundo, invadiu a área, outra finta, Martinelli cruzou, Gatito tocou na bola, a bola fica viva, Gatito! Segura o goleiro paraguaio, quase o Brasil, CH! Grande jogada do Martinelli do lado esquerdo, foi para a linha de fundo, faltou um pouco de capricho, né? O Vini estava ali com a boca aberta e o Matheus Cunha também. Outro bom momento da seleção do Brasil. Confirmando 0-0 Brasil e Paraguai, Edu Pinheiro. Encerrada em Uruguai 2, Venezuela 0. Começa que o tempo de Argentina 0, Colômbia 1, 22:30, Peru e Equador.
Vamos ter juntos com o futebol brasileiro em campo. Brasil pressionado agora. Alexandro chegou. Diego Gomes protegeu a bola incrivelmente. Não saiu. Alexandro tentou tirar, não deu. E aí chegou espertamente o jogador paraguai. Deu um toquezinho na bola. O camisa 19 Enciso. A bola bateu no Alexandro e aí sim saiu. É lateral pertinho da baliza de escanteio para a seleção do Paraguai bater. Apontou o árbitro argentino Facundo Tétio. Ele que apitou a última final da Libertadores da América, vencida pelo Botafogo, final brasileira que ocorreu justamente na Argentina, quando o Botafogo venceu o Atlético Mineiro pelo placar de 3-1. Vem para a cobrança do lateral Cáceres, força nos braços, atenção, levantou, cruzou, tentando Sanabria, tirou defesa completa, Rafinha de qualquer maneira dá um bico na bola. Vinícius Júnior vai brigar, chega primeiro o Alderete, do meio campo ele recua para o goleiro Gatito Fernandes, Vinícius Júnior pressiona, bola de novo para o Alderete, pressionado pelo Rafinha, preferiu colocar a bola para fora. Não quis saber de brincadeira, não meteu a bola para fora o zagueirão do Getafe, da Espanha. Lateral já batido pela seleção brasileira. Metade do primeiro tempo já foi, 0-0. Bruno Guimarães para Wanderson, Wanderson volta a bola para Marquinhos, Marquinhos parou, prendeu e pensou no círculo central para Alexandro. Abertura para o seu xará, o lateral Alexandro. Soltou na ponta para Martinelli, recolheu, dominou a marcação, sempre dupla para cima dele. Para, prende, olha, pensa, observa, não busca o fundo, prefere o passe para Alexandro, de novo para Martinelli, agora sim. Ele tenta ir para o fundo, cercado, marcado, prefere, recuar para Alexandro. O Brasil tenta rodar a bola, mas o Paraguai monta uma barreira, uma parede humana para evitar a ação ofensiva do Brasil. Bruno Guimarães agora pela direita para Wanderson. Brasil roda a bola. Wanderson de novo para Bruno Guimarães. Chamou, acionou, voltou. Wanderson tentou passe no meio do caminho. A bola bateu no Vila Sante. Tenta evitar a saída. Almirão não consegue. A bola sai a lateral para a seleção brasileira bater. 24-0-0. Bruno Guimarães cobra o lateral. Você ligado na Rádio Bandeirantes e Campinas. É o timaço de Carlos Batista em campo, levando a emoção do futebol para você. Casemiro quem domina um pouquinho mais ali no campo ofensivo. Ele deixou para Marquinhos. Marquinhos para Bruno Guimarães, meia do Newcastle. Abertura de novo aqui na ponta para Wanderson. Esse que joga no Monaco da França. Revelado pelo Rio Branco de Americana. Marquinhos, abertura para Alexandro. Recebeu, dominou, abriu na ponta para Vinícius Júnior. Ele cai para canhota. Partiu para finta. Escapou, limpou, tentou o cruzamento na área. A bola foi desviada. Martinelli toca na bola. A bola passa com perigo e vai embora. Pela linha de fundo é tiro de meta, CH. Jogada do Vini Júnior no cruzamento. Eu não sei o que ele tentou fazer, o Martinelli. Tentou dar uma puxeta. O fato é que ele estava bem marcado pelo Gustavo Gomes. Ela foi para a linha de fundo. Brasil tem mais posse de bola, mais escanteios, mais chutes a gol. Mas continua 0-0, Wallace. Gleger Zorzinho, comentarista Bandeirantes, eu quero ouvi-lo. Como disse o CH, o Brasil tem posse de bola, ronda a área do Paraguai, mas não teve aquela grande finalização até aqui, né, Gleger? Aquele lance, né, que a bola passou ali, o cruzamento do Matheus Cunha, que o Vini Júnior não alcançou, um lance de maior contundência. Agora, precisando, apesar de que, né, Wallace, o time do Paraguai marca muito forte, um time de muita marcação. E a gente percebe a hora que o Brasil tem a bola, as linhas do Paraguai são muito ajustadas, bem próximas, né, dificultando as ações. Agora, a hora que o Brasil colocar a primeira na rede, vai abrir a porteira. É isso que a gente diz no interior, né? Fez o primeiro, passa um boi, passa uma boiada. Mas do outro lado tem esta forte seleção do Paraguai defensivamente falando. Domina o Casemiro, recebe, domina, parou, prendeu, pensou para Alexandre, Brasil todinho no campo de ataque, até com os zagueiros. Bola para Vinícius, tentou a finta, Diego Gomes toca na bola, bola sai a lateral para a seleção brasileira. Quando Gustavo Alfaro assumiu a seleção em agosto do ano passado, o Paraguai tinha nas eliminatórias 5 pontos. Estava na 7ª posição, hoje tem 24. Iniciou a rodada na 3ª colocação, muito próxima a seleção paraguaia de voltar a disputar uma Copa do Mundo. Domina Marquinhos, Marquinhos para Rafinha. Recolheu, dominou, chega na marcação, Vila Sante. Ele faz inversão na meia esquerda para Martinelli. Acelerou, passou Alexandro na ponta. Boa bola para Alexandro. Linha lateral da grande área, demorou para cruzar. Rodopiou, girou, voltou para Martinelli. Pé direito, cruzamento, vem por baixo, tira Gustavo Gomes. Casemiro com a sobra para Rafinha. Rafinha levantou lá dentro da área para Alexandro. Cáceres protege, a bola não saiu. Vinícius Júnior tocou na bola, voltou para Casemiro. Casemiro para Martinelli, puxa para o meio direito, lançou na área para Wanderson, livre de cabeça para o meio da área, tirou a defesa. Rafinha com a sobra, pegou mal na bola, voltou para Vinícius Júnior, é pressão do Brasil, rolou para Martinelli, vai marcar, bateu em cima no marcador.
A bola explode no Cubas. Sanabria fica com a sobra, vem contra-ataque Paraguai. O Cubas carrega a bola, Vinícius Júnior volta para marcar. Bola para Inciso, recolheu o domínio, escapou a falta do Vini no primeiro lance, mas no segundo não. Falta chegou claramente para matar o contra-ataque do Paraguai e recebe cartão. De maneira correta, né? Não tinha o que fazer, ele tinha que matar a jogada e matou. Tomou a cartão amarelo, Vini Júnior, deu uma trombada ali no 19, mais conhecido como Inciso. Cabelos brancos, hein? Gostou do cabelo dele, Bolis? Não. Muito bem, falta marcada, é o Paraguai chegando pela primeira vez depois de 25 minutos. E o Vini tá fora do próximo jogo do Brasil, né? Os dois jogos em setembro contra a Bolívia, lá na altitude boliviana, em La Paz. A Bolívia com chance de ir para a repescagem ainda, né? Tem 17 pontos, a Venezuela perdeu, ficou com 18. E a última rodada o Brasil pega o Chile. Tem falta a seleção do Paraguai. 10h15, horário oficial de Brasília. Gustavo Gomes, Alderete e Júnior Alonso, os 3 zagueiros paraguaios lá dentro. Inciso para cobrar com o pé direito. Partiu para a cobrança, levantou, bola fechada, passou pelo primeiro e pelo segundo paraguaio. Voltou para Alderete, cruzou, Gustavo Gomes desviou, olha a sobra da bola, toque no canto, a bola desvia, vai embora, quase o gol do Paraguai. Se lamenta o Cáceres porque foi um lance perigoso na seleção paraguaia, CH. Zaga do Brasil deu uma dormida no ponto, hein? Se ele acerta o chute no gol, entraria. A sorte que no meio do caminho teve desvio. O Paraguai tem escanteio. O primeiro pró-Paraguai do jogo é pelo lado esquerdo, Bolis. Lembra a cobrança do camisa 8, Diego Gomes. Escanteio para a seleção paraguaia. Quase 29, pé direito na bola. Deu uma fatiada, levantou pra boca do gol. A bola passa por todo mundo. Segue valendo o jogo. Bola para Cáceres lá na direita. Para o cruzamento de novo. Levantou. Gustavo Gomes tentou de cabeça. A bola bateu, rebateu, ficou viva. Tira de qualquer bandeira, Alexandro. Pressiona o Paraguai. Bola para Vila Sante no círculo central. Tentou o lançamento na ponta para Almirão. Uma forma estranha, ele conseguiu dominar. Recolheu, dominou. Tem o Júnior Alonso atrás. Soltou curtinho para o Alonso. Alonso para Inciso. Inciso na entrada da grande área. Diego Gomes para Inciso. Inciso partiu para a finta. Chega tocando a bola o Wanderson. A sobra da bola para Diego Gomes. Ele tentou na ponta para Almirão. A bola foi desviada pelo Matheus Cunha e saiu. Lateral para a seleção paraguaia. Linguiças Seara. Deliciosas opções para o seu dia a dia. Tem a linguiça gourmet, a calabresa toscana, paio, cuiabana e muito mais. Experimente, você encontra as saborosas linguiças Seara no Iga Atacado, lojas em Campinas, em Santa Bárbara do Oeste, na Mega Loja em Sorocaba. Vamos bater 30 minutos, primeiro tempo. Júnior Alonso, levantamento para a boca do gol, subiu lá dentro, tira a zaga do Brasil. Rafinha não alcança, a bola sai novamente em mais um lateral para a seleção paraguaia. 30 minutos, primeiro tempo. Paraguai teve 2 chances aí, a bola ficou na entrada da grande área. Quase o Paraguai marcou. Vem para a cobrança o Júnior Alonso de novo, cobrança do arremesso lateral. Ameaçou, o árbitro está pedindo para esperar um pouquinho porque os jogadores estão se pegando. Sanabria e Marquinhos. Camisa 9 do Paraguai e o Marquinhos. Na verdade, um sanduíche ali de Sanabria, né? Porque o Wanderson tá por ali também. Júnior Alonso levantou, tentou o toque de cabeça, Inciso, tirou a defesa do Brasil. Alderete foi pra bola com o seu próprio companheiro. A bola ficou viva, chegou o Wanderson, uma bola difícil, ele tentou tirar na sequência. Chegou o jogador brasileiro atropelando o Paraguai, o Casemiro. No princípio, o árbitro não marcou a falta, não. Apenas lateral pro Paraguai, CH. Uma trombada gigantesca ali, né? A perna direita do Casemiro acertou a costela do jogador do Paraguai. Nada marcado, só arremesso lateral. O Almirão que jogava no Newcastle da Inglaterra, mas atualmente está no futebol dos Estados Unidos. Alonso vem para a cobrança de novo, levantou o toque de cabeça do Sanabria, a bola ficou viva, subiu para afastar Alexandro. Sobra para a seleção do Paraguai. Cáceres protege, Vinícius Júnior lutou, evitou a saída. A sobra da bola para Bruno Guimarães, que acaba sofrendo a falta, o jogo está parado. O Gleger, dos últimos minutos, o Paraguai começou a sair para o jogo e criou, não teve a oportunidade também clara, mas a bola ficou ali, rondando a área do Brasil, hein, Gleger? É um time perigoso, né? De qualidade, é um time que o Brasil tem que estar muito atento. E aquele negócio, né? O Brasil teve aí 30 minutos para tentar abrir o placar em cima, pressionando, não conseguiu. Aí o Paraguai começa a gostar do jogo agora, sobe um pouco as linhas, dificulta a saída de bola do Brasil e pressiona para tentar fazer o que o Brasil não fez, o gol. Paraguai que com o Alfaro foram 6 jogos invictos em 2024, 3 vitórias e 3 empates, inclusive vitórias no Paraguai contra Brasil e Argentina.
E já são 3 jogos de vencibilidade agora em 2025. 2 vitórias e 1 empate, inclusive a vitória na rodada passada, quando em casa derrotou o Uruguai pelo placar de 2-0. Vem para o programa de ataque o Brasil, Marquinhos aponta para Wanderson curtiu para Rafinha pela meia, tentou a bola enfiada do Bruno Guimarães para Matheus Cunha, tirou a defesa, sobra da bola para a seleção do Brasil, participativo no jogo Rafinha, ele volta a bola para Marquinhos, está pressionado ali pelo time do Paraguai, ele recomeça no campo defensivo com o Alexandro. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes, eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. 32,5, primeiro tempo. É o futebol da Rádio Bandeirantes, eliminatórias sul-americanas, 16ª rodada. Olha o Brasil chegando no lançamento para Wanderson, ele dominou a bola, deu uma escapada, chega Júnior Alonso para cortar, afasta para a seleção paraguaia, confirmando Brasil e Paraguai 0-0, Edu. A Argentina perde em casa segundo tempo, a Argentina 0, Colômbia 1, e na Europeia hoje, Holanda 8, Malta 0, Memphis Depay fez 2, é o maior artilheiro na história da Holanda. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Aliás, a Colômbia tem, né, como histórico, uma vitória em eliminatórias da Copa de 94, lá no Monumental de Nunes, meteu 5-0 na Argentina. Aquele timaço que tinha Rincon, Valderrama, Asprilla. E aqui o Brasil tem falta para bater, né, CH? Lá na canhota. Vai chegando Rafinha vagarosamente na grande área, Marquinhos, também o zagueirão Alexandro, que é o Alex, número 3. É a seleção brasileira com uma boa oportunidade. A falta é do lado esquerdo. Vem pra cobrança Rafinha, braço direito levantado, partiu pra bola pé esquerdo, levantou pra boca do gol, subiu, tirou a zaga paraguaia. Sobra a bola pra Vinícius Júnior, de cabeça ele apenas ajeita pra Wanderson. É o último homem do Brasil. Wanderson pra Vinícius Júnior, que tem a 10 estampado na camisa. Levantamento pra boca do gol, subiu Cáceres de cabeça, Almirão fica com a sobra. Aroma das Ervas tem uma linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Mais praticidade, o máximo de sabor às suas receitas. Presente nos melhores supermercados de hortifrutis. Acesse aromadeservas.com.br. Neste fim de semana, volta o Campeonato Brasileiro da Série C com os times de Campinas em ação. No sábado tem a Ponte, 5 da tarde, contra o ABC no estádio Moisés Lucarelli. E no domingo, também às 7 da noite, tem o Guarani no Brinco, diante da Itabaiana. Campeonato Brasileiro da Série C aqui na Bandeirantes. Em Brasil, programa de ataque. Olha o Brasilzão chegando. Bruno Guimarães aponta para Martinelli. Recolheu o domínio em marcação. Deixou para trás o primeiro. Cruzamento para a boca do contato de cabeça. Para o meio da área. Tirou a defesa. Matheus Cunha apareceu livre na segunda trave com gol vazio, com gol escancarado. Não sei se ele tentou o passe ou se ele pegou mal na bola de cabeça, mas foi uma grande chance, CH. Tem mais Brasil, Bolis, vai nessa. Martinelli recebe, setor canhoto, encara a marcação, é um mapa da mina, foi pra fita, falta! Falta para cima do Martinelli, cometida pelo Cáceres, é falta para o Brasil, CH. No lance anterior, no cruzamento do Martinelli, a bola veio com efeito. Aí o Cunha tentou meter uma cabeça na bola, pegou na orelha dela, né? E passou um pouquinho do ponto da bola. Grande lance do Martinelli. Agora para o Cunha faltou o quê? Faltou precisão e calma. Brasil criando muito, mas precisa colocar a bola na rede. É incrível, né? Parece pelo gesto, pela forma como ele chega na bola, ele tentou assistência ali pro meio, mas o gol tava livre. Livre pro Matheus Cunha, o jogo tá parado agora. Tá o Gatito Fernandes ali com a mão na coxa, sentindo uma contusão. Tá ali valorizando, né? Sabe que a chapa tá esquentando, que o Brasil tá pressionando, não houve absolutamente nada. Ele coloca ali a mão na perna esquerda, esfria o jogo. O fato é que o Brasil tem um grande momento, uma falta do lado esquerdo. Bolis. Ô Gleger, eu quero ouvi-lo. Pra você, o Matheus Cunha errou o desvio de cabeça ou ele tentou assistência? No movimento, parece que ele tenta assistência, mas o gol tava aberto, cara. É só ele jogar pra dentro do gol, dar aquela, como se diz na gíria do futebol, aquele boa noite pro goleirão, né, pro Gatito, e jogar lá dentro do gol. Não sei o que tentou o Matheus Cunha, mas pelo movimento que ele faz, ele percebe, assim, que deve ter alguém ali ao lado dele para tentar fazer, né, o passe, mas erra completamente.
ele poderia ter feito o gol e aberto o placar para o Brasil. Esse tipo de situação que está ocorrendo agora em Itaquera, o CH, você por muito tempo, né, atrás do gol ali, como repórter, viu muitas vezes, né, o CH? Vi goleiro fazendo cera, o que eu mais vi. E esse que está ao nosso lado é o campeão mundial de cera. Aliás, o Gatito Fernandes, ele está nesse momento se inspirando em Gleger Zorzin. Tem nada, né? Tá valorizando, experiente, inteligente, né? Então o Gatito tá dando uma esfriada no jogo porque sabe que a chapa tá esquentando, Bolis. Quase 38, né? Aí, bora. O Brasil numa pressão danada, o Matheus Cunha acaba de perder um gol, é o momento de dar uma esfriada no jogo. Apesar do frio, o jogo lá dentro tá quente. Tanto é que o Bruno Guimarães está reclamando que a falta era em um outro local. Daí o Facundo Tedio foi lá, não, é lá atrás. Mandou voltar, ele ficou bravo, inclusive, o árbitro com o Bruno Guimarães, que seguiu reclamando ali. Se você me permite, gostaria de fazer uma pergunta pro CH. Já você faz, porque o Brasil tem a falta para bater. Bruno Guimarães vem para a bola, pode pintar, tem uma cobrança direta. Partiu para a bola, pé direito, levantou. E aí recuou pro Gatito. Pode ser agora, o Gleger. CH, como é que tá o topete do nosso amigo aí do seu lado aí? Cada dia melhor. Tá numa elegância, tá começando a fazer escova até. Me confessou aqui em off. Dr. Flávio Giardiello. Tá numa elegância, né? Se não fosse a querida faxina. Vem embora, programa de ataque, a seleção do Brasil. Ainda bem que os bastidores não aparecem. Vem embora com o Martinelli, recebe, domina para a seleção do Brasil, empurra na ponta para Vinícius Júnior, do jeito que ele gosta, para receber, encara a marcação, encarou, puxou para o meio direito, chega o Cáceres tocando na bola. Bola colocada para fora, é lateral para a seleção do Brasil bater com o Alexandro. Vini, que hoje está completando 41 jogos com a seleção brasileira, com a camisa da seleção, só tem 6 gols, né? Pouco, né? O pessoal até do Esporte em Debate na rede debatia exatamente esse tema, né? Dos poucos gols do Vinícius Júnior, e com razão em relação à seleção brasileira. Atacante, né? Fazedor de gols. Para muitos, foi o melhor jogador da temporada passada. Real Madrid, onde faz muitos gols, mas na seleção brasileira foram apenas 6 gols. Contra o Paraguai na Copa América do ano passado, quando o Brasil goleou o Paraguai por 4-1, ele foi bem. Aliás, foi a derrota que culminou com a saída, a mudança da comissão técnica da seleção paraguaia. Depois o Alfaro assumiu justamente pós-Copa América, quando a seleção do Paraguai fez uma campanha horrível. Esteve no grupo do Brasil. Em 3 jogos foram 3 derrotas. E aí, com a mudança do comando técnico, chegou o Alfaro. E a história está aí para mostrar, né? A realidade, na verdade, está aí para mostrar como mudou a seleção paraguaia. Já diria CH, da água pro vinho. Martinelli tentou a finta, estica a perna. Diego Gomes coloca a bola para fora. Escanteio, mais um para a seleção do Brasil. Vinho é tudo que eu precisava nesse momento, mas não pode, né? Estamos trabalhando aqui, tem que levar o negócio a sério. Escanteio, seleção brasileira, lado esquerdo. Chegamos a 40, mas continua 0-0, Bolis. Tem o astro do Barcelona, Rafinha para cobrança. É o 4º escanteio para o Brasil. Apenas um escanteio para a seleção do Paraguai. Partiu para a bola, Rafinha, pé esquerdo, levantou para a boca do gol. Tira Cáceres lá dentro. A sobra da bola volta para a seleção do Brasil. Na meia esquerda, Martinelli. Martinelli para Rafinha, devolveu para Martinelli. Pintou o cruzamento, ou pelo menos tentou, mas não cruzou. Voltou para Alexandro. Aí forçou demais por Martinelli. Chega rasgando o Cáceres de qualquer maneira. Internet premiada com ultra velocidade 100% fibra ótica. A partir de apenas R$ 79,99 ao mês. É com a Desktop. Não tem pegadinha não, é isso mesmo. R$ 79,99. A Desktop é a internet oficial do Guarani, da Ponte do Guarani. Acesse desktop.com.br. Ligue 0800 1102. 0800 1102. Placar de 0-0, Brasil e Paraguai. Domina a seleção brasileira, vem para o programa de ataque no círculo central. Martinelli empurra para Alexandro. Alexandro na ponta para Rafinha. Rafinha pela esquerda, encara a marcação do Diego Gomes. Se soltou por dentro para Casemiro. Dominou, ajeitou, parou, protegeu, rolou para Alexandro. Alexandro de novo para Rafinha. Rafinha tentou a finta. Cáceres estica a perna, coloca para fora, é lateral para a seleção brasileira. Não é só investimento, é contar com quem sabe cuidar do seu dinheiro. No Sicredi, você conta com especialistas e com amplo portfólio para seu perfil de investidor. Abra sua conta no Sicredi. Bola de novo para a seleção brasileira, o gol não sai, 0-0. O Brasil depende de uma vitória hoje
para carimbar a sua classificação para a Copa do Mundo de 2026. O Brasil que na Arena de Itaquera tem 6 jogos, 6 vitórias com apenas um gol sofrido. Domina Casemiro na ponta para Martinelli, dominou, encorou a marcação dupla, voltou atrás, rolou para Casemiro erra o passe, Matheus Cunha conserta. Ela volta para Alexandre, lateral esquerdo, o Brasil insiste para a esquerda. Martinelli dominou, tentou de novo a finta, travou Diego Gomes, volta para Matheus Cunha, levantou na área, saiu no gol, Gatito Fernandes para fazer a defesa. Desse jeito não vai fazer gol. Recuou, Gatito valoriza. E se o professor Carlo quiser mexer no segundo tempo, tem Bento, Hugo Souza, Danilo, Gerson, Richarlison, Léo Ortiz, Beraldo, Wesley, Ederson, Andrei, Antony e Estevan no banco. Rocha Autopeças, as marcas mais conceituadas do mercado, ótima qualidade e preço justo, variedade de peças originais e de reposição para veículos nacionais e importados. Acesse rochaautopeças.com.br. O árbitro está marcando o lateral para a seleção paraguaia no campo ofensivo. Já Edu Pinheiro comanda o intervalo aqui na Bandeirantes. É falta ou é lateral? Ele marcou lateral, né? Isso, Júnior Alonso vem para a cobrança. Lateral no setor esquerdo, na ponta esquerda para a seleção do Paraguai bater. Júnior Alonso. O lateral Barra, zagueiro do Atlético Mineiro, vem para a cobrança. Força nos braços, jogou para Sanabria, tira Wanderson, a sobra para Vinícius Júnior, foi para dividir, acabou perdendo. Gustavo Gomes, o capitão da seleção paraguaia, recua para o Gatito Fernandes. Sai da sua grande área, com o pé direito, jogando todo de laranja. Devolve para o campo ofensivo, Alexandre escora de cabeça, Bruno Guimarães fica com a sombra. Domina, coloca a bola no terreno, volta a bola para Alexandre para Marquinhos. Recomeça para a seleção brasileira, o capitão Marquinhos. Joga em casa, né? Foi revelado pelo Corinthians. Ele volta a bola e treinou muitas vezes em Itaquera, porque antes de ser a arena, era um terreno do próprio Corinthians. E o que participa do jogo esse Bruno Guimarães e o Matheus Cunha? Meu Deus. O campo todo. Aqui lançamento para Rafinha, que agora cai na ponta direita, dominou, encara 3 paraguaios. Ele tenta a finta no primeiro, no segundo, chegou Júnior Alonso, Matheus Cunha, brigou, ganhou, cruzou para bacana, gol, Vinícius Júnior entrou, tocou e é gol! Vini Júnior! Tenha 10 estampada na camisa! Um lance que parecia perdido, mas jamais apareceu a situação de bola perdida para Matheus Cunha, que brigou até o fim, depois de Rafinha ter encarado 3 paraguaios, não ter passado por nenhum deles. Matheus Cunha briga, ganha de Júnior Alonso, leva por fundo, levanta a cabeça e cruza na medida para Vinícius Júnior. Ele chega dividindo com a defesa do Paraguai e empurra para o fundo do gol. Sai na frente o Brasil, Vinícius Júnior. Na marca de 44 minutos de bola rolando do primeiro tempo, solte o grito, grita comigo, nação brasileira. Tá registrado em Itaquera, Vinícius Júnior, o Brasil que pode garantir o gol, que pode garantir o Brasil na Copa do Mundo em 2026. Coloca lá dentro, Brasil 1, Vinícius Júnior, Paraguai 0. Gatito não chora não, goleiro, uma bola dorme no fundo da sua rede. E o detalhe do gol, CH. 70% do gol de Matheus Cunha, que não desistiu, foi para a linha de fundo e deu assistência. Aí o Vini, com perspicácia, com sentido de faro de gol, antecipou o zagueiro do Paraguai e fez 1-0 para o Brasil. Merecido, né? Merecido o gol de Vini Júnior. Posso parafrasear nosso grande amigo Quartarolo? É o pé que balança a rede. Vini, 1-0 pro Brasil. Uma justa homenagem. 1-0 Brasil na frente. Saiu o gol do Brasil. Glecker Sorgin. Melhor impossível, né? Vai pro intervalo ganhando o jogo. E que jogada do Matheus Cunha, né, cara? Como descreveu o CH, não desistiu. Foi até o final. E aí levanta a cabeça, tem a imagem perfeita dele olhando para dentro da área, percebe o Vini Júnior, tá no chão ali e o Vini se antecipa com toda a sua velocidade, com toda a sua habilidade e bota a bola na rede. Mais que merecido, 1-0 Brasil. Agora
é o momento de ter um pouco mais de calma, tranquilidade, vai para o intervalo ganhando o jogo, para voltar com um pouco mais de tranquilidade. O resultado, claro, sem dúvida nenhuma, traz essa tranquilidade ao time brasileiro. Bolas. Mais que havia cornetado, né, CH? O Vinícius Júnior, que havia feito poucos gols com a seleção do Brasil, marca um gol importante. Gol que vai colocando o Brasil, vai carimbando o Brasil na Copa do Mundo do próximo ano. Vamos até 48. A internet que conecta o seu time do coração também pode conectar a sua casa. Desktop, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br ou ligue 0800 100 0102. Finalzinho do primeiro tempo, o Brasil está na frente, subindo para a terceira colocação nas eliminatórias. Vem Paraguai, na bola não, o árbitro marcou a falta do Bruno Guimarães. E mais pela reclamação do que propriamente pela falta, o árbitro mostra cartão para ele. Cartão amarelo, ele não se conforma. Para ele, o Bruno Guimarães que toma cartão, a bola... Ele pegou a bola, chegou na bola, mas a arbitragem não entendeu assim. Tem falta o Paraguai, faltando um pouco menos de 30 segundos para terminar o primeiro tempo. O Brasil na frente, 1-0. Tá vendo ali o Facundo Tedio? Ele claramente sinalizou, só o capitão fala comigo. Daí chamou o Marquinhos, deve ter falado assim: fala para esse cara parar de reclamar que eu vou expulsar. Não é isso? Exatamente isso. E agora no replay eu quero retirar aquilo que falei. Houve a falta e falta para cartão. Falta agora pro Paraguai bater, inciso. Abertura lá pela direita pro Diego Gomes. Levantou, colocou na área livre. Alderete de cabeça pro meio da área. A bola fica viva, tira mal o Brasil. Matheus Cunha chega para cortar, vai atrás da bola e sofre a falta. O que o Matheus Cunha tá ligado, tá jogando com raça, com luta, com determinação nesse primeiro tempo, Vargandesa. Foi quem ganhou a bola e sofreu a falta. O jogo tá parado. O Bruno Guimarães segue reclamando, hein? Segue reclamando. Tá reclamando também o Wanderson. E o Marquinhos agora dá uma bronca no Wanderson. Ele vai terminar o primeiro tempo, só que tá pedindo para esperar um pouquinho, talvez uma regularidade ali no ataque do Paraguai. Não houve nada. Vai colocar a bola no chão, o Alisson para cobrar a falta. Vai terminar no primeiro tempo em Itaquera. Vitória parcial do Brasil, gol de Vinícius Júnior, 1 para o Brasil, 0 para o Paraguai. Gol de Vinícius Júnior a 44 minutos, gol chorado na luta do Matheus Cunha, que recuperou a bola e cruzou para o Vinícius Júnior, que meteu lá dentro. 1-0 para a seleção brasileira. Foi o primeiro gol do Brasil no comando do Carlos Ancelotti, o aniversariante do dia. Alisson com o pé direito, levanta a bola para o campo de ataque. Não há tempo para mais nada, apita o árbitro. Termina o primeiro tempo em Itaquera. Gol no finalzinho do primeiro tempo de Vinícius Júnior. Brasil 1, Paraguai 0. A bola parou de rolar em Itaquera e vai dando o Brasil, Edu Pinheiro. Ê, Boris, meu amigo, hein? Até que enfim, mas o que é isso? O Vini Júnior que perdeu um gol a 11 minutos, não alcançou, mas marca agora aos 43. Jogada do Matheus Cunha, ganhou no pé de ferro. Cruzou e Vini Júnior pimba 1-0 até que enfim. Oi, CH, como joga o Brasil? Por favor, a escalação, professor. Alisson, Wanderson, Marquinhos, Alex e Alexandro, Casimiro, Bruno Guimarães e Rafinha, Martinelli, Matheus Cunha e Vini Júnior. E o professor Ancelotti, hoje 66 anos, tem quem no banco, CH? Ah, eu vou confirmar para você. Você sempre pedindo e é importante informar. Para o gol, Bento e Hugo Souza. Para as laterais e zaga, Danilo, Gerson para o meio-campo, Richarlison centroavante, Léo Ortiz também no banco zagueiro, Lucas Beraldo também zagueiro, Wesley para a lateral direita, Ederson para o meio-campo, Andrei para o meio-campo, Antony para o ataque e Estevão do Palmeiras para o ataque. Em relação ao jogo lá no Equador, né? O Gerson saiu, o Estevão saiu, o Richarlison saiu. E entraram aí o Gabriel Martinelli, o Rafinha, que estava suspenso, hoje joga, pode, e o Matheus Cunha, né? E o PP me informando aqui que o Martinelli foi revelado no Ituano, seu Edu. Grande PP, sensacional. Bom intervalo, CH! Pra você também. É isso, matando saudades, hein? Olha, vamos lá, placar das eliminatórias. Terminou Bolívia 2, Chile 0, Chile último colocado, tá fora. Depois só faltam mais 2 rodadas, Chile fora. Uruguai venceu, Uruguai 2, Venezuela 0. Venezuela perdeu. Então é o seguinte, Brasil vencendo, olha, se o Brasil ganhar hoje, se classifica, vai pra Copa, hein? Hoje carimba passaporte pra Copa, tá bom? A Argentina perde, estamos com 75 minutos no geral. Segundo tempo, Argentina 0, Colômbia 1, mas a Argentina já está classificada. E agora o Enzo Fernandes
foi expulso. A Argentina com 10, tá? E o Peru com o Equador, comecinho 0-0. Vamos lá, classificação eliminatória, seu Edu. O Greger vai comentar depois do intervalo. Argentina, 34 pontos. Em segundo, Equador, 25. O Brasil, terceiro colocado com 25. Olha que bonita, mas tem que deixar assim. Em quarto, Uruguai, 24. Em quinto, Colômbia, 24. Sexto, Paraguai, 24. Em sétima, Venezuela, com 18. 6 vão para a Copa. O sétimo fica na repescagem. A Venezuela, que nunca foi para uma Copa do Mundo. Será que pode ser esse ano, essa vez? Se terminar em sétimo, vai para a repescagem, né? A Bolívia tem 17, correndo por fora. O Peru com 12, muito fraquinho. E o Chile está fora com 10 pontos, tá? É o seguinte, vamos para o intervalo. Os principais lances da narração do Boris. O gol do Brasil aí, o gol do Vini Júnior. E depois o Greger comentando, hein? Por enquanto, Brasil 1, Paraguai 0. Agora 22h39. Bandeirantes. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Para o dia a dia ou para o churrasco, linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres e já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente. O levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno, 38% menos sódio e 30% menos gordura. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Aqui no Sicredi a gente cuida muito bem do seu dinheiro e melhor ainda de você. A gente usa inteligência artificial, mas não abre mão da gentileza natural. Por isso, além de contar com cartões, seguros, consórcios, investimentos e muito mais, você tem um atendimento humano sempre próximo. Seja em nossas milhares de agências ou pelos canais oficiais como o WhatsApp, aplicativo ou site. Fale com nossos gerentes e abra sua conta. Sicredi é ter com quem contar. Estamos lá, nos primeiros laços, crescendo junto com você. O tempo passa, mas alguns momentos são eternos. Segura teu filho no colo, sorri e abraça os teus pais enquanto estão aqui. Porque a vida é feita de conexões. Desktop, sempre ao seu lado. Internet de 200 mega até 1 giga a partir de R$ 79,99. Acesse desktop.com.br. Leandro Bolis. Tá registrado. Carrega a bola para a seleção do Brasil. Ultrapassa a linha marcatória, rompeu a fronteira, empurra pela bem direita para Bruno Guimarães. Boa bola para Matheus Cunha. Vem Brasil, cruzou para o gol. Vinícius Júnior desvia a bola, passe e vai embora. Pela linha de fundo, quase o Brasil chega, CH. Grande jogada pelo setor direito. Olha a liberdade do Cunha. Um passe de perna direita. Faltou um pouquinho para o Vini alcançar a bola e fazer o primeiro do Brasil. Partiu para a cobrança, levantou bola fechada, passou pelo primeiro e pelo segundo paraguaio. Voltou para o direito e cruzou. Gustavo Gomes desviou, olha a sobra da bola, toque no canto, a bola desvia, vai embora, quase o gol do Paraguai. Se lamenta o Cáceres porque foi um lance perigoso na seleção paraguaia, CH. Zaga do Brasil deu uma dormida no ponto, hein? Se ele acerta o chute no gol, entraria. A sorte que no meio do caminho teve desvio. O Paraguai tem escanteio. Chegando, Bruno Guimarães aponta para Martinelli, recolheu o domínio em colo, marcação, deixou para trás o primeiro, cruzamento para a boca do contato de cabeça, pro meio da área, tirou a defesa,
Matheus Cunha apareceu livre na segunda trave com gol vazio, com gol escancarado. Não sei se ele tentou o passe ou se ele pegou mal na bola de cabeça, mas foi uma grande chance. Rafinha que agora cai na ponta direita, dominou, encara 3 paraguaios. Ele tenta a finta no primeiro, no segundo, chegou Júnior Alonso, Matheus Cunha, brigou, ganhou, cruzou pra bacana, gol, Vinícius Júnior entrou, tocou e é gol! É gol, é gol, é gol, gol! Camisa, um lance que parecia perdido, mas jamais apareceu a situação de bola perdida por Matheus Cunha, que brigou até o fim, depois de Rafinha ter encarado 3 paraguaios, não ter passado por nenhum deles. Matheus Cunha briga, ganha de Júnior Alonso, leva por fundo, levanta a cabeça e cruza na medida para Vinícius Júnior. Ele chega dividindo com a defesa do Paraguai e empurra pro fundo do gol, sai na frente o Brasil, Vinícius Júnior, na marca de 44 minutos de bola rolando do primeiro tempo. Solte o grito, grita comigo, nação brasileira. Tá registrado em Itaquera, Vinícius Júnior, o Brasil que pode garantir o gol, que pode garantir o Brasil na Copa do Mundo em 2026. Coloca lá dentro, Brasil 1, Vinícius Júnior, Paraguai 0. Gatito, não chora não, goleiro, uma bola dorme no fundo da sua rede. E o detalhe do gol, CH. 70% do gol de Matheus Cunha, que não... E agora, a opinião dos comentaristas da Rádio Bandeirantes. Gleger Zozin, você por dentro do jogo. É, Gleger, lá em Buenos Aires empata a Argentina, mesmo jogando com 10, a Argentina empata com o Thiago Almada no finalzinho, hein? Argentina 1, Colômbia 1, Argentina, repito, já está classificado. Ouvimos aí os principais lances, você vê, o Matheus Cunha, Gleger, é que cruzou para o Vini Júnior a 11 minutos, o Vini Júnior não alcançou. Foi o Matheus Cunha que cabeceou, não entendemos bem. Ele quis dar uma assistência, estava sozinho. É para cabecear pro gol. Mas ele visava alguém na pequena área, né? Mas acabou perdendo. E o Matheus Cunha, que foi para a dividida, ganhou no pé de ferro e cruzou pro Vini Júnior fazer 1-0. Até que enfim, aos 43, 1-0 Brasil, Gleger. Alô, tudo bem, né, Edu? Boa noite aí para você. Meu querido. Um abraço. Abraço especial. Aliás, que elegância, hein, Edu? Depois Imagina. Você me passa aí o endereço dessa loja aí que você comprou essa jaqueta aí, que eu vou te falar uma coisa, hein? Hã? É sempre a mesma. Não, mas essa aí é espetacular, sensacional. Combinou até com o cenário da Bandeirantes aí, ó. É o famoso Galera que tá ouvindo a Rádio Bandeirantes, entra no YouTube, lá vai ver do Pinheiro. Olha que elegância. Não, mas o que é isso? Que é isso? É o contraste com o cabelo branco. Edu, você estava dizendo uma coisa que é importante, eu falei inclusive na primeira chamada do Boles, né, para o comentário, sobre o quarteto de ataque do Brasil. O Brasil tá jogando assim, ó, o Martinelli tá aberto lá do lado esquerdo, o Rafinha aqui do lado direito, e o Vini Júnior e o Matheus Cunha por dentro. Então ele faz uma linha de 4 à frente dos 2 volantes, e todo mundo marca, todo mundo vem, e tem sempre uma dobra, por exemplo, quando a bola chega lá no Martinelli, quem aproxima é o Vini Júnior. E quando a bola chega aqui no Rafinha, quem aproxima é o Matheus Cunha. Você se lembra do gol agora, Edu? Sim. Que o Rafinha estava ali com a bola, o Matheus Cunha tem uma aproximação, bate, rebate, a bola sobra, ele vai, ganha, né? Não desiste da jogada e consegue fazer o cruzamento. Então, gostei desse posicionamento, um posicionamento diferente, né, da seleção brasileira, mas com muita contundência. O Brasil ficou muito com a bola. Não dá para dizer mas ficou muito vulnerável atrás, não. Os 2 volantes muito fixos ali, o Casimiro e o Bruno Guimarães marcam, né? Deixa lá os 4 homens, deixa os homens lá na frente jogar, deixa os caras correrem, deixa eles flutuarem, deixa eles armarem, e os 2 só ficam ali na contenção, proteção de primeira linha, e a solidez defensiva está muito interessante. Teve uma jogada ou outra ali do Paraguai, mas é absolutamente normal, até pela qualidade do time adversário.
mas eu gostei do posicionamento, gostei da atitude do time brasileiro, né? O Brasil quer ver isso. O brasileiro quer ver isso, é toda hora aparecendo, toda hora com oportunidade, ficando com a bola, envolvendo o time adversário. Mesmo o time do Paraguai, estando à frente do Brasil na tabela e tendo um time de qualidade, jogadores experientes, tecnicamente o Brasil é muito melhor. Agora, precisa jogar. E eu gostei do primeiro tempo, o Brasil jogou muito, participativo, os homens da frente, os dois volantes marcando muito forte, os laterais sempre dando por trás, dando um suporte, né? Em alguns momentos o Wanderson passando, ele tem essa característica, o Alexandre um pouco mais tímido, mas a hora que aparece ele tem muita qualidade, chega, né? Participa, então é importante. Time muito participativo e um esquema diferente, viu, Edu? Que eu gostei, e se voltar assim para o segundo tempo, com o mesmo planejamento, com a mesma intensidade, o Brasil vai ampliar o placar e vai ganhar o jogo, Edu. Só para os amigos que estão no YouTube, vamos relembrar aqui, eu falei, se der tempinho, avisei aqui o nosso Lucas Pessoa, 1969, o maior público na história do Maracanã. E era a última rodada das eliminatórias, o Brasil complicado, situação e tal, e tinha ido muito mal na Copa de 66, e aí então o João Avelange, presidente da CBD na época, né? Era CBD, depois CBF, convidou o jornalista João Saldanha para pegar e dirigir a seleção brasileira e tal, porque ele tinha um comentário de peso, muita influência e tal. Pô, você fala tão gostoso, fala tão bem, então vamos fazer. Vamos rapidamente, vai dar tempo? O gol do Pelé no Maracanã em 69, 1-0 no Paraguai, com 183 mil pagantes. Segundo a lenda, maior público, mesma final da Copa de 50 do Uruguai, registraram 174 mil, final da Copa de 50, Brasil e Uruguai. Mas esse Brasil e Uruguai, já estamos... É que eu não tenho a visão aqui. Olha lá, o Edu chutou. Olha o chute do Pelé. Aguilera era o goleiro do Paraguai. Esse Aguilera jogou no Botafogo, Ribeirão Preto, em 77. Grande campeão do Botafogo, campeão do primeiro turno. Mas o Pelé afundou. Olha o time do Brasil. Félix, Carlos Alberto, Djalma Dias, Joel Camargo e Rildo, Piazza, Gerson e Jairzinho. Tostão, Pelé e Edu. A bola é levantada para a área do Brasil. A zaga tira, o Rildo arranca, dá para Edu. Edu sai da marcação, chuta rasteiro, Aguilera. Ele solta a bola e o Pelé enche a rede. Nesse 31 de agosto de 69, Maracanã, com 183 mil, e o Brasil foi para a Copa, né? Só que chegou no ano seguinte, aí tiraram o Saldanha, entrou Zagallo na fita, porque era ditadura militar, e o presidente Emílio Carrascas, o Médici, queria que o Dario fosse convocado. O Saldanha não convocou, então tiraram o Saldanha do comando e foi o Zagallo. Vai começar o segundo tempo, Boris? Vai começar, por enquanto, 1-0 Brasil. E para o show continuar aqui na Bandeirantes, o Moço de Piracicaba. Obrigado, Edu Pinheiro, tudo pronto, a bola vai voltar a rolar em Itaquera, agora com a saída do Paraguai, apita o árbitro. Tem bola rolando, vamos juntos pro segundo tempo aqui na Bandeirantes. E é com B de bola, B de Bandeirantes, você ligado, conectado, acompanhando o melhor do futebol, e o melhor é aqui, ó. Estamos no FM em 85,7 pelos aplicativos e pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Sempre com muita alegria, descontração, mas acima de tudo com muita informação, porque é claro, se tem futebol no rádio, tem alegria no povo. E alegria, quem deu ao povo brasileiro foi Vinícius Júnior. Ao marcar aos 44 minutos, o único gol do jogo, o Brasil está vencendo o Paraguai pelo placar de 1-0. Aquela pergunta protocolar, tivemos ou não, CH, alguma alteração no intervalo? As seleções são as mesmas do primeiro tempo. Obrigado. Este é o CH comigo hoje nas reportagens e com a sua participação através do YouTube, nos comentários Gleger Zorzin. Do plantão, Edu Pinheiro, a equipe técnica com Pedro Pessinato, com Lucas Pessoa, o Capucci. Tem aí também o Leandro conosco, Leandro Lopes, a equipe técnica comandada pelo Gil Kleber. Tem aí do Gilberto Sufi, sempre nas externas. Hoje, evidentemente, o Giba está de boa, mas no sábado estará trabalhando, no sábado e no domingo, quando os times de Campinas voltam na disputa do Campeonato Brasileiro da Série C, e ambos jogaram em casa. Domina Alexandre, ele volta a bola para o Alex. Também Alexandre vai ser chamado de Alex.
zagueiro do Lille da França. Empurra para Marquinhos. Marquinhos faz a abertura para Bruno Guimarães. Ajeita, domina para a seleção brasileira. Ele foi amarelado no finalzinho do primeiro tempo. Levou uma bronca do árbitro, inclusive. Matheus Cunha, o jogador que teve muita raça nesse primeiro tempo, ou no primeiro tempo, foi o autor da assistência para o gol do Vini. Alexandro para Vinícius Júnior. Recebeu, dominou, encara a marcação no primeiro, tentou botar na frente, chega por baixo Cáceres. Tocando na bola, a bola sai, é lateral para a seleção brasileira bater. Vamos chegar a 2 minutos, comecinho do segundo tempo. 1-0 para a seleção brasileira. E jogando na Arena de Itaquera, está invicto o time do Brasil. 6 jogos, 6 vitórias. Poderia ter um 7º, mas o jogo contra a Argentina, pelas eliminatórias da Copa de 2022, esse jogo foi cancelado. Os times entraram em campo com alguns minutos. Estávamos vivendo aquele período da pandemia ainda, né? E o jogo foi paralisado no comecinho. Inclusive Messi estava em campo, entre outros jogadores, Vinícius Júnior. E o jogo não foi realizado, foi considerado cancelado. Então esta é a 8ª vez que o Brasil joga na Arena de Itaquera, para valer, né? A 7ª vez. Domina Casemiro, Casemiro trabalha a bola curtinho para Marquinhos, Marquinhos para Alexandro, ajeita, domina, vem o Brasil de novo para o campo de ataque, Martinelli perde no comando, Matheus Cunha se apresenta para o meio, recebe, volta para Alexandro, Alexandro para Vinícius Júnior, pisando no último terceiro campo, Martinelli foi para a área, bola volta para Alexandro, Alexandro recomeça com o outro zagueiro Alexandro, Alexandro para Marquinhos, Marquinhos ajeita, o Brasil vai tentar agora pela direita, bola enfiada para Wanderson, foi muito forte, é o gramado de Itaquera, né, bola quica, ganha velocidade e sai. É tiro de meta para o Paraguai. Tiro de meta. Um lançamento muito forte, como você descreveu. E o Wanderson, mesmo não chegando, já estava com o cabeção em pé. Para visar o quê? Observar quem? O Vini, que fechava na marca do pênalti. Olha, e no intervalo tivemos a situação de saborear uma pizza maravilhosa de margarita lá de Reis da Pizza. Os nossos amigos Reis da Pizza 99 no Instagram. Tá lá o Leandrão, a Edmara, a Fernanda, Luciano, Isabela, João Carlos, Fábio, Felipe, Luan, o Lucas e o Leonardo. Valeu, rapaziada. Obrigado pelo carinho, pela audiência e bom trabalho para vocês. Bola colocada para fora, é lateral para a seleção do Brasil, bater com o Matheus Cunha. Soldou, curtiu para Rafinha, Rafinha girou, tentou a finta, a bola foi desviada pelo Vila Sante e saiu. Lateral para a seleção brasileira bater. No Sicredi, além de contar com cartões, seguros, consórcios, investimentos e muito mais, você tem um atendimento próximo e humano. Seja em uma das mais de 2.800 agências, WhatsApp, site, app. Abra sua conta no Sicredi. E a gente não esqueceu do Gleger, não. Já tá chegando a redonda aí de Reis da Pizza pro Gleger Zorzinho. Aqui o jogo tá parado. Falta em cima do Matheus Cunha, CH. Você percebe pelo início do segundo tempo que o jogo tá mais cadenciado, né? O Brasil tá tirando a velocidade. Agora quem tem que correr atrás do placar é o Paraguai. E o Brasil tem falta. Lado direito, sempre ele. Rafinha na batida. Mais uma oportunidade para a seleção brasileira na bola parada. Marca firme a seleção do Paraguai. Com seus jogadores altos, bons na bola aérea. Tá por ali o capitão Gustavo Gomes, o Alderete, além do Júnior Alonso. Mas o Brasil vai tentar. Alexandre tá por ali também, o zagueiro do Brasil, Rafinha partiu para a cobrança, a bola foi curta. Chega para fazer o corte, o inciso, a bola voltou para Rafinha, Rafinha ajeitou para Wanderson, tirou de qualquer maneira, tentou o lançamento. No meio do caminho, toca na bola o Cubas. Reclama um toque no braço do brasileiro, o árbitro Facundo Tédio manda seguir, a sobra da bola volta para Alexandre. Ele domina no campo defensivo do Brasil, recua para o Alisson, a bola chegou quente, o Alisson deu um bico na bola, levantou para o campo de ataque. Ninguém da seleção do Brasil, Gustavo Gomes tirou de cabeça, rebateu também de cabeça o Alexandre. Martinelli vai brigar, ganhou do Alderete, foi para a dividida. Com o caído, Martinelli, o outro tá apontando a falta. Falta do Alderete para cima do Gabriel Martinelli, jogo parado. Falta no campo ofensivo para o Brasil. Olha, eu tive a impressão que não houve falta, viu? Porque o Martinelli sobe na bola e o zagueiro paraguai tá parado. Aí acontece a trombada. Mas o zagueiro paraguai não teve nenhuma culpa. Tem falta o Brasil já cobrada. Falta cobrada curta. Marquinhos pro Alexandre. Abertura na ponta para Matheus Cunha. Deu uma patinada, não consegue domínio. Chega lá o Diego Gomes para fazer o corte. Solta para Cubas. Cubas para Diego Gomes. Desequilibrado, toca mal na bola. A bola sai. Brasil que está tirando a invencibilidade aí do Gustavo Alfaro, do comando técnico do Paraguai. 9 jogos sem perder. Aroma das Ervas tem uma linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Mais praticidade, o máximo de sabor às suas receitas. Presente nos melhores supermercados de hortifrutis. Acesse aromadeservas.com.br. Está ligado pelo YouTube e vê, né, os temperos maravilhosos de Aroma das Ervas.
Saiu do gol Alisson. Ele empurra para Marquinhos, capitão do Brasil. Para, prende, olha, pensa, observa. 6 minutos e meio, segundo tempo. 1-0 para a seleção brasileira. Casemiro empurra na ponta para o apoio do Wanderson. Ele bate no peito, coloca no terreno, tentou encarar a marcação do Almiron. Acaba perdendo a bola. Chega primeiro o paraguaio, protege, leva a bola para a linha lateral. Tentou bater contra as pernas do brasileiro, não conseguiu. O Brasil recupera. Rafinha domina a linha de fundo, dominou, parou, rolou curtinho para Wanderson. Wanderson abriu para Bruno Guimarães, tentou a tabela para Casemiro. Casemiro domina, protege, Cuba, você chega na marcação, consegue o passe para Alexandro. Deixou para Vinícius Júnior, vem Brasil, olhou para a área, boa bola para Matheus Cunha no fundo, tentou cruzamento até ganhar escanteio. Toca na bola Cáceres, escanteio, vem junto à torcida verde e amarela, escanteio para a seleção brasileira. Pro lado esquerdo, o Juan Cáceres vai sonhar com o Rafinha, vai sonhar com o Vini Júnior e principalmente Matheus Cunha, além do Martinelli, já cobrado o escanteio. Cobrou curtinho para Vini Júnior, levantou para a boca do gol, tira o pequenininho Cubas. Desviou de cabeça, a bola vai saindo do outro lado, em lateral para a seleção brasileira bater. Permanece no campo ofensivo a seleção do Brasil, Rafinha vai para a cobrança do lateral e chama a galera pertinho responde. Os flashes apontados, Rafinha é um astro, né, do futebol mundial, quando tem a oportunidade de voltar ao Brasil, ele que saiu muito cedo no futebol do Brasil, a galera evidentemente acaba registrando o momento. Alexandro para Marquinhos, ele ajeita, domina para a seleção brasileira, pisa na bola, volta para Alexandro, zagueiro, ele parou, prendeu o olho, pensou para o seu xará, lateral esquerdo do Flamengo, é quem recebe, para, segura, volta para o Alexandro. O Alexandre está sinalizando alguma coisa lá na frente, que alguém está sentindo alguma coisa. Não, tá seguindo o jogo. O outro mandou seguir, ó. Apontou para ele, não, vamos seguir. Bola para a seleção do Brasil. Domina Rafinha, ele volta a bola para Marquinhos. Troca passes a seleção brasileira no campo defensivo. Pontualmente 23 horas o quinto final marcou para você. Tem gol, Edu? Terminou em Buenos Aires, Argentina e Colômbia 1-1. A Colômbia fez 1-0 com Luiz Dias a 24 do primeiro tempo. A Argentina empatou com o Thiago Almada 35 do segundo tempo, 1-1. E o Messi jogou até 32 do segundo tempo. A Argentina já tem o primeiro lugar garantido, já está lá faz tempo. E a Colômbia, sexta colocada com 22, só depende dela. Linguiças da Seara, deliciosas opções para o seu dia a dia. Tem a gourmet calabresa toscana paio, cuiabana e muito mais. Experimente. Encontre essas sabrosas linguiças Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, em Santa Bárbara do Oeste e em Sorocaba. Gleger Zorzin, você por dentro do jogo, olhar técnico da Bandeirantes e o jogo. Placar de 1-0, comecinho do segundo tempo, Gleger. O Brasil controla o jogo, né? Você vê que o Alisson, só a bola recuadas ali, o Brasil tá controlando, mas eu esperava um pouco mais de contundência, né? Pressionar logo para fazer logo o segundo gol, sabe? Matar logo o jogo, para tirar toda e qualquer expectativa do time paraguaio. Então faz o segundo, aí já traz uma tranquilidade a mais. Porém, o Brasil tá bem no jogo, solidez defensiva, né? Tá mantendo ali o mesmo esquema na frente que eu tava dizendo no intervalo. Então eu gosto do posicionamento. Vou repetir. Só esperava um pouco mais de contundência no ataque. Agora, ô Boles, quer dizer que a minha pizza tá chegando aqui? Tá redonda, tá chegando aí os nossos amigos de Reis da Pizza. Um abraço aí pra galera do Reis da Pizza. Um abraço a todos e muito obrigado. Eu tô esperando, inclusive, já até acordei a dona Juliana aqui, que tá chegando a pizza pra nós saboreá-la. Boa! Aqui domina Rafinha para a seleção do Brasil, faz boa finta, meteu na ponta para Martinelli, dominou, encara a marcação, linha lateral da grande área, cruzou para a boca do gol, estica a perna, Alderete coloca a bola para fora. Escanteio para o Brasil, CH. Outra grande jogada de linha de fundo no Martinelli. Cruzou para trás, aí a zaga do Paraguai foi atenta, botou para a linha de fundo. É o quinto escanteio para a seleção brasileira, mais uma vez. Lado esquerdo, Rafinha na batida. Quem é que vai cobrar? É o Rafinha? Isso! Ele veio para a cobrança, deixou para Martinelli. Tá pertinho a bola ali ainda o Rafinha. Ele cobrou curtinho. Martinelli para Rafinha. Rafinha para Martinelli. Ajeita, domina, não cruza. Fez o passe Bruno Guimarães. Cabe o tiro, vai bater pro gol. Cruzou na área de cabeça. A bola passa por todo mundo. Bandeirinha tá marcando escanteio. Confirmado pelo árbitro. Quase o Casemiro na segunda trave consegue o desvio, que seria fatal. Seria sim. Ele tava sozinho para cabecear. Houve um resvalo ali de cabeça do zagueirão da seleção paraguaia, o Alderete. Escanteio agora do outro lado e de novo ele, Rafinha na batida. Torcida brasileira faz uma festa bacana, legal, atrás do gol defendido pelo Gatito Fernandes nesse segundo tempo com as faixas nas cores verde e amarela. Partiu Rafinha, levantou na primeira trave, desvio de cabeça, é outro escanteio.
Mergulhou Alexandro, lateral Alexandro, a bola foi desviada, mais um escanteio, o Brasil pressiona. É o Rafinha de novo. Isso! Vem pra cobrança do escanteio, Brasil. Rafinha, autorizado, ele vem pra bola, zagueiros na área, parte para a cobrança, pé canhoto, levantou na área, subiu pra afastar a zaga do Paraguai, sobrando a bola pra Inciso, chega na marcação, na caça, Bruno Guimarães, leva a bola pra linha lateral, Inciso tentou lançamento do comando para desvio do Rafinha e sai. Lateral pra seleção paraguaia, e atenção galera ligada no futebol da Bandeirantes, eu confirmo o tempo e placar de jogo pra você. 12 minutos, segundo tempo. No tic-tac, tic-tac, tic-tac do tempo de bola desta, você eu confirmo. Eliminatórias sul-americanas em Itaquera, São Paulo, Brasil. Brasil vence 1, seleção brasileira 0, seleção paraguaia Edu Pinheiro. Olha, dia 12, quinta, em quinta tem jogo brasileirão, tem Bragantino e Bahia, tem Fortaleza e Santos, tem Grêmio e Corinthians e tem São Paulo e Vasco. E segue esfriando, né? Em Campinas nesse momento 13 graus, mas a sensação de 11. A expectativa, pelo menos a previsão, é que a temperatura siga caindo nas próximas horas e nos próximos dias. Sai jogando a seleção brasileira no campo defensivo com o Alexandro. A Aroma das Ervas tem uma linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas, presente nos melhores supermercados de hortifrutis. Acesse aromadasерvas.com.br. Rafinha encara a marcação, sofreu a falta, levou vantagem, bola para Bruno Guimarães, dominou, empurrou pela meia para Matheus Cunha. A abertura na esquerda para Vini Júnior, encara a marcação, levou para o fundo, vem Brasil, cruzou para Matheus Cunha, tira a defesa, olha o rebote. Bruno Guimarães dominou, limpou, tentou por cobertura, em cima da linha, tira o zagueiro paraguaio. Tem mais Brasil, Casemiro de 3 dedos, tocou para Vinícius Júnior, encarou, levou para o fundo, Gustavo Gomes chega rasgando e coloca para fora. Quase o Brasil marcou o segundo, CH. Uma cavada excepcional do Bruno Guimarães, né? O Gatito já tinha ido. Se não é o zagueirão Cáceres ali tirar de em cima da linha ali, seria o segundo gol da seleção brasileira, que continua no ataque. É, lance totalmente normal. Tirou de cabeça o Cáceres, a bola não entrou. Lateral para a seleção do Brasil, Alexandre empurra pela meia para Casemiro. Casemiro levanta a cabeça, inverte, empurra na direita para Wanderson. Ajeita, domina para a seleção brasileira, 14 minutos, 1-0 o Brasil, domina, vem bola para o grande ataque, Matheus Cunha, cruzou para a boca do gol, Gustavo Gomes tira mais uma. Rebate, coloca a bola para fora, cede lateral para a seleção brasileira que segue apertando. Desktop, internet premiada, ultra velocidade, 100% fibra ótica, a partir de apenas R$ 79,99 ao mês. Assine fácil pelo site desktop.com.br ou ligue 0800 100 0102 0800 100 0102 Desktop. 15 minutos quase deste segundo tempo, o Brasil quase ampliou. Toque na bola lá do Marquinhos com o pé direito, ele volta para o Alexandro. Ajeita, domina para a seleção brasileira. Ele que estava no Lille, está, né? Segue no Lille, disputou o Campeonato Francês e também a Liga dos Campeões da Europa. Jogou inclusive contra o Real Madrid do Carlo Ancelotti. Naquela ocasião, na França, o Lille venceu. Bola para Bruno Guimarães, aliás, é Martinelli. E aí o Alexandre, lateral esquerdo, dá uma entregada, perde a bola para o Diego Gomes. Vem Paraguai, de frente para o gol, chute, Alisson! Sanabria teve a chance, quase o Paraguai empatou no erro do Alexandro. Que pediu desculpas, né? Saiu de maneira equivocada, perdeu a bola. E se não é a boa defesa e colocação do Alisson, teria sido. O Sanabria chutou em cima também com bastante força do Alisson. Mas, de qualquer maneira, deu bobeira à zaga do Brasil. O Sanabria que joga no Torino, da Itália, que terminou na 11ª colocação no Campeonato Italiano, né? Permaneceu na Série A do Campeonato Italiano. Vamos com duas alterações e com 2 jogadores que atuam no futebol do Brasil, CH. Sim, o Vila Sante vai embora, não é? Tá entrando ali o Romero do Corinthians, número 11. E o Bobadilha. Tá entrando o Bobadilha. Do São Paulo. Bobadilha, que bate até na mãe, não é? Entra no lugar. Quem que saiu, Boris? Confirme aí. É, o Vila Sante foi o 20 que saiu, né? Isso. Para a entrada do Bobadilha. 16. E aí a segunda alteração, a entrada do Romero do Corinthians, conhece a casa, né? Uhum.
para a saída exatamente do jogador que já você vai trazer a informação. O Enciso tá ali também. Deve ter sido o Almiron, mas já a gente confirma quem é que saiu de fato na seleção do Paraguai. É 10 Almiron, confirma. É ele. Isso! Não foi ele não, foi o Diego Gomes. O Almiron segue em campo. O Almiron segue, saiu o Diego Gomes com a 8 para a entrada do Ángel Romero. Olha a saída errada no time do Paraguai. O Brasil recupera velocidade no Vinícius Júnior. Setor canhoto dominou, entrou na área, cruzou, mas cruzou mal. Chegou o Gustavo Gomes para cortar. Ao direito corre atrás da bola, evita a saída da bola pela linha lateral. Com o pé esquerdo levanta a bola para o grande ataque, tenta o lançamento para o Sanabria. Chega no meio do caminho, Casemiro toca a bola, sai. Lateral para a seleção paraguaia para bater. A seleção paraguaia, Albirroja, que disputou 9 edições da Copa do Mundo. A primeira em 30, depois voltou a disputar em 50, 58, 86, 98, 2002, 2006, 2010. Em 2030, como dissemos, já está classificada porque a FIFA fará uma competição totalmente diferente. Fica até difícil a gente explicar, né? Para o torcedor entender. Mas enfim, vai começar no Paraguai, no Uruguai, depois vai para a Argentina, e aí vai para Marrocos, vai para a Espanha e assim segue. E em 2034 a Copa do Mundo será na Arábia Saudita. Vem a seleção do Paraguai tentando com o Enciso, toca na bola, coloca para fora Rafinha, a bola segue lateral para o Paraguai. O empate dá a classificação para o Paraguai, né? Ele chega a 25 pontos. A Venezuela tem 18, restando 2 rodadas. Consequentemente, o Paraguai já estaria na Copa, também nessa rodada. Tentou Romero para o time do Paraguai. Chega Alexandro para tocar de cabeça, a sobra da bola para Casemiro. Ajeita, domina, coloca a bola no chão, parou, prendeu, olhou, pensou, girou por dentro, empurra para Marquinhos. Chegaria no máximo a 24 a Venezuela, né? Nas 2 últimas rodadas. Com empate, o Paraguai já chega a 25 pontos. É isso que ocorre com o Brasil. O Brasil começou com 22, vencendo, chega a 25. Não pode ser mais alcançado pela seleção da Venezuela. Lembrando que o 7º colocado vai para a repescagem, enquanto o Matheus Cunha, nesse momento, chega forte para cima do Romero, comete a falta. O árbitro Facundo Tedio marcou falta para o Paraguai. O Casemiro dá uma bronca ali, né? É uma chegada forte, mas não foi uma agressão. Falta lado direito, intermediária. O Paraguai vai gostando desse segundo tempo. 18 minutos, quem tá chegando para bater é o Almiron, que eu achei que tinha saído, mas não saiu, Bolis. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Encontre a loja mais próxima, acesse rochaautopeças.com.br. Falta para a seleção do Paraguai para bater. Enciso, partiu para a bola, pé direito, levantou na área, tentou Gustavo Gomes, a bola ficou viva, quase o Sanabria chegou batendo, tira a zaga do Brasil. Tá valendo tudo isso, tá marcando o árbitro ali. Bobadilha, jogador do São Paulo, volta para Cubas, que no meio campo recua para o goleiro Gatito Fernandes. Desktop, a conexão do futebol paulista, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br ou ligue 0800 100 101 102. 0800 é o telefone da Desktop para você. Tem o site também, 0800 100 0102. 0800 100 0102. Placar de 1-0, a seleção brasileira está garantindo, carimbando classificação à Copa do Mundo do próximo ano, que será realizada em 3 países, né? No México, no Canadá e também nos Estados Unidos. A última vez que a Copa foi realizada nos Estados Unidos, o Brasil ganhou, né? Em 94. Tomara que os bons fluidos, né? E essa lembrança de 94, a seleção jogou muito futebol, ganhando os pênaltis na Itália, né? Na grande final. Tomara que os Estados Unidos inspirem a nossa seleção brasileira. Primeiro tem que classificar, né, Bolis? E com o resultado do Brasil está se classificando. E agora falta cometida pelo Bruno Guimarães para cima ali do camisa 16, o Bobadilha. O jogo tá parado, tem falta para fazer a cobrança a seleção paraguaia. Falta para o Paraguai bater. Linguiças da Seara, deliciosas opções para o seu dia a dia. Tem a linguiça gourmet, a calabresa toscana, paio, cuiabana e muito mais. Experimente. Você encontra essas saborosas linguiças Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, em Santa Bárbara do Oeste, na Mega Loja em Sorocaba. Na bola parada, busca o gol de empate a seleção paraguaia. Sempre com Enciso, jogador que atua no futebol da Inglaterra. Cruzamento fechado na área. Alexandro foi bem firme, toca de cabeça, a bola sai. E vai se firmando na zaga do Brasil. Foi bem contra o Equador, tá indo bem hoje contra a seleção do Paraguai. Jogador que recebeu a sua primeira oportunidade e na primeira oportunidade como titular
consequentemente mantido no time titular do Brasil. Foi ele quem tirou de cabeça. Colocou a bola para fora, lateral para a seleção paraguaia. Cáceres levantou na área, subiu Matheus Cunha para cortar. Vinícius Júnior briga, chega primeiro, tocando a bola. Gustavo Gomes, Martinelli com a sobra, tentou a finta, a bola bateu no braço do Cáceres. O jogo tá parado, tem falta para fazer a cobrança da seleção brasileira. Gustavo Gomes ficou bravo, mas houve o toque de falta, né? Falta para o Brasil no setor direito. Vamos aos números do jogo. Temos mais de 20 minutos. O Brasil tem 73% de posse de bola. 7 chutes para o gol contra 3 do Paraguai. Escanteios para o Brasil, 7-1 para o Paraguai. E troca de passes corretos. 443 passes da seleção brasileira. 161. Olha a diferença para a seleção paraguaia. José Eustáquio tá ligado aqui no YouTube, Rodrigo Oliveira conosco também, Matozinho tá por aqui, o Wilson Oliveira, meu amigo João Paulo Formaggio tá sempre ligado, João Fábio Tedesco também, André Mantovani com seus pompons. E aqui vem o Paraguai, tentativa de ação ofensiva do Paraguai, caiu o jogador paraguai, uma disputa forte, Bobadilha. Desvia por último, a bola sai, lateral para a seleção brasileira bater. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes, eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. Metade do segundo tempo, 22 minutos e meio, segundo tempo. Eliminatórias sul-americanas, 16ª rodada em Itaquera, vai dando o Brasil, gol do Vinícius Júnior aos 44 minutos do primeiro tempo. Brasil 1, Paraguai 0, Edu. Ô, Boris, vamos ver se a pronúncia tá certa, me ajuda aqui, peraí, se o Brasil retomar, vamos lá. Olha, Mundial de Clubes, domingo, 7 da noite, horário de Brasília, hein, 19, horário de Brasília, Palmeiras e Porto, aqui tá fácil. Sim, aí tá tranquilo. Domingo, 23 horas, Botafogo e Seattle Sounders. Isso, perfeitamente. Muito obrigado. Segunda-feira, 22 horas, Flamengo é o time da Tunísia. Isso. Esperance. Isso. É isso, é pra dar uma força pro Eduzão, mas não é isso, não. Na terça-feira, 1 da tarde, Fluminense e o Borussia Dortmund. Eu não entendi o que ele falou. Esses são os primeiros jogos do Mundial dos Brasileiros. Segue o jogo, Bolis. E quem jogou no Borussia Dortmund foi Amoroso. Amoroso jogou, verdade. No Borussia foi artilheiro Dortmund. do campeonato alemão. Exatamente. Leandro, chamou, falou. Sabe quem tá na arena, na Neoquímica Arena? Quem? Famosa. Lembra de Larissa Riquelme? Lembro. Lembra? Capa de Playboy, essa coisa toda? 2010 na Copa. Olha aqui, ó, como ela tá bonitona. Tá lá na torcida do Paraguai, olha lá. E mandando mesmo... coraçõezinhos pra você. E ela não tá com frio, né, Sérgio? Não tá, com nenhum frio. Aliás, ela adora usar pouca roupa, né? Entrou o Ávalos. Entrou? Isso. Atacante do Independiente da Argentina. Já eu informo que ele saiu. Saiu 9, o Sanabria. Sanabria, 9. Ávalos, 18, é a novidade na seleção paraguaia. Ele que passou na fila 2 vezes. 2 vezes ali a fila. Passou 2 vezes na fila do queixo. Ávalos por ali. Almirão fez pra cobrança. Olha o levantamento fechado. Gustavo Gomes de cabeça tirou a defesa. Sobra Júnior Alonso para o chute cruzado do Alderete. A bola saiu, escanteio. Escanteio, ficou se lamentou do Alderete porque ele pegou bem na bola, né? Pegou em cheio na bola com o pé esquerdo, a bola desviou no meio do caminho. Tem escanteio para fazer a cobrança o Paraguai, volta a apertar a seleção albirroja. Tem escanteio para bater o Paraguai com o Enciso. Pé direito lá na canhota, ele vem para a cobrança, braço direito levantado. Ávalos e a Grandalima entrou agora, tá na área, cruzamento na primeira trave, subiu Rafinha para afastar. Cáceres jogou para a área, o direito vai brigar, toque para trás do Casemiro. É mais um escanteio para a seleção paraguaia. O Enciso tá já pertinho ali, bem perto ali da torcida paraguaia. Pertinho de Larissa Riquelme. Riquelme, Larissa. Lembra, Edu? Depois o Edu comenta. Manda uma foto, Larissa, vou mandar. Escanteio Paraguai, Enciso na batida. Enciso vem pra cobrança, rapaz, ele vai colocar no YouTube, pode ter certeza. O Lucas Pessoa já tá providenciando a foto da Larissa Riquelme. Olha o cruzamento lá dentro, pra boca do gol de cabeça, Alexandro pra trás. Ele desviou, a bola passou, né? Ele passou do ponto, passou da bola, a bola saiu. Lateral pra seleção paraguaia. Rocha Autopeças há 32 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Saiba mais no site rochaautopeças.com.br e veja como falar com a loja mais próxima de você. Vinícius Júnior tá reclamando ali com alguém, com o árbitro. O Alderete tá apontando pro Vinícius Júnior. Tá estabelecida ali a confusão, o árbitro tá chamando o Alderete, vai chamar também o Vinícius Júnior. É um árbitro experiente, rodado.
apitou Copa do Mundo, apitou final de Libertadores. E mais ou menos eles dizem o seguinte: o que vocês querem? Vocês vão jogar bola ou vão continuar se pegando? Vamos continuar discutindo. Beleza, tudo resolvido. E de olho, ele fez assim, né? O 2, ó. Tô de olho nos dois. Vem pra cobrança do lateral a seleção paraguaia. Cáceres, força nos braços. Levantamento, toque de cabeça pra trás. Passou, sobrou de cabeça. A bola passa com perigo. Quase o Júnior Alonso empata o jogo, CH. Sozinho, sem marcação, esse lateral escanteio, né? Ele meteu uma cabeça na bola, visando o canto esquerdo alto. Passou perto, hein? Do Alisson. Brasil tá dando mole, hein? Brasil tá dando mole. Mais um ataque perigoso do Paraguai, 26 segundo tempo, continua Brasil na frente 1-0. Gleger Zorzin, você por dentro do jogo. Olha o Brasil sendo pressionado, o Alexandre tirou de qualquer maneira dali, Martinelli completou, mas a bola volta em posse do Paraguai. Já o Gleger comenta, vem Paraguai de novo, Almiron para Inciso, dominou, parou, prendeu, olhou, pensou, segurou, rolou para Bobadilha, empurra na ponta para Romero, ele domina, puxa pro pé direito, levantou, Alisson saiu do gol, Alexandre de cabeça tirou, a sobra da bola, o Paraguai insiste, de cabeça Alexandre, lateral corta. Matheus Cunha gira para cima do Cáceres, dispara pelo setor canhoto, empurra muito forte para o Vinícius Júnior. Chega primeiro, Gustavo Gomes colocando a bola para fora. Gleger, o Brasil não mata o jogo, teve uma oportunidade com o Bruno Guimarães, mas é o Paraguai quem nesse momento chega mais perigosamente, hein, Gleger? Subiu as linhas, está pressionando, o Brasil está pressionando a saída de bola e o Brasil não consegue, né? Criar alguma oportunidade para tentar matar o jogo. Aquilo que eu estava dizendo, tem que fazer logo o segundo gol. O time do Paraguai é um bom time, teve algumas mudanças aí que elevaram o nível técnico, levaram o time do Paraguai para cima do Brasil. E se o Brasil ficar com essa frescura, ficar tocando a bola ali atrás, qualquer momento vai perder a bola e vai tomar o gol. E na bola parada, a mesma coisa. Fiquem atentos, porque esse time do Paraguai é muito bom time. Não à toa que é o terceiro colocado na tabela de classificação. Mudou. Quem? Foi embora Alexandro, meia dúzia, vem Lucas Beraldo. Agora precisamos ver aqui se ele vai ficar do lado esquerdo, sim. Como zagueiro do lado esquerdo, porque o Paraguai está muito perigoso desse lado direito. E vem o Brasil com Cunha. Matheus Cunha fez o lançamento para Vinícius Júnior. Chica de novo, Gustavo Gomes para cortar. Ele entra como lateral esquerdo em alguns jogos do PSG, ele foi utilizado nessa função. Joga com a camisa 15 que faz jus ao seu time que o revelou para o futebol, 15 de Piracicaba. O zagueiro Lucas Beraldo em campo, portanto, na seleção do Brasil. Foi embora o Alexandre e, no princípio, foi uma situação técnica, né? Não sentiu nada o Alexandre, né? Eu não sei a impressão do amigo, mas eu achei que o Alexandre cansou. Como acho também que o Casimiro deu uma arriada. Bola aqui atrás para a seleção do Paraguai com Cáceres, levanta o programa de ataque, Ávalos, toquinho na bola, a bola volta de graça para a seleção do Brasil. Abertura lá pela direita para Wanderson carrega, vem trazendo a seleção brasileira com quase 30 minutos de segundo tempo. Ele prende e segura para Bruno Guimarães, tentou passe para Rafinha, tirou defesa, sobra da bola para o time do Paraguai com o Alderete, levantou aí, forçou para o Inciso. Chega primeiro Marquinhos, recupera, parte com a bola não saiu, agora saiu sim. É lateral para a seleção paraguaia. E aí, Gleger, esta alteração do Brasil, a primeira, já vem a segunda com o Richarlison. Brasil fazendo as alterações, essa alteração aí, a saída do Alexandre para a entrada do Beraldo. Mostra a preocupação do treinador, né? Tira um lateral e coloca um zagueiro para tentar fechar o lado esquerdo ali, como disse o CH, o Paraguai está muito forte ali pelo lado. Então, assim, agora, e para mim é muito cedo, hein? 30 minutos. É muito cedo, o Brasil colocando mais um zagueiro. Eu soltaria um pouco mais o time para tentar usar essa pressão do Paraguai ao seu favor. Faz o Paraguai te marcar. O que está acontecendo é diferente. O Brasil está vindo para trás cada vez mais. Aqui o jogo está parado, o Vinícius Júnior está caído. Talvez ele que vai sair para a entrada do Richarlison. Ou não, hein, CH? Está caído ali. O Richarlison há pouco estava se preparando para entrar. Eu tenho a impressão que sim, viu? O Vini que fez o único autor do gol, né? O único gol da partida, ele fez 1-0. Ele tá suspenso, né? Próximo jogo. Isso, ele tomou uma chegada forte ali do Cáceres, né? Aliás, o que bate esse Cáceres é uma grandeza. E eu acho que é ele que vai sair, sim. Tá colocando a mão na posterior da coxa esquerda. Ele levou uma paulistinha, né? Levou. Mas não me parece, a princípio, nada grave. Vamos ver se ele continua ou já sai.
Muito bem, o Richarlison estava ali prontinho para entrar. Pode sair o Martinelli, o Rafinha. Em princípio ninguém sai porque o jogo está reiniciado com posse de bola para a seleção do Paraguai. 1-0, o Brasil vence, chegando a 25 pontos, carimbando a sua classificação para a Copa de 2026. Alderete tentou domínio, a bola escapou, Bruno Guimarães. Lançamento para Rafinha, dominou na área. Tem a chance, puxou para canhota, bateu no canto, pegou lá o goleiro. Pega de novo, Gatito! Gatito Fernandes salva o Paraguai, CH. Uma batida muito inteligente do Rafinha. Ele visava o canto direito baixo do Gatito, deu um tapa na bola e, para sorte do Paraguai, o Matheus Cunha estava principalmente com o Martinelli ali, um tempinho atrasado. Quase o Brasil faz 2-0 na grande jogada de Rafinha. Dá para conceituar essa defesa, Gleger? Até aqui não conceituamos nenhuma, né? Porque só teve uma finalização ali do Paraguai que o Alisson tranquilo defendeu. E essa, hein, Gleger? Não. Aqui Ávaros escora de cabeça, chega lá atrás Beraldo, passe curto com Marquinhos, dois que jogam juntos no PSG. Bruno Guimarães, solta o jogo para Wanderson, consegue boa bola ali por dentro para Casemiro, domina livre, ele é solto, abertura para Bruno Guimarães, carrega a bola, vem trazendo a seleção brasileira, Bruno Guimarães, soltou, curtiu para Rafinha, Rafinha na ponta direita, passagem do Wanderson de primeira para Matheus Cunha, dominou, cortou, pé direito, a bomba, jogou lá na Radial Leste, longe do gol, é só tiro de meta. Eu não sei se eu tô certo, mas é o primeiro chute da seleção brasileira de fora da área. Tudo bem que efetivamente a bola foi lá realmente para fora do estádio, né? Mas foi um bom momento, personalidade, hein? Matheus Cunha, o Brasil caiu de produção no segundo tempo, mas o Matheus Cunha, para mim, tá mostrando muita personalidade. Você viu a situação do nosso, a exigência do nosso guapo, né? Tá dizendo aqui, eliminatórias, jogo FIFA. Não teve nem conceito na defesa do Gatito, hein? Exigência, né? É jogo FIFA, jogo de Copa. A FIFA considera jogo de Copa. A placa levantou para sair o de 21. E quem tá saindo é o Vini. Mas vai sair o Cunha também. Vini saindo, Cunha saindo, entrando Richarlison 9 e Gerson no Brasil, número 7. Também aqui correu o Matheus Cunha no jogo todo, hein? Nossa senhora, principalmente no primeiro tempo. Muito bem, saem Vini Júnior e Matheus Cunha para as entradas de Richarlison e Gerson. Já a opinião de Gleger Zorzin. Linguiças da Seara, deliciosas opções para o seu dia a dia. Tem a linguiça gourmet, calabresa toscana, paio, cuiabana e muito mais. Experimente. Você encontra as saborosas linguiças Seara no Ica Atacado, com lojas em Campinas, em Santa Bárbara do Oeste, na Mega Loja em Sorocaba. Lançado o pombo, ele tentou a finta, Cáceres toca na bola. Ainda tentou evitar a saída da bola, pela linha de fundo, não conseguiu. É escanteio para a seleção brasileira. O Cáceres está jurando que a bola saiu, ou que a bola não saiu, ele conseguiu colocar pela linha lateral. Mas é cara de pau, né? Porque duas bolas saíram ali, no mínimo. Ah, cara de pau. Vamos ver quem vai bater o escanteio. Acho que é o Rafinha, né? Tá chegando o Martinelli também. 34 do segundo tempo. O Brasil ganha 1-0 e tem escanteio a seu favor. Escanteio para a seleção brasileira que busca o segundo gol para matar o jogo, para carimbar a sua vaga para a Copa do Mundo do próximo ano. Zagueiros na área, Beraldo, agora são três, Marquinhos e Alexandro. Vem para a cobrança, Rafinha partiu para a bola, pé canhoto, levantou para a boca do gol, tira a defesa paraguaia. Sobra da bola para Almirão, ele domina a bota na frente, Bruno Guimarães faz a falta. E o time paraguai pede cartão para o Bruno Guimarães, que já tem cartão. O Almirão sofreu a falta, já se levantou, tá pedindo cartão ali para o Facundo Tedio. Ele tá reclamando ali, tá sinalizando pro Gustavo Gomes. Foi uma jogada normal, né? Uma trombada. Almirão e Bruno Guimarães. Na verdade, ele fez aquela falta para matar, não para matar o contra-ataque, mas para não deixar o jogador vir pro campo de ataque. Não vi assim como uma falta para cartão, né? Eu também não. Ombro contra ombro, segue o jogo. E aí, Gleger, estas duas alterações do Brasil estão em campo, Richarlison e Gerson. O Gerson eu teria deixado até como titular, tá? E o Richarlison, eu não gosto do futebol dele. Eu acho que o Brasil perde com a entrada do Richarlison. Mas, por outro lado, ganha com o Gerson na qualidade, na chegada. O Gerson é um jogador que pisa na área, com muita qualidade, faz o time jogar. Tomara que o Richarlison faça o gol, o segundo gol, e o Brasil vença o jogo com tranquilidade. Mas eu duvido muito. E se confirmar a vitória, será a terceira vez que o Brasil, jogando neste estádio, vai confirmar a vaga para uma Copa. Em 2017 venceu o próprio Paraguai por 3-0 no dia 28 de março. E
Em 2021, dia 12 de novembro, venceu a Colômbia por 1-0, eliminatórias da Copa de 2022 e também confirmou a sua vaga para a Copa. Então, caso isso ocorra, ou seja, a vitória do Brasil, será a terceira vez que o Brasil confirma a vaga para a Copa do Mundo jogando em Itaquera. Isso está ocorrendo, o Brasil está vencendo o Paraguai pelo placar de 1-0. Bola para Beraldo. Peca em outra bola, fez o passe curtinho para Martinelli, devolveu mal para o Beraldo, que não consegue dominar. Romero recupera, deixou para Enciso, vem Paraguai, entrada na grande área, cortou, limpou, fintou, faz boa jogada, leva para o fundo, prepara o cruzamento, Beraldo. Chega bem tocando na bola para recuperar a posse da bola para a seleção do Brasil. E aí o lançamento para o Richarlison foi muito forte, a bola saiu, é lateral para a seleção do Paraguai. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre da Macaca. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo e referência em excelência na experiência do cliente. Ligue 0800 100 0102. 0800 100 0102. Casemiro cortou para a seleção do Brasil, deixou para Gerson. Ele domina, protege bem, usa o corpo, coloca a bola para a linha lateral ou pela linha lateral, o jogador paraguaio Cubas. A bola sai lateral no campo defensivo, setor canhoto para a seleção do Brasil bater. Vamos chegar a 37 segundo tempo. O Brasil está ficando cada vez mais próximo de carimbar a sua vaga para a Copa do Mundo no próximo ano. Está vencendo o Paraguai pelo placar de 1-0. O Paraguai deu uma apertada ali, o Beraldo tentou o giro, a bola saiu. Lateral para a seleção do Paraguai bater. Vem o lateral Cáceres. Paraguai que busca o empate para carimbar hoje a sua classificação para a Copa do Mundo. O empate deixaria o Paraguai com 25, o Brasil com 23. Matematicamente, o Brasil ainda não garantiria a sua classificação. Cruzamento sobe bem lá atrás, o Beraldo para cortar. Gerson com a sobra, Gustavo Gomes toca na bola. Reclama que foi atingido, Ávalos tentou com o peito, Bruno Guimarães sai driblando numa zona perigosa e conseguiu bem o passe lá na direita para Wanderson, dispara com liberdade, vem trazendo o Brasil, vem embora a seleção brasileira, Wanderson pedalou, puxou para canhota, rolou para Gerson, vai marcar, bateu, o chute bate em cima do Paraguai e vai embora. Explodiu no Gustavo Gomes e foi embora. Escanteio para a seleção brasileira. E se o zagueiro paraguaio não se atira na batida do Gerson, seria o segundo gol. Escanteio lado esquerdo, Rafinha na batida. 11h30, horário oficial de Brasília desta terça-feira. Cuidar bem do seu dinheiro é o primeiro passo para alcançar tudo o que você sonha. Para o Sicredi, você e o seu dinheiro são mais do que números, é confiança, segurança e oportunidade. Conta com o Sicredi. E a bola não saiu pela linha de fundo, não saiu pela linha lateral. Beraldo cobrou, tentou devolução para Gerson, trava a zaga do Paraguai. Almirão fica com a sobra. Ele domina, sai driblando, habilidoso, tentou o passe no comando. Alexandro chega na antecipação. Briga Almirão, toca na bola, espirrada, ela vai sobrar para a seleção brasileira com o Wanderson. Deixa a bola sai a lateral para a seleção brasileira bater. Um pouco depois da risca no meio campo, setor direito, o Wanderson já cobra e recuou para o capitão Marquinhos. Rocha Autopeças oferecendo o melhor para você. Acesse o site rochaautopeças.com.br, escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você e agilize seu orçamento. Terminando o jogo, vamos direto para a rede, para a repercussão. Formações, tem a coletiva do Ancelotti, tem muita opinião, bate-papo, tem a zona mista de Brasil e Paraguai. Até aqui 1-0 para a seleção brasileira. Quase 40 minutos de segundo tempo em Itaquera. Domina Alexandre para a seleção do Brasil. Gerson está um pouquinho mais à frente. Beraldo aqui domina. Parou, prendeu, olhou, pensou com a canhota. Ele volta a bola para Marquinhos. Marquinhos domina, ultrapassa a área marcatória. Vem trazendo a seleção para o campo de ataque. Empurra na direita para Rafinha. Rafinha encara a marcação. Toca na bola Júnior Alonso. A sobra da bola volta ainda para Rafinha. Ele brigou e recuperou. Bobadilha na marcação. Bruno Guimarães para Casemiro. Casemiro para Rafinha. Dominou, cortou, limpou, fintou, reclamou de falta. Richarlison, a sobra, ele caiu, a turma na seguir. Na sequência, a bola bate no braço do Gerson e agora ele para o jogo. Jogo parado, falta para o Paraguai. O Brasil foi prejudicado nessa, o Rafinho tomou um tranco lá, ó. Foi falta. Aí deu vantagem, o Richarlison tropeçou na bola e perdeu. O Brasil foi prejudicado e também tomou um toco por baixo também. 2 faltas e o juizão, que é bem fraquinho, não marcou. Teremos mais 2 alterações na seleção do Paraguai. 17 e 13. 17 e 13 entram. O Almirão foi o primeiro que saiu. Agora o Almirão saiu. E o outro já a gente vai informar para você. 40 minutos e meio segundo tempo. Placar de 1-0 para o Brasil, com marcado pelo Vini Júnior. Não está valendo nada. Ávalos e Alexandre estão se pegando. Facundo Têdio está apontando. O que aconteceu ali?
O torcedor invadiu o campo, tá tirando uma selfie. Ai, ai, ai. O cara tava tirando uma selfie, ele invadiu o campo. Tava tirando uma selfie, parece ali com o Beraldo. A gente sorri, ironicamente, né? Mas assim, que é uma cena hilária. Mas isso é profundamente lamentável, né? O cara invadiu o campo para tirar uma selfie. É o tal do cara que gosta de se aparecer, né, Sérgio? Isso é uma várzea, né? Uma tremenda várzea. Meu Deus do céu. E aí, quem é que entrou? Já vamos confirmar. Levantamento do programa de ataque, tentou Ávalos de cabeça, sobe lá atrás, afasta a defesa. A sobra da bola volta para a seleção do Brasil, falta marcado, o jogo tá parado, tem falta para fazer a cobrança da seleção brasileira. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes, eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. 41 minutos e meio, segundo tempo. Brasil sai errado, Bruno Guimarães perde a bola para Enciso, dominou linha lateral da grande área, faz boa jogada, cruzou, Alexandre e Alisson saiu do gol, Alisson para defender. Quase o Alexandre dá um bico na bola, hein? Quase atinge o próprio Alisson. Alisson foi atento e fez a defesa. Confirmando 1-0, Brasil na frente, Edu Pinheiro. Mas geral aqui na rodada, acabou Bolívia 2, Chile 0, acabou Uruguai 2, Venezuela 0, acabou Argentina 1, Colômbia também 1, segundo tempo de Peru e Equador 0-0. Se o Brasil vencer, está lá, Bolis. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. E o Brasil pode ficar mais próximo da classificação agora. Vem bola para o grande ataque, bola para Rafinha, recebeu de Wanderson, puxou para o pé esquerdo para bater, rolou Bruno Guimarães, tentou a bola enfiada para o Wanderson, tira a defesa. A bola volta para a seleção brasileira com Beraldo meteu na esquerda para Gerson, recolheu, dominou, entraram Sandes e Gamarra na seleção do Paraguai para saídas de Júnior, Alonso e Almirón. Bola para Casemiro, ajeitou, domina, parou, prendeu, olhou, pensou, voltou para Beraldo, já vem Danilo. Vem Danilo na seleção brasileira. Domina para o campo de ataque, tenta o Brasil com Marquinhos para Wanderson curtinho para Bruno Guimarães, recolheu, dominou e sofreu a falta. Jogo parado, é falta para a seleção do Paraguai, contra o Paraguai, para a seleção brasileira bater. Eu disse agora há pouco, aliás no primeiro tempo que eram 3 jogadores do Flamengo, mas na verdade são 4. O quarto é o Danilo, aquele não joga no Flamengo, né? Vai entrar já. E vai sair o número 13 no Brasil, Wanderson. Vem aí Danilo com a 2. Novidade de Carlo Ancelotti, aniversário do dia, ou aniversariante do dia. Vai jogar Danilo como zagueiro, né? Então o Brasil termina o jogo com 4 zagueiros, né? O Danilo... hoje o Danilo é zagueiro. Marquinhos, Alex e o Lucas Beraldo na lateral esquerda. E aí, Gleger, foi bem o Wanderson lateral no jogo? Olha o Brasil chegando com Rafinha, dominou a linha lateral da grande área, parou, prendeu, olhou, pensou, rolou Bruno Guimarães, limpou, vai marcar, bateu, espalma, Gatito! Ele recebeu, ameaçou bater, finta seca pra cima do marcador, soltou a bomba, Gatito, espalma e manda pra fora. Essa dá pra conceituar, Gleger? Essa eu vou dar pra conceituar. Antes eu vou responder a sua pergunta. O Wanderson é um bom jogador, né? Para mim, fez a função que foi determinada a ele ali, foi bem o Wanderson. E essa do Gatito, 7,84. 44 minutos, Rafinha vem para a bola, cruzamento fechado para a boca do gol, subiu, tirou lá dentro o Bobadilha. Martinelli vai brigar, chega o Sandes, tentou tocar na bola, Gamarra, volta no peito do Rafinha, ele mata no peito, coloca no terreno, para Casemiro, de novo para Rafinha, Rafinha vai encarar a marcação do Sandes, parou, prendeu, olhou, pensou, rolou, bico na grande área, Casemiro, tentou o passe para Bruno Guimarães, a bola foi desviada, ele prefere proteger para deixar a bola sair, a bola sai, saiu. A bola saiu, é escanteio para a seleção brasileira, CH. Outro que tá jogando um bolão, hein? Bruno Guimarães. Aparecendo na frente, marcando, saída de bola, incansável, chutando no gol. Grande nome da seleção brasileira que tem escanteio, Bolis. 45 minutos e segundo tempo, 1-0 para a seleção brasileira. Rafinha vem pra bola, vem por baixo a cobrança, Beraldo devolveu pra Rafinha, dominou, encarou a marcação, balançou, tentou a finta, para bater no Bobadilha e saiu mais pela linha lateral. É lateral para a seleção brasileira bater. Aroma das Ervas tem uma linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados, mais praticidade e máximo de sabor às suas receitas. Presente nos melhores supermercados de hortifrutis, acesse aromadeservas.com.br.
youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Ainda dá tempo de você deixar o seu like na nossa live. youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Segue também no Instagram Rádio Bandeirantes Campinas. Segue o Boles, @Leandro Boles, 2 L's e S, o CH, o Gleger, toda a nossa equipe. Mais 4, né, CH? Isso! Gerson trabalha a bola no campo com o Beraldo, pressionado pelo Ávalos do meio campo. Ele recua para o goleiro Alisson. Alisson dá um passo para trás e levanta a bola para o grande ataque. Toca na bola, tentou Rafinha. Rafinha divide com o Sandes. A bola acaba saindo lateral para a seleção do Paraguai bater. Estamos com 46, vamos a 49, Brasil pertinho da classificação matematicamente para a Copa do Mundo. Voltará a campo pelas eliminatórias em setembro, 2 jogos na Bolívia, em La Paz, contra o Chile. Já desclassificado, jogando no Brasil para fechar a sua participação nas eliminatórias da Copa. Neste novo comando na seleção brasileira com Carlo Ancelotti, hoje o aniversariante do dia. Vem o Brasil, ou tentava vir. Danilo mete lançamento para Rafinha, foi muito forte. Gatito saiu do gol, deixou curtinho para Gustavo Gomes. Pé direito na bola, o zagueirão do Palmeiras faz a abertura aqui na ponta. Deixou para Cáceres. Gustavo Gomes está jogando hoje, depois vai para o Mundial, defender o Palmeiras no Super Mundial, que você vai acompanhar também aqui na Rádio Bandeirantes. A estreia do Palmeiras é domingo, 7 da noite contra o Porto. Bola aqui atrás para Marquinhos. Marquinhos levanta para Gerson. Ajeita, domina para a seleção do Brasil. Gerson, que também estará no Mundial de Clubes. A abertura do Casemiro na ponta para Richarlison. Recolheu, dominou, vai encarar a marcação. Chegou, tocou na bola o zagueiro no primeiro, no segundo lance, até a bola sair. Cáceres toca na bola, a bola sai, a lateral para a seleção do Brasil. O Paraguai já não demonstra forças para empatar o jogo. O Brasil vai vencendo, vai conquistando a vitória e carimbando a sua classificação para a Copa de 2026. O Brasil que jamais, a única seleção pentacampeã, a única seleção que jamais ficou de fora de uma edição de Copa do Mundo. Mesmo aos trancos e barrancos nas eliminatórias deste ano, o Brasil vai carimbando a sua classificação, ultrapassando o Paraguai, chegando a 25 pontos. A Argentina já está lá, o Equador muito próximo, assim como o Uruguai. A Colômbia está brigando, também o Paraguai. A Venezuela nesse momento é a 6ª colocada. A Venezuela é a 7ª colocada. Neste momento indo para a repescagem, está brigando ali com o Peru, com a própria Bolívia, mas a seleção da Venezuela, mesmo após a derrota contra o Uruguai, briga, está neste momento na 7ª colocação, mas o Brasil não tem nada a ver com isso, está vencendo por 1-0, está buscando o segundo gol, cruzamento lá dentro, tirou a defesa, a bola sai, lateral para a seleção brasileira bater. Internet premiada com ultra velocidade 100% fibra ótica, a partir de apenas R$ 79,99 ao mês, é com a Desktop. Ligue 0800 100 0102. Brasil cobra o lateral, bola solta ali na ponta, tentou Bruno Guimarães o cruzamento, ele ganha escanteio e vibra com a galera. É escanteio para a seleção brasileira. Desktop é no 0800 100 0102, 0800 100 0102. Escanteio para o Brasil, pertinho da galera. Rafinha chama o torcedor do Brasil. É verdade que poucos respondem, né? Pelo menos ali com os braços. Ele vem para a cobrança. Vamos chegar a 49. Os 4 minutos estabelecidos pelo árbitro Facundo Tédio para o acréscimo. O tempo acrescido. O Brasil faz a finta com o Bruno Guimarães, deixou para Gerson. Gerson dominou, olhou para a entrada da grande área, rolou sem olhar, nem estava atento ali o Martinelli. Chegou cortando a defesa, mas a sobra volta para a seleção do Brasil. Danilo para Rafinha. Rafinha vai encarar a marcação. Ele sai da ponta, vem para meia. Ainda Rafinha sai driblando, costurando até perder a bola. Ávalos recupera, solta curtinho para Sandes. Sandes recolheu, dominou no momento em que apita. O árbitro acabou! O Brasil está na Copa do Mundo de 2026. Vence o Paraguai pelo placar de 1-0. Mantém o sonho de conquistar o hexacampeonato. O Brasil está garantido na Copa do próximo ano. A primeira vitória do aniversariante Carlo Ancelotti no comando técnico do Brasil. Deu Brasil, gol de Vinícius Júnior no primeiro tempo. 1 para a seleção brasileira, 0 para a seleção do Paraguai. O Brasil carimba sua classificação na Copa do Mundo. Eto Pinheiro. Público 46.316, 46 mil
É o que sempre dá, né, na Neoquímica, e a renda de 12 milhões e 700, hein? Mas também cada preço sensacional. O Brasil está lá. Um abraço, Bolis! Valeu, Edu! Um grande e forte abraço pra você e até a próxima! Se Deus quiser. Oi, CH, destaque final. O Brasil está lá, CH! Está lá classificado e volta a campo dia 4 de setembro contra o Chile no Brasil e depois no dia 9 de setembro joga contra a Bolívia. Aí fecha a conta, passa a régua e acaba as eliminatórias, mas o Brasil nesses 2 próximos jogos pode fazer muitos testes, porque o Brasil já está na Copa do Mundo do ano que vem. Boa noite, Edu! Boa noite, grande abraço, até amanhã você no nossa área aqui na Rádio Bandeirantes 11h30 e ao meio-dia lá com o Batista na TV, né? Nos Donos da Bola. Oi, Greg, dá um pitaco, só dizendo que Bolívia 2, Chile 0, Uruguai 2, Venezuela 0, Venezuela perdeu, o Brasil ganhou, então o Brasil se classifica com 2 antecedências. Argentina 1, Colômbia 1, a Argentina faz tempo já está lá, e Peru e Equador estão em 0-0, segundo tempo. 1-0, um rápido pitaco, hein, Gregger? Vale a classificação, né? O Brasil está na Copa do Mundo. Era temerário essa classificação lá no começo, né? Mas o Brasil foi lá com muita contundência, venceu o jogo. A estreia do Ancelotti, 6 pontos disputados, 4 conquistados, isso é importante demais. Então, parabéns ao Brasil. E agora, né, Edu, agora tem tempo para ir para o Ancelotti trabalhar mais, para ver mais jogadores, para reavaliar algumas situações na seleção. Mas eu gostei do que vi hoje. Né, do empenho, da dedicação, da concentração dos jogadores. O Brasil em todo momento, vencendo o jogo, passava ali um aperto ou outro, mas em nenhum momento foi pior no jogo e para mim controlou toda a partida e mereceu a vitória, mereceu o resultado. Mais uma vez, parabéns à seleção brasileira que está na Copa do Mundo de 2026. Edu? E para você uma grande semana, Gregor. Até a próxima. Para você também, Edu, um grande abraço e na próxima estaremos juntos, se Deus quiser. E claro, um abraço pro amigo ligado na Bandeirantes. Valeu, Edu, boa noite. Esse é Gregor Zorzinho, terrível, hein? Gregor é terrível. Olha, então, 1-0, gol do Vini Júnior, a 43 do primeiro tempo. Trabalhos técnicos aqui de Campinas, do Gil Kleber do comando, Lucas Pessoa no YouTube, Pedro Piscinato na nossa mesa de operações. Gente, seguimos em rede nacional. Vem aí o apito final com toda a rapaziada de São Paulo, o Cabão de São Paulo, desse Brasil 1, Paraguai 0, Brasil classificado. E a gente volta a qualquer momento, né? E lembrando que sábado tem 17 horas, Ponte ABC, e domingo... 19 horas do Brinco tem Guarani e Itabaiana, é o brasileiro da Série C. Até a próxima, se Deus quiser. Se Deus quiser. Jornada Esportiva. Oferecimento Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiaria e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102. Futebol é com a Bandeirantes. Vai, 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 futebol. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Eu vou pedir para fazer o programa longe do prédio. Eu vou começar a fazer no outro estúdio. Ai, meu Deus do céu. Pretzel, Quessola, fiquem à vontade. Vocês votam em quem para craque Bandeirantes, a vitória do Brasil 1-0 contra o Paraguai, hein, senhores? Eu vou votar... Cara, eu vou votar no Casemiro pra mim, melhor em campo. E aí, Quessadinha? Eu vou de Martinelli. Acho que o Martinelli jogou muito bem, viu? Vou de Martinelli. O Vini fez o gol, cobrava-se, né, que ele fizesse gol, mas gostei do quarteto, mas acho que o Martinelli, numa média, ele foi bem no primeiro tempo, foi bem no segundo tempo. Eu vou ficar com o Martinelli.
Bom, então vamos lá. O Quesada vota no Martinelli. O Pretzel vota no Casimiro. Eu acho que os repórteres estão em deslocamento na Neoquímica Arena. Então eu acho que eu vou acioná-los e eles não vão falar. Mas eu vou testar mesmo assim. Alô, Breno Miliose. Tá aí, Miliose? Tava na cara, né? Alô, Fabiane. Também não vai responder. Eu sou um idiota, né? Eu já sei que eles não vão falar que eles estão em deslocamento, mas eu chamo mesmo assim. Então, Puzóvio, você será o responsável. Você vai desempatar a parada. Você vai com o Pretzel ou vai com o Quesada? Aí você me colocou em saia justa. Se vira, irmão. Vai, velho. Vamos Vamos de Martinelli, vai. Martinelli. Aí, e aí, mestre? Sem problemas. Né? Essa nova geração, né? Suscetível a algumas coisas. Só não vai ter mais memória também, né? Todo domingo. Mas não sofreu a pressão no estúdio, ou pelo menos não se importou. Poderia ter voltado. É o que você pensa. Não conheceu os bastidores. Se você visse o bastidor aqui, ai meu Deus do céu. Ô, gente, claro que a gente tá só fazendo uma brincadeira aqui também, viu? O pessoal tá bravo com a gente aqui. Não, tal, o Valdir Severino reclamou pessoal. que a gente ironizou a seleção. Isso é brincadeira, cara. Trazer o sentimento, pô. O povo não gosta de... não entende. Exatamente. Não, pô, tá tudo muito chato, né, rapaziada? Se a gente tiver um pouquinho motivo pra dar uma risada. O Brasil na Copa, com 7 vagas. Né? Classificamos. Então, isso é por isso que é uma ironia. Óbvio que o Brasil tá na Copa. Ô, Paulista parada hoje, hein? Verdade. Nossa, verdade. 3 milhões de pessoas comemorando. Agora, o detalhe interessante é prender um cara com uma faixa do Corinthians, mas o futebol tá muito chato, né? Tá louco. O estranho do Corinthians. Que será que isso, o cara não pode entrar com uma camisa, uma faixa do Corinthians? Que vergonha. Ridículo. E tem uma outra situação lamentável que eu quero até falar com o Fabiane. Só quero mandar um abraço pro Sidney Garcia. Obrigado, viu, Sidney? Valeu pelo carinho aí, pela mensagem, muito legal aqui. E o negócio é o seguinte, viu? O Luiz Fabiani publicou na rede social, e eu li, ele falando o seguinte, ó, faixa no setor norte, onde fica organizado do Corinthians, geralmente na Neoquímica Arena. Exigimos a reforma do estatuto. E aí, o que aconteceu? Pretzel, Quesada e ouvintes, a polícia mandou tirar. Mas qual é o problema? E retirou alguns torcedores que estavam no estádio também. Não, talvez o seguinte, né? Se fosse uma faixa, né? Queremos a reforma tributária ou a reforma política. Será que eles deixariam também? Porque é jogo da seleção, né? É só pensando nisso, cara. Não deixaram ir com camisa de times e não pode botar uma faixa no estádio do Corinthians. Né, cara? Pô, cara, é muito chato, mas o jogo é da CBF. A CBF não manda no futebol brasileiro, né? Ela tenta, como é que é? Ela organiza, eu ia dizer, o futebol brasileiro, né? A CBF, ela se impõe ao futebol brasileiro. Certo? É só isso. Ela não... Mandar é que os clubes deixam mandar, né? Porque os clubes poderiam ser independentes. Agora, não permitir que coloque uma faixa, os corintianos que estão lá sempre. Qual o problema nisso? Eu tô achando bem ditatorial isso aí que aconteceu. Eu também acho, eu tô contigo também. E tem uma coisa mais louca, viu, Pretzel e João Paulo Capelanes? Capaz de entrar alguém com uma bomba aqui e ninguém fazer nada. É na verdade. É verdade. E se preocupar com uma faixa que, enfim, é até pode ser até discutível isso, mas eu acho que tem coisa mais importante para a segurança do público num grande evento como esse, né? Com quase 47 mil pessoas. Ó, ticket médio R$274, viu? Então, só para repetir, renda R$12.706.050,05 para um público pagante de 46.316 torcedores. Um belo público, né? Belo público. Indiscutível. Claro. Mas no craque Bandeirantes você perdeu a votação. Não tem problema, mas tu acha que a CBF não fatura 12 milhões de renda? Porra, meu Deus do céu. Que fase, que fase. E a Série E do Campeonato a Série EFG dava pra fazer. Como é que faz aí? Era só... É verdade, hein? Só com a grana de hoje já dava pra fomentar alguma coisa do futebol brasileiro. Era só desmembrar a Série D. Bonitinho, se organizar todo mundo, no final das contas, fica feliz da vida. 11h51, vem aí a abertura, apito final. É Brasil na Copa, Martinelli. O craque Bandeirantes da vitória do Brasil. Brasil 1, Paraguai 0 e Ulisses Costa narrou o gol do Vini Júnior. Dessa forma aqui, é nóis, é Brasil na Copa! Brasil, Brasil, Brasil! Ulisses Costa! Para o setor de direita, para ataque, vai para a finta, ele prende, mas tentou o toque de letra, 1, 2, 3 para marcado, ganhou dos 3, vem para a finta, aperta a seleção brasileira, tentou ganhar, ganhou jogada, vai ser o gol, Vini Júnior, tocou!
Brasil, do Brasil, do Brasil! Vini Júnior, o Rafinha, vieram 3 jogadores da seleção do Paraguai na marcação. Júnior, alô, Salderete, Gomes em cima dele. Ele ergueu a cabeça, balançou, travou, ganhou com muita, mas ele ganhou com muita vontade. A bola sobrou para o Matheus Cunha, que deu tapa na bola, passou na velocidade, ergueu a cabeça já na linha lateral da pequena área, deu para trás e o Vini Júnior entrou do jeito que deu, solando, tocando do jeito que deu na bola, depois do cruzamento do Matheus Cunha. Vini Júnior, com emoção maior do futebol, e essa emoção, Vini Júnior, que você proporciona à torcida brasileira no aniversário de Ancelotti. O presente é de Vini Júnior, que ele tanto conhece, que tanto títulos deu dele no Real Madrid. Agora Brasil 1, Paraguai 0, gol que classificou o Brasil para a Copa do Mundo de 2026. Alô, Jornada Esportiva. Oferecimento Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 2188-9000. Nakata, pode contar. Alta performance é com amortecedor HG Nakata. Grupo Souza Lima, em segurança e serviços todo cuidado é pouco. Escolha quem cuida muito. Disney Plus, todos os jogos do Brasileirão Série B, só na Disney Plus. Cio, se o importante é qualidade, não confie em qualquer fio, viu? Fios e cabos elétricos tem que ser Cio. Se é Cio, pode confiar. Tigre, com Tigre até obra perdida dá certo. Consórcio Volkswagen, faça uma simulação. consórciovw.com.br. E Estrela Bet, ative o efeito estrela, vem pra Estrela Bet, simples e num instante. Futebol é com a Bandeirantes, vai, futebol! Apito Final, na Rádio Bandeirantes, o pós-jogo completo. 11h55, abraço especial pra você que acompanha o microfone da Rádio Bandeirantes. Aqui é a Rádio Bandeirantes, é Brasil na Copa. Quero de novo aquela trilha aí, ó. Só uma sublinhada antes. Alexandre Pretzel tá indignado aqui assistindo o jogo do quê? Do Equador. O que tá acontecendo, Pretzel? O Valência acaba de entrar, e daí? Tá descontado porque ele tava se recuperando de lesão, certo? Não vinha jogando pelo Inter. Isso é uma vergonha, o Inter não se posicionou, ficou em silêncio. Quinta-feira tem Atlético Mineiro e Inter, jogo importantíssimo. Certo, o Inter pode entrar na zona de rebaixamento na quinta-feira. Olha. E aí o Valência, olha lá que comportamento, hein? Parabéns, hein? Parabéns. Os caras botaram ele em campo, hein? Mas qual o problema? Ele não tá recuperado? Não tava totalmente, cara. Não. Foi pra lá descontado, viu? O Inter divulgou uma nota no dia 1º. Viu? Né? Depois da convocação, lembra? O Plata e o Valência foram convocar, certo? Sim, o Plata já voltou pro Rio com lesão no joelho. Perfeito. Ok? O Flamengo protestou. O Inter divulgou uma nota no dia 1º de junho. Dizendo que o Valência não tinha condições de jogo. Hoje é dia 10, ele tá em campo. Recuperou em 10 dias. Ótimo, lindo, maravilhoso. Sem ter jogado há um mês. Dá licença, né? Assim, ó, Valência, um abraço. Abaixo da linha do Equador pra ele. Pô, ele deu o título do Campeonato Gaúcho pra você. Ótimo, tá ótimo. Falta. Parabéns pra ele. Então tá bom. 11h56, daqui a pouquinho entrevista coletiva. Oi, fala que essa dia. Um pouco de amor no coração, Pretzel. Tá vendo? Valência. Quase classificou o Inter pra semifinal da Libertadores naquele ano lá, pô. Quase. E aí, Pretzel? Não, cara, eu fico preocupado é que vocês estão passando mão aí em disciplina isso aí, cara. O cara não joga pelo time que paga o salário dele, mas entra em campo num jogo que não vale nada pro Equador. Tá classificado pra Copa já. Esse foi o desabafo de Alexandre Pretzel, muito conteúdo. Porque quando toca, resvala, cita, menciona o Esporte Clube Internacional, mexe com o sentimento deste gaúcho de quase 2 metros. Tá repercutindo muito a renda do jogo da seleção aqui na rede social. Achei barata ainda, viu? Porque geralmente dá 20 milhões, 20 e poucos milhões, as 12 milhas é uma brincadeira, né? Os caras estão impressionados com a renda aqui, o pessoal ticket falando. médio é o quê? 200 e poucos reais? Mas parabéns à CBF, quer dizer, parabéns internos, porque não divulgavam a renda antes, né? É verdade. Agora com o Samir hoje divulgaram.
Então é um avanço? Não, é uma obrigação, né? É uma obrigação. Prestar esse esclarecimento para a opinião pública. Né? Parabéns por fazer o óbvio, né? Para fazer o básico, né? Mais ou menos isso. Bom, o negócio é o seguinte, gente. Ó, ô Bruno Puzóvio, vamos fazer a participação da galera. Tem o quadro Alô Torcedor aqui, ó. Você que tá saindo da Neoquímica Arena, cadê aquela trilhazinha? Põe uma trilhazinha alegre aí. O Brasil tá na Copa, Rafael Palmeira. É Brasil na Copa. Pode colocar o tema, pode colocar o que você quiser, meu irmão. Aqui é o apito final que vai até as 8 da manhã, se deixar. Vamos invadir pro Pulo Gato, primeira hora, Jornal Gente. Vamos ficar aqui a madrugada inteira. Ó, daqui a pouquinho os repórteres estão na Neoquímica Arena e vão acompanhar a zona mista, as coletivas e falaremos também, sabe de quem? De Neymar. E por quê? Ah, Capela, que chato, o que tem a ver o Neymar? Gente, atenção. O Neymar, hoje, rolou o leilão, né? É leilão que fala mesmo? É leilão do Neymar, né? Leilão do Instituto Neymar Júnior. E o Band Esportes, como de praxe, fez e faz a cobertura desses leilões. E o Elia Júnior bateu um papo com o Neymar, que você vai acompanhar de forma exclusiva. Nenhuma outra rádio, nenhuma outra televisão tem esse bate-papo. Só a Rádio Bandeirantes e o Grupo Bandeirantes de Comunicação. Então agora você vai ouvir um trecho do bate-papo exclusivo de agora a pouquinho. Elia Júnior e Neymar Júnior. E aí, Elia, qual é a boa? O Neymar volta, não volta, renova, não renova. E aí, Elia? Fala, menino Ney! Olá pessoal, boa noite. 33 é um número mágico. 33 com certeza é a idade onde a emoção dá lugar à razão. 33 é a idade de Neymar. Seja bem-vindo, Neymar. Boa noite. Obrigado, boa noite. O Neymar, essa é uma idade onde a gente tem mais razão e menos emoção, mais certezas e menos dúvidas? Não, acho que não. Acho que você pode me dizer melhor do que eu. Eu tô mais velho, né? Já passei dela, né? Eu acho que muitas vezes, independente da idade, você age na emoção. Né? Você não controla os seus sentimentos, você não controla as coisas que você faz, né? Eu tô dizendo isso porque eu fiz isso na última semana, né? Acabei agindo na emoção e acabei, né, complicando o meu time. Então eu tô falando por isso que eu estou dizendo. Mas eu acho que 33 já é uma idade de muita responsabilidade, de maturidade, e eu sei bem disso. É interessante, né? Porque eu comecei, primeiro te vendo com 14 anos e também vendo o Instituto com o primeiro ano. São coisas que caminham muito juntas, né? O Neymar de 14 anos chegando a 33 e o Instituto Neymar Júnior começando no primeiro ano e chegando a esse 10º ano. Essa trajetória, como é que é a trajetória do menino em paralelo à trajetória do Instituto, Neymar? Cara, mudou muitas coisas na minha vida, né? Dos meus 14 anos eu não tinha nada, né? Era simplesmente uma promessa, um menino cheio de sonhos, sem plano nenhum, só querendo viver tudo aquilo que eu estava vivendo, que era jogar futebol, jogar no Santos, era me tornar um jogador e mudar a vida da minha família. E eu consegui fazer muito mais do que isso, né? Me tornei um dos melhores jogadores do Brasil, me tornei o artilheiro da maior seleção do mundo, que é a seleção brasileira, né? Fiz gols em times que eu sempre sonhei em jogar e consegui mudar a vida da minha família, a vida dos meus amigos e a vida de todas as crianças que passaram pelo Instituto. Então isso para mim não tem coisa melhor. Eu acho que tudo que eu pedi a Deus, né, tudo que eu comecei a sonhar, Ele me deu o dobro. Então eu sou muito grato com tudo isso. Como é que ele dá com a pressão, Neymar? A gente sabe muito bem, cada um de nós tem que dar sempre resultado, cada qual dentro do seu tamanho, dentro do seu espaço. Essa pressão é uma pressão que às vezes faz a gente tropeçar, às vezes faz a gente cair, mas faz a gente levantar também. É uma pressão que te incomodou em algum momento? Com certeza. Acho que a pressão ela tem em todos os trabalhos, né? É óbvio que um trabalho ou outro é mais, por exemplo, o meu trabalho tem mais pressão do que o seu. Mas o seu também tem uma pressão muito grande. Tem que dar resultado, se não der ibope... Tem que dar resultado. É isso que eu tô falando. E eu dou os dois, né? Resultado e ibope. Só que tem muitas coisas que fogem do meu controle, né? Se fosse só pelo meu trabalho, só pelas coisas que eu faço em campo e pelo que eu me tornei, eu acho que a falação, né, que existe em torno do meu nome seria completamente diferente. Mas não, querem entrar na minha vida pessoal e quando entra na minha vida pessoal, as pessoas não falam das coisas boas, falam de algumas atitudes que eu tive ao longo do caminho, erradas, equivocadas, como todos já errei, óbvio, e eu não vou parar de errar porque nós estamos em
em constante aprendizado e evolução. Então, nós somos seres humanos e vamos errar e vamos aprender. Mas em relação à minha vida, em relação à pressão, eu sou um cara muito tranquilo quanto a isso. Estou me acostumando mais no Brasil, porque no Brasil é todo dia uma notícia diferente, meu nome em todos os lugares, onde não tem que estar, então, mas faz parte. O fato do Santos, em parceria com o seu pai, terem adquirido aquele terreno na Praia Grande, perto do seu instituto, significa que a proximidade do Neymar com o Santos é ainda muito maior? A história do Neymar vai continuar com o Santos? Sempre foi. A minha história com o Santos nunca vai desgrudar. Eu nasci no Santos e eu quero morrer ali. Santos é a minha casa, Santos é o time do meu coração. E eu estou fazendo tudo que eu posso para poder ajudar o Santos, de todas as formas, dentro e fora do campo. E obviamente que infelizmente hoje eu ajudei mais o Santos fora do que dentro, né? E não era esse o objetivo, obviamente, né? Vim para me recuperar, para recuperar a minha felicidade, né? Voltar a jogar. Sabia que ia enfrentar muitas lesões e estou nesse processo, estou me readaptando, né? Readaptando o meu corpo, me esforçando o máximo para voltar ao meu melhor. Porque eu quero estar no meu melhor, não é porque as pessoas estão falando ou para provar nada para ninguém, porque eu não preciso provar nada para ninguém. Eu quero fazer porque eu amo jogar futebol. E eu estou em busca disso, então estou muito, muito feliz no Santos hoje. Santos é a minha casa. Hoje meu pai está fazendo, né, ele tem mais crédito do que eu ali, de estar fazendo tudo que ele está fazendo no Santos junto com o Marcelo Teixeira. E eu acho que o Santos tem que continuar nesse caminho para voltar a ser um dos maiores. De 0 a 10, a sua chance de continuar no Santos? 7. Opa, estamos bem. Tamo bem. A seleção brasileira hoje tem um treinador que tem tamanho, qualificação, e o futebol é coletivo. Uma das vezes que eu vi, que eu me emocionei mais na vida foi agora na Copa do Mundo de 2022, quando eu vi o olho do Messi. Eu consegui descer ali os degraus que davam acesso ao campo depois da conquista do título mundial. E eu vi ali uma alegria que poucas vezes eu vi no rosto de alguém. Ou seja, tem coisas que o dinheiro não paga. Futebol é coletivo, futebol precisa de treinador. Você acha que a seleção está nesse caminho agora para ter você? Com certeza. Acho que o Messi foi um alívio para ele, na verdade, né? Porque eu acho que tudo que eu passo na seleção brasileira ele passou. E foi mérito dele de persistir, de se reerguer, de tentar de novo, de tentar até a última. E óbvio que foi mérito mais ainda dos companheiros dele, que fizeram por onde e conseguiu ajudá-lo, né, a vencer a Copa do Mundo. Porque como você falou, futebol não se joga sozinho, não é um tênis da vida. Futebol é coletivo, então nós precisamos de todos, desde o goleiro ao último jogador do banco de reserva e também o treinador, que é muito importante. E hoje nós temos um treinador mundial, que é um dos maiores da história, e nós temos que aproveitar. Nós, jogadores, temos que aproveitar. Hoje eu cheguei atrasado no instituto porque eu estava lá. Como é que foi a conversa? Foi boa. A conversa foi boa. A gente já tinha conversado pelo telefone antes, mas eu fui só vê-lo, ver os jogadores. Te chamam de presidente ainda? Chamo, mas é porque eu sou mais velho, né? Desde então. Mas enfim, eu fico feliz de ver todos ali. Tenho um carinho muito grande por todos os jogadores, eles sabem disso. E óbvio que o respeito que eles têm por mim, eu também tenho por eles. E o que eu puder fazer pela seleção brasileira, até o último suspiro que eu tiver de energia e força jogando futebol, eu vou fazer. Tá claro que nós estamos no final já, mas você está mais perto da seleção do que você imaginaria nesse momento, principalmente porque a gente está um ano... Eu sempre estive perto da seleção brasileira. Eu sempre estive perto da seleção. Em todas as vezes, em todas as convocações, sempre estive perto, nunca estive longe. Todos os treinadores podem te falar isso, ou se já não falaram, né? Eu sei que continuo nos planos e eu preciso voltar à minha forma física 100%. Então é isso que eu quero fazer, ainda mais nesse parão que vai ter agora. Então vou me dedicar bastante para voltar muito bem. Maravilha, Ney. Fico muito feliz. Um abraço, obrigado. Esse sorriso aí fazia tempo que a gente não via. Você tá mais alegre? Eu tô feliz, eu tô em paz. Sempre. Mavi linda chegando. Muito obrigado. E a gente sabendo que dessa vida é o que a gente vai levar. Boa sorte para você, viu? Tudo de bom, viu? Muito obrigado. Boa sorte, a gente se cuida. Tchau.
Bate-papo exclusivo do Band Esportes no Instituto Neymar Júnior, o leilão do Neymar. Pra quem não sabe, o Neymar obviamente não foi convocado pelo Ancelotti, recuperando de lesão, aquela história toda, mas ele esteve no Instituto Neymar Júnior durante o leilão, durante o jogo da Seleção Brasileira, concedeu esse bate-papo exclusivo com o Elia, e eu acho que o mais importante da entrevista é, de 0 a 10, qual é a chance de ficar? Neymar, palavras dele, 7, e aí? 70%, os outros 30% deve ser alguma análise de mercado, né? Ou de repente esperando alguma proposta, não sei, ou estudando alguma proposta, mas 70% é um percentual alto e a declaração de amor dele ao Santos, né? Então essa é a tendência, provavelmente ele renove o contrato. Né? E aí, Quesada, o que você pode tirar um pouco aí desse bate-papo que o Neymar concedeu há poucos minutos pro Band Esportes? Eu acho que é sempre legal ouvir as pessoas, né? Agora, assim, ele vive no mundo dele, né? É o mundo do Neymar. Né? Então, o que a gente acha dele, ele não acha de si mesmo, né? Tá tudo bem, tá tudo legal. Ele tem o tempo dele, né? Eu não sei se a gente que tá errado, ele que tá certo, né? Bom, pra ele a gente tá errado, né? Porque ele vive num mundo que é... Bom, não sei, a gente quer o Neymar, um outro Neymar, né? Um Neymar competitivo, um Neymar jogando sábado e quarta-feira, um Neymar classificando o time para a Copa do Brasil, um Neymar sendo artilheiro do Santos, um Neymar colocando o Santos no G4 do Campeonato Brasileiro, um Neymar aqui na Neoquímica Arena jogando hoje contra a equipe do Paraguai, não é? Isso é o que eu projeto para ele. Mas talvez eu esteja errado, né? Eu não sou dono da verdade, enfim. Talvez eu esteja errado, né, João Paulo Capelanes, hein, Pretzel? Eu tô errado, acho que eu tô errado. Ele tá certo. Tem que ser do jeito dele. Enfim. Esse jeito dele, pra mim, e você sabe que eu gosto muito do Neymar, acho que se ele tiver em alto nível, ele vai ajudar muito a seleção brasileira, porque é o diferencial, não é? É o diferente e tal. Mas esse Neymar que voltou pro Santos, que a gente tá vendo aí, esse não me engana, não. Eu tenho algumas questões aqui, daqui a pouco a gente volta a falar sobre o jogo, mas como é alguma coisa exclusiva, feita pelo Grupo Bandeirantes, a gente está obviamente valorizando e ressaltando, afinal de contas, gente, é em cima do Neymar. O Neymar que conversou com o Ancelotti em algumas oportunidades, eles bateram papo, obviamente que, vamos lá, se o Neymar tiver minimamente condições físicas para poder atuar, na próxima convocação contra Chile e Bolívia, obviamente ele vai ser convocado. Ele vai estar na lista dos 23 do Ancelotti. Mas sem dúvida. Né? Se estiver jogando normalmente. Exato. Mas a pergunta que eu faço é a seguinte: como é que fica a situação do Neymar? Porque agora vai ter a pausa para a Copa do Mundo de Clubes. E o Neymar está em vias de renovar ou não com o Santos. E o que eu queria poder entender também é quanto e como o Santos deve para o Neymar. Eu acho que essa é a pergunta que boa parte da torcida santista se faz. Porque, mas ele trouxe patrocinadores e tal, mas é um contrato de 21 milhões. O Santos está devendo para o Neymar. Como é que vai funcionar? Como é que é o funcionamento dessa transição? Ela é benéfica? Ela é maléfica? Como é que vai funcionar para a instituição como um todo? Né? Então, vamos aguardar e, óbvio, acima de tudo, vamos torcer para que o Neymar ele tenha condições físicas de voltar. Eu sei que você que está no carro ouvindo a Rádio Bandeirantes aí vai falar: ei, jogador, não dá mais, chega de Neymar e tal. Mas é como o Quesada falou, é fundamental que a gente ouça as pessoas. O Neymar se pronunciou, deixou bem claro que de 0 a 10 a chance de ficar no Santos é 7 e que está minimamente aos pouquinhos retornando às melhores condições físicas. É torcer para que ele tenha saúde, sobretudo, e claro, para que ele tenha mais profissionalismo, coisa que ele não teve durante boa parte da carreira, principalmente nessa reta final, que ele possa se cuidar, focar 100% no futebol para vestir a camisa da Seleção Brasileira, possivelmente na sua última Copa do Mundo, e possa protagonizar algo competitivo. Não sei se vai ganhar, mas que possa ser competitivo, coisa que infelizmente nas últimas Copas ele não conseguiu. Muito por lesão, outra por falta de foco e assim vai. Bom, voltando a falar sobre seleção brasileira, deixa eu dar uma pincelada de 10 segundos, pincela, rapidinho? Fica à vontade, vai, Quesada. E rapidamente, para não perder a dinâmica aí, né, com você, com o Pretzel. Tem o PJ e tem a pessoa física, entendeu? Sim. A pessoa física tá devendo. O que é a pessoa física? É o Neymar em campo fazendo gols, ajudando o Santos e a seleção brasileira. Esse tá devendo. A pessoa jurídica no Santos tá trazendo dinheiro. Mas eu queria também que alguém explicasse direito essa conta, entendeu? Porque quando a gente ouve em 105 milhões de reais que precisam ser pagos, a informação de bastidor que uma boa parte, ou a maior parte dessa grana vai ficar em suaves prestações até o final de 2026. Mas é uma grana que vai ter que sair do Santos, né?
via patrocinador, não sei, também se não arranjar o patrocinador para bancar, tá ali assinado com o Santos, né? O contrato que eu saiba tá assinado com o Santos. Então, a pessoa física, a gente tem várias contestações. A pessoa jurídica ainda não fechou a conta do ano, né? Para saber realmente como que é essa relação. Isso me preocupa, você levantou essa questão, isso a mim me preocupa muito também. Só para deixar bem claro, viu, Prédio, eu queria a sua avaliação também, porque é o seguinte, qual que é o discurso de muita gente? É o seguinte, o Neymar, ele tem um contrato de 21 milhões de reais com o Santos, mas ele traz novas receitas, patrocinadores como a 7K, como a Avan, outras marcas que chegaram através dele. Ok, tudo bem, vamos lá, o Neymar fica dessa receita que ele traz com 75% e outros 25% com o Santos. Se for dessa forma, beleza, ele tá trazendo a marca, ele fica com a maior parte, o Santos fica também. Mas me explica, por que o Santos tá devendo ele então? Porque o valor é estipulado para 105 milhões, é um acordo. Tá, mas e aí? E aí tem que fechar o rombo. Então o Santos, por isso que a renovação tá demorando um pouco, porque eu acho que o Marcelo Teixeira não quer mais fechar o rombo. Tá. Então eu só acho, não tem nenhuma informação. Pois é por isso que eu acho, Marcelo Teixeira, você é um cara muito transparente e volto a dizer aqui, até que prove o contrário, não é bandido, não é safado, não é vagabundo, não é corrupto, longe disso. Até que prove o contrário e dificilmente vão provar, porque é um cara que me parece muito honesto. Agora, eu acho que você deveria virar público, eu sei que vocês não podem nem falar sobre o Neymar. Vocês não conseguem nem chegar perto do Neymar muitas vezes aí no Santos, tá? Nem nos assessores do Santos direito vocês conseguem chegar. Mas acho que vocês deveriam ter o respeito com o torcedor santista e também com o interessado no bem-estar do clube como um todo, o Santos Futebol Clube, uma das maiores instituições do mundo. E vocês deveriam abrir como é que funciona essa operação. Porque até onde consta, o Santos está devendo ao Neymar. E isso aí arranha ainda mais a credibilidade, a imagem do Santos Futebol Clube como instituição. Então acho que vocês deveriam ser mais transparentes com essa situação envolvendo o contrato do Neymar. E vamos ver se ele vai renovar o contrato, que como o Quesada falou, e o Pretzel também, que ele tenha condições de jogar, porque realmente dentro de campo esse retorno ao Santos foi um verdadeiro fiasco. Capela. Fala, Puzóvio. Só uma coisa que o Miliose, que é nosso setorista do Santos, me passou aqui no WhatsApp, ele falou que já vem explicar isso, mas ele disse, fala isso que é importante, o Santos está devendo porque usou o dinheiro para outras coisas, arrecadou o dinheiro, mas precisou usar para outros fins, não repassou para o Neymar e estendeu o prazo de pagamento, logo ele vem explicar isso pra gente. Pois é, então daqui a pouco, cadê o Miliose, hein? Que gestão, foi abduzido? Hein? Cadê o Miliose? Que gestãozinha também do Santos, hein? Aquela faculdade lá de como fazer, né? É uma gestão esportiva. Quem assina essa aula aí, hein? Essa matéria. Boa pergunta, viu? Será o Augusto Melo? Será alguém? Do Ilho? O Augusto não estava no estádio hoje? Ele pode entrar no estádio? Acredito que não. Não, poder entrar, acho que ele pode, né? Entrar. Até onde eu sei, ele não não foi. pagar ingresso, né? Ele é afastado. Tem que pagar ingresso, não? Não, claro que não. O Ancelotti ganhou 2 camisas hoje aqui, do presidente que tá e do presidente Pois é. que Não, mas viu, sério mesmo, se o Augusto quiser entrar como presidente do Corinthians, ele não entra, né? Presidente afastado. Não, presidente não, mas como presidente afastado. Torcedor pode. Vamos perguntar pro Fabiani. Fabiani, o Augusto Melo ele não foi empichado ainda, ele só foi afastado da presidência. Mas com a sua influência nos corredores do clube, ele teria acesso, acredito eu, livre dentro da Neoquímica Arena, ou não? Então, Capê, as credenciais são divididas pela gestão que está no poder, né? Então, naturalmente, para ele receber uma credencial, para ele estar na parte interna aqui, isso teria que ter a anuência do Osmar Stabile, que é a principal força de oposição a ele hoje, aliado ao Romeu Tuma. Então, acharia isso muito improvável. O caminho mais simples, e que já foi cogitado até por uma da estratégia do marketing pessoal do Augusto, seria ele vir na torcida. Hoje eu acho que ele não tem tanto prestígio assim. Quando ele foi eleito, ainda não presidente, ainda na fase de transição, o primeiro ato dele foi ver um Corinthians Internacional no setor norte de Itaquera. Mas credenciado, acho que é sonhar demais pro lado dele. Bom, aproveitar que temos 2 setoristas aqui muito competentes, o Fabiani com o Corinthians e o Miliose com o Santos. Ô Miliose, cadê você, Miliose? Ele tá na sala de coletiva, KP, eu acho que vai ser difícil ele entrar agora, porque deve estar um silêncio por ali enquanto o Alfaro fala, e já Carleto Ancelotti, e eu tô aqui na zona mista, esperando os jogadores da seleção do Brasil e do Paraguai. Maravilha, então daqui a pouquinho vocês chegam aqui e eu quero aproveitar para pedir a participação da galera mais uma vez, reforçando aí, ó, 11999048756. Você que tá saindo do estádio aí, principalmente, manda mensagem pra cá, alô Neoquímica Arena, saindo do estádio, manda mensagem pra cá de áudio com a galera aí no carro, no transporte público e assim vai.
11999048756. Temos várias participações da galera também no chat do YouTube. Sidney Garcia, Marcelo Faria Neto, William Ferreira, Ricardo Alexandre. Um abraço para todos vocês que participam conosco. Mariceu Oliveira, José Melo, Adriano Santos, toda a galera, João Santos, galera que participa conosco no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Vamos com as notas do Gabarito em jogo pra você. Sobe som, Rafinha. Gabarito do jogo. E do Paraguai? Eu não vou jogador a jogador, vamos pegar uma média aí, vai. Começando contigo, Pretz, uma média do Paraguai, vamos lá. Hoje, 5. Se não fosse o Gatito fez pelo menos 2 defesas importantes. Não te agradou o Paraguai? Não, o Paraguai, esse Paraguai ganhou da Argentina, ganhou do Brasil e fez 4 pontos no Uruguai. Esse Paraguai, que hoje não jogou nada. Sabe pra que o Paraguai veio aqui no Brasil? Paraguai. Tem certeza que falou isso? E aí, Leandro Quesada, nota do time paraguaio. Pretzel deu 5? Deu 5. Não, acompanha o relator. Veio pra se defender, pra arrancar um empate e saiu derrotado. E durante a transmissão eu falei que os torcedores de Colômbia, Argentina e Uruguai deviam estar pé da vida, né? Porque desperdiçaram pontos para essa seleção que é bem mais ou menos, hein? Com todo o respeito. Eu vou concordar contigo. Uma seleção bem mais ou menos. Você tem aí jogadores experientes, Gatito Fernandes, o próprio Cáceres, Gomes. Sabe, o Alderete também briga com a bola. O Júnior Alonso, que até que é bom, Sabe, Bobadilha do São Paulo, Vidia Sante do Grêmio, Romero do Corinthians, né? Tá bom, né? Tá bom. Mas vai a Copa, né? Tá com saldo 3. Saldo 3, a Venezuela tem saldo menos 4. Só para lembrar a tabela da Venezuela e da Bolívia, certo? A Venezuela pega Argentina e Colômbia. Nossa, e a Bolívia pega Colômbia e Brasil. O que tu acha? Tá ferrada, né? Quantos milhões de habitantes tem o Paraguai, Pretzel? Não tenho ideia, cara. Mas acho que é menos de 10 milhões, né? Eu acho que sim. É menor que Portugal, né? Menos de 10 milhões, acho. Eu acho que é por aí mesmo. Pra vender Paraguai. Te lembra que antigamente tudo que era falso era buscado do Paraguai. O preconceito tremendo, né? O Paraguai cresceu muito como país. Por que preconceito? Preconceito, lembra? Uísque falso. Ia lá no Paraguai buscar, é verdade ou não é? Mas eu fui muitas cavalo vezes. Paraguai. Cavalo Paraguai, o líder que é o cavalo que não ganha, Pangaré. Porque culturalmente falando, celular Paraguai não valia. Quantas vezes, vou falar até por mim, quantas vezes eu tive amigos e até familiares que foram pro Paraguai comprar perfume, era mercadoria falsa. Não era perfume. Quantas vezes que a galera vai comprar bebida lá porque é barato, os caras vendem A, mas na verdade é Z. E eles criaram essa cultura deles porque é um povo que tinha essa cultura de fazer esse tipo de coisa, entendeu? Não vamos dar preconceito. Eles faziam coisa errada, então quem tem fama deita na cama. Eu não sou aqui pra fazer média também, não. Eu fui à Cidade do Leste na época que eu fui em 84, imagina só. Dá pra trazer bastante coisa de lá. Dava, né? E na fronteira com Foz do Iguaçu. Trouxestes o quê? Não, eu trouxe algumas coisas, mas sabe que a fronteira ali paravam um ônibus, né? Pra dar uma olhada, né? Claro. Os caras entravam e alguns confiscavam coisas, né? Acho que hoje as coisas mudaram. O Paraguai evoluiu como país, isso é fato, né? Mas a fama ficou, né? Ficou. Ainda, o Paraguai que já teve como presidente Alfredo Stroessner, né? Que foi exilado no Brasil, né? Exatamente. A propósito, Alfredo Stroessner, que... Genro do Nicola Leoz, como é que é? Não. Não, o atual presidente Alejandro Domingues é genro dele, né? É genro do Stroessner. Pois é. Só isso, né? Pois é. Só isso, né? Porque a gente fica falando de comando de... Agora falando super sério, a gente tira sarro, brinca, a gente fala do comando das coisas aqui no Brasil, CBF, federações, clubes, né? O presidente da nossa gloriosa Conmebol, que também foi investigado até aos tubos, né? Simplesmente genro do ditador citado aí pelo Pretzel. Exato. Esses Stroessners aí que, né? Nossa, dá até medo, o cara participou de todas as guerras possíveis, vamos lá. Todas as guerras civis, você pode imaginar a guerra do Chaco e assim vai. O Brasil deu guarida a um terrorista italiano, cara. Sim. Lembra disso? É claro que sim. Ele já foi extraditado. Eu não me lembro qual é o nome dele. Cesare Battisti. Cesare Battisti. Certo? O Brasil, até outro dia aí, não faz tanto tempo aqui, não. Não, tinha outro. O cara tá passeando em Copacabana lá, certo? Pô, falar que o Sérgio Cabral tá numa boa hoje também, Tommaso Busqueta, lembra? Exato. O homem da máfia. A pronúncia é outra. Tem que falar desse jeito, senão dá rolo. Pois viu? O Tommaso Busqueta. Mafioso tava no Brasil também. Tommaso o quê? Busqueta.
Em nome dele, cara, fazer o quê? Eu não falei nada, vai. Não precisa falar, né? O quê? Não só, Tomás o quê? É isso. Terminou Peru e Equador, hein? 0x0. Falar em Busqueta? Não, terminou Peru e Equador. 0x0. Maravilha. Peru praticamente eliminado, né, o Puzov? Porque o Peru vai a 12 pontos, ele só pode chegar a 18. Nossa, só um milagre agora. Tem que torcer pra Bolívia perder os 2 jogos, pra Venezuela perder os 2 jogos e pra ele ganhar os 2 jogos. Então, Peru, é difícil, né? O Peru enfrenta o Uruguai fora e o Paraguai em casa. Olha aí. Então ainda dá só um milagre, né? É isso. Então ainda dá pro Peru. 00:22. Essa é a minha resposta, né? Tem que crescer no final, né? Isso, no final ele tem que dar um sprint, né? Entendeu? E o Carrilho jogou, hein? Será que o Carrilho joga a quinta contra o Grêmio? Tem que ver. Bom, vamos lá. Onde eu tava? As notas do Paraguai, beleza, nota 5, média, ok. Vamos com as notas do Brasil. Aqui é Brasil, Rafinha, vamos lá. Tamo na Copa! Quesada, a gente quer dar bancada da Pachecada, dá um grito aí. Brasil na Copa! Brasil na Copa! Vai, Pretzel, você! Brasil na Copa! Nossa, que coisa aí. Vai pro Zóvio! Brasil na Copa, João Agora, Paulo Capelani. todos juntos em 3, 2, 1. Brasil na Copa! Em 3, 2, 1, todo mundo junto, vai! 3, 2, 1! Brasil na Copa! Pô, fui sozinho, mas rapaziada. O que é isso? Porra, pelo amor de Deus. É loucura, pô. Cara, que negócio constrangedor. A alegria do Ulisses pelo Brasil tá na Copa é um negócio também contagiante, viu? Não, e o Ulisses cambalhota aqui, é um negócio incrível, viu? Impressionante o Ulisses, né? O único país que disputou todas as Copas. Cara, me tocou o discurso dele no final, viu? Concordas com esse discurso? Me deixou emocionado, cara. Ficou emocionado? Então vamos com as notas, então. Alisson vai pra mais uma Copa, a terceira não foi exigido, seguida, hein? Não foi exigido, 6. Aliás, vamos fazer o seguinte, você tá com a escalação aí, vai. Vocês dois toquem aí, ping-pong. Aí eu fico vai, falando vai, aqui. Eu vou na sequência, vai vocês dois juntos aí, eu vou sair aqui desse Alisson debate. Fica à vontade, 6, Quesada. 6, Wanderson 5. Ih, não gostei dele não, viu, Pretzel? 5. Sim. Danilo sem nota, né? Entrou aos 43 Danilo do segundo sem tempo. nota, passa isso. Marquinhos 6. Não comprometeu, joga sério. É o melhor zagueiro que o Brasil tem aí. Outro bom jogo do Alex, né? Alexandro, Sim. outro bom jogo, né? Nota 6,5 para Alexandre. Tá bom, 6,5 para ele. Ó, festa do Equador no meio do campo com o BKSS, Equador da Copa do Mundo, classificado só para fazer essa sublinhada, porque o Equador vai a quinta Copa do Mundo, hein? De 2002 para cá pontos. é a quinta Copa do Mundo. Só para dar uma informação, inclusive o Milhosa acaba de me passar que grandes chances do próximo jogo do Brasil ser no Maracanã em novembro. Deve ser. Nada oficial, mas grandes chances. Em novembro ou em setembro? Data FIFA é em setembro, não é? Em setembro. Setembro, perfeito. Vamos lá então, o Alexandre lateral, Quesada, para mim 5. Não gostei dele não, viu, Pretzel? Coincidência ou não, o Wanderson e o Alexandre foram substituídos. Os dois piores para mim da seleção quando a gente fala de ataque, né? Porque na defesa também, enfim, o Brasil não sofreu nada. É isso aí. Perfeito. Acompanha o relator. E o Beraldo, se é o Dorival que põe o Beraldo de lateral esquerdo, a gente já tá cornetando ele ou não? E estaremos cornetando. Professor Pardal. Pardalice como é que é Pardal em italiano, hein? Essa brincadeira tem que ser feita nesse momento, apenas isso. Mas nota 4 pro Beraldo, né? Deu umas escorregadas ali, não é a dele, né? Não é a dele. E deu um passe errado que quase complicou a seleção brasileira. Exatamente. Mas vamos lá, para mim o Casemiro um dos melhores, 7. Hoje mais ligado, mais antenado, né? A bola passou muito pelos pés dele e com muita qualidade. 7 é uma boa nota. Muito bem. Bruno Guimarães, primeiro tempo comum, melhorou bastante no segundo tempo. 6 para mim. Bruno Guimarães, deu um passe muito legal lá, né? Naquele único lance que o Wanderson fez realmente de ataque bacana. Mas joga mais na Inglaterra, né? Joga mais na Inglaterra. Mas aqui também, Rafinha, 5,5. Do quarteto ele foi o menos vistoso, né? 5,5 tá bom. 5,5 tá bom. Matheus Cunha pra mim, 6,5. 6,5? Eu tinha escolhido o Martinelli o melhor, né? Então eu vou dar 7 pro Martinelli só pra você saber, mas acho que um 7 pro Matheus Cunha. Ele se movimentou bem, hein, Pretzel? Olha, bacana o que esse cara fez hoje aqui, hein? Se doou bastante, né? Taticamente também, ajudando aí quando o time não tava com a bola. Tá aí, foi um dos destaques.
6,5 pro Martinelli pra mim, tu desse 7. Tá, a gente inverteu. Tá. E o bem. Vinícius, Uma média 7 pros dois. Vinícius aí, né? Júnior, como fez o gol, meu critério, nota 7. Perfeito, eu acompanho o relator. Nota de Carlo Ancelotti. Eu já tô vendo os caras assim, 2 jogos levou o Brasil pra Copa. Calma, pessoal. Ô, Gerson e Richarlison sem nota? Entraram aos sem 30 e fizeram nada, tá bom, né? Sem nota. Sem nota. Ancelotti, botou o Brasil na Copa. Vamos de 7, né? 7. Nota 7 tá bom pra ele. E Pardal em italiano é parceiro. Opa, parceiro. Professor parceiro. É uma coisa assim, mais ou menos assim. Esse é o Dorival que foi o Beraldo de lateral esquerdo. Nossa senhora. O bicho já tá pegando. Nota do árbitro Facundo Telo. Grande arbitragem, mas esse cara é o melhor da América do Sul, Facundo Telo. Sem sustos na arbitragem dele pra mim, 7,5. Deixou a bola rolar. Até você fez o comentário na hora do jogo, né? Se fosse no Paulistano, ele teria dado uns... Ou no Brasileirão, teria dado uns 2 vermelhos e uns 15 amarelos, né? É verdade. Então é isso, notas, gabarito feito, Capelão. Passão pra ti. E a nota que você passa pro Quesada? Desempenho dele na hoje? jornada, é isso hoje? A média do Paraguai, 6,5. Certo. 6,5. A minha também. Né? A minha também. Aí, o jogo não ajudou, né, Quesada? Eu acho que a transmissão foi melhor que o jogo, né? Eu não sou traíra, você não vai me perguntar, mas tudo bem, tá bom. Eu devolvo a nota, velho. Mas você acha que o Pretzel foi bem na jornada hoje, Quesada? O Pretzel sempre vai bem. Não, média 6. Média 6. O jogo não ajudou. O jogo não ajudou, é verdade. Assim, em termos de equipe, o Ulisses foi brilhante, né? Quando ele quer, esquece, né? Quando ele quer. O duro é querer, né? Na rua, em cima da bola, né? Em cima da bola, né? O duro é querer, né? O que o Ulisses achou da entrevista do Neymar, será? Boa pergunta. Ele tá aí, o... Quesada? O duro é querer o quê? O seu canalha? O desdentado, careca? Calma, pô, na cara não, meu. O que você quer? E aí, Ulisão, gostou do jogo? Gostou do que viu, não? Participa com a gente, Ulisses. Que marra, hein, meu? Não é marra não, cara. Narrei o jogo todo, ouvinte não aguenta mais ouvir minha voz. É o seguinte, não é marra, não, é bom senso. O que acontece é o seguinte, cara, eu acho que aos poucos vai encaixando a seleção. A volta do Casemiro achei interessante. Embora falhou ali no lance, quase entregou o gol para a seleção do Paraguai. Não gostei do Bruno, o Bruno não foi bem hoje, o Bruno Guimarães. Por um outro lado, você tem o Vini Júnior não apresentando e o Rafinho que apresenta nos seus clubes. Aquilo que a gente sempre debate. O Martinelli, para mim, foi uma surpresa agradável, boa. Matheus Cunha também bom, jogou de tudo, né? De zagueiro, jogou de atacante, jogou de centroavante, jogou na esquerda, jogou na direita. Jogador voluntarioso, de muita força. Mas eu acho que ainda, infelizmente, cara, uma coisa que me preocupa é a falta do talento. E o talento, para mim, tá no Neymar, cara. Eu continuo batendo nessa tecla. Tá no Neymar. Ele visitou a seleção, como você disse, aí você até ouviu aí ele falando com o Elia Júnior. Eu acho que é o cara que pode ser o diferencial. Com a ajuda de Vini, com a ajuda de Rafinha, enfim, de Martinelli e de outros jogadores. Os dois laterais fracos, tanto o Danilo também, que entrou também fraco. O Beraldo improvisado na esquerda não é a característica dele, não é a dele. Entendeu? E Marquinhos e Alex eu gostei muito na zaga, são dois bons jogadores. O Alisson hoje não foi exigido, né? Um goleiro que não foi exigido, que vai muito bem também no seu time, mas na seleção eu acho que ele deixa muito a desejar. Mas como? Não teve chance em Copa do Mundo de tentar pegar pênalti. Por exemplo, ele era treinado por um cara que pega pênalti toda hora. Né? Que pegou pênalti, que deu título para a seleção brasileira, que é o Tafarel. Polição. Entendeu? Deixa eu dar uma borrifada em você, que o Ancelotti tá chegando e eu quero fazer o seguinte, eu não vou mentir pro ouvinte, não. Nós temos dois gigantescos comentaristas aqui, pra mim é um privilégio estar no apito final com eles, mas eu vou continuar só com o Pretzel, eu vou liberar o Quesada porque hoje, agora é 00:30, nessa quarta-feira o Leandro Quesada embarca para os Estados Unidos, na cobertura do grupo Bandeirantes de Comunicação da Copa do Mundo de Clubes. Então, Quessadinha... Vai o Quessadinha, né? Vai o Quesada... O Soler já tá lá. O Solerzinho que já foi pra lá. E a nossa equipe vai técnica. O Jean e vai o Marcelo, né? Dois operadores nossos, né? Isso, exatamente. Que legal. Nosso time. Grazie, prego, falamos. Um abraço pra você, pro Pretzel, os nossos repórteres, nossos ouvintes. Ouviu o Ancelotti aqui. Tchau. Boa viagem. Tchau, Quesada. Tchau. Grosso. Vamos com Bruno Milhozzi, Luiz Fabiani. Boa viagem, Quessadinha. A gente só brinca com quem a gente gosta, velho. Quessadinha é meu parceiro. Vamos com a entrevista coletiva do Carlo Ancelotti. Bruno Milhozzi acompanha a entrevista coletiva. Luiz Fabiani tá na zona mista e a gente ouve o treinador italiano agora. Vai! Salimos muy contento a mirar a...
Acho que deu uma oscilada aí no Ancelotti. Principalmente no esquema. Tirou um homem do meio de campo, colocou mais um atacante, mudou o posicionamento também do Vinícius, um pouco mais por dentro, espetou o Martinelli de um lado, o Rafinha do outro. Queria que explicasse um pouquinho a ideia por trás das alterações no time. La idea era de meter un poco más de energía enfrente con Martinelli. Martinelli se cambió la posición con Vini. Cunha nos ayuda mucho en la salida de balón, el control del juego. No es un delantero que fija mucho los centrales, pero un delantero que se mueve muy bien. Creo que enfrente lo han hecho muy bien. Cunha, Martinelli, Rafinha. El equipo ha combinado bien. En banda derecha, Wanderson ha empujado mucho. Hemos tenido oportunidades. Hemos jugado bien. Por esto estoy contento. Professor Alguri, queria falar do conceito. O Alfaro acabou de falar e elogiar a pressão que o Brasil fez hoje. E eu queria falar sobre dois conceitos. Esse conceito, quão importante é a pressão no futebol atual e como é que você avaliou a pressão hoje. E contraponto, no Brasil, a gente sempre discute a função de um camisa 10 e discutimos, não existe mais um camisa 10. Até que ponto é fundamental ter um camisa 10 num time que pressiona como o Brasil pressionou hoje? El fútbol moderno es intensidad. Es intensidad con balón e intensidad también sin balón. La presión es muy importante porque nos permite al rival de tener tiempo para jugar como quiere. Entonces, hay un problema. Para hacer la presión hay que correr. Y hay que sacrificarte, hay que tener compromiso, actitud, cosa que el equipo lo ha hecho en estos dos partidos. Después, tú puedes hacer menos presión como hemos hecho con Ecuador, porque queremos hacer menos presión, o hacer más presión porque queríamos mostrar una versión distinta. En este partido lo hemos hecho bien. Pero la llave es sí, presionar es muy, muy importante, pero hay que correr. Boa noite, Mr. Carlos Gil, da TV Globo, Sport TV. Primeira missão cumprida, Brasil classificado. Próximos jogos em 3 meses. O senhor teve dias muito intensos desde a sua chegada. Treinos, viagens, jogos. E agora vai ter todo esse tempo. Eu gostaria de perguntar quais são os seus planos para esses 3 meses. Pretende ir aos Estados Unidos para ver algumas partidas do Mundial de Clubes, procurar moradia, ir a uma escola de samba? O senhor recebeu o convite? Primero, vacaciones, porque no me recuerdo el último día de vacaciones. Segundo, sí, el Mundial, observar el Mundial de Club. Tercero, tenemos una lista muy amplia de jugadores que están en todo el mundo, en Brasil, en Europa, y Arabia también. Más o menos son 70. Tenemos el tiempo para evaluar cada uno de estos jugadores que tienen el reto de, porque todo este 70 pueden llegar al Mundial. Ahora no hay una lista definitiva de 25, 26. La verdad es que estos jugadores que he traído en esta primera convocatoria me han gustado mucho, como actitud, como compromiso, como ambiente, muchísimo, pero tenemos que evaluar los muchos jugadores que están jugando en el fútbol mundial. Boa noite, Marcos Paulo Lima, Correio Brasiliense. O Brasil acumulava 14 gols sofridos. Terminar essa primeira fase sem sofrer gol é a sua maior vitória nesse início de trabalho? Bueno, yo soy italiano, no olvidar que yo soy italiano. No, este equipo, ¿por qué no ha encajado gol? Porque han trabajado bien todos, han trabajado bien atrás, los medios. El partido de hoy, Casemiro, Bruno ha hecho un esfuerzo extraordinario, enfrente han ayudado mucho, entonces por esto, sí, estoy muy contento también por esto, sobre todo porque estamos en el Mundial.
Ancelotti, Eduardo Gabardo, da Rádio Gaúcha de Porto Alegre. Quais são os seus planos? Porque o Brasil é um país muito grande e muitas cidades querem receber jogos da seleção brasileira. Sim. O próximo agora, eu imagino que o Rio de Janeiro é um candidato a receber Brasil e Chile, né? Mas depois tem os amistosos. Claro que tem questões contratuais, jogos que podem ser na Europa. Mas qual é a sua posição, a sua opinião? Você gostaria de ver a seleção jogando em outras cidades? O que o senhor pensa sobre isso? Eu creo que es bueno que Brasil se mueva y que todo el país tenga la oportunidad de ver al equipo. Esto alimenta la pasión que necesitamos tener de un país apasionado como Brasil para el equipo nacional durante el Mundial. Esto es una cosa que queremos hacer y que haremos, intentar de involucrar todo un país que nos va a ayudar para hacer um bom Mundial. Professor, parabéns pela classificação, parabéns pelo seu aniversário. Graças. O Brasil jogou hoje num formato diferente que jogou no Equador. Sim. O senhor fez esse jogo desta forma, pensando somente para esse jogo, ou é a sua intenção maior que esse esquema se prolongue, até porque temos dois grandes nomes fora dessa posição, que é Neymar e Rodrigo. Tivemos duas grandes atuações hoje, Martinelli e Cunha. Esse é o esquema predileto seu para levar o Brasil à frente em termos de evolução, de jogar melhor? Jogador. Ou foi um esquema para hoje, para vencer, para classificar, para ter um pouco de paz? Bueno, obviamente es un sistema que podemos utilizar esto, como se puede utilizar el 4-3-3 que hemos utilizado contra Ecuador. Tenemos jugadores que tienen esta característica, tenemos extremo muy bueno, entonces tú puedes jugar con 3 medio, como hemos hecho, o tú puedes jugar hoy, por ejemplo, Cunha no era un delantero centro, era un media punta. Hemos aprovechado de la velocidad de Vini, de Martinelli y de Rafinha para atacar la espalda. Cunha ayudaba un poco más como un número 10. Depende de la posición que contra Ecuador no jugaba Cunha, jugaba Gerson. He preferido con 3 medio para dar más solidez atrás. Carlos, aqui. Boa noite, Caio Mota, Globo Esporte. Hoje foi o jogo de número 200 do Vini com o senhor no comando e ele é protagonista, ele faz o gol da classificação. Um Vini que hoje já foi delanteiro, já foi um pouco mais presente. O que podemos esperar dele com o senhor é isso? É um Vini mais protagonista do que vinha sendo na seleção? Se o senhor ficou satisfeito com o que ele demonstrou? Eu creo que sim, não há nada em contra de que Vini pueda hacer lo que está haciendo, lo que ha hecho y lo que hará en su club, en el Real Madrid. Tiene todos las calidades para hacerlo muy bien, también aquí, como lo he hecho con el Real Madrid. Y además a él le gusta mucho el equipo nacional, entonces hoy ha actuado muy bien y creo que lo hará sin problemas. Professor Ancelotti, Júlio César do Portal Agora do Paraná. Faz só 2 semanas que o senhor está no Brasil, mas parece que já faz muito tempo. Qual é o balanço que o senhor faz desses 15 dias? O contato com o povo, com os torcedores, com a mídia, era isso que o senhor esperava encontrar no Brasil? E o que mais te surpreendeu? Se puder, abra o seu coração para a gente. Bueno, ha sido, sí, 15 días muy bonitos en todos los sentidos, muy bonitos. El recibimiento del pueblo brasileño hoy en los estadios. Me ha regalado un montón de camisetas. El ambiente dentro de la CBF, que es un ambiente fantástico, una familia. La actitud de los jugadores, el buena actitud, el buen rollo que tienen los jugadores entre ellos. Me ha gustado todo. Faltaba, como he dicho, solo la victoria. Lo hemos conseguido, entonces vamos felices.
Ancelotti, boa noite. Rodrigo do canal Vamos. Parabéns pela classificação e pelo aniversário também. Gracias. Eu queria te perguntar sobre um jogador que é o Casemiro. Ele não vinha sendo convocado para a seleção e agora ele volta e é como se ele nunca tivesse saído ali daquela posição de camisa 5. No final do jogo ele foi reverenciado pela torcida cantando o nome dele. Então eu queria te perguntar qual foi a importância desse jogador dentro e fora de campo nesse seu começo de trabalho aqui na seleção. Obrigado. Casemiro es un seguro para el equipo. Obviamente su posición, su experiencia, su calidad, su liderazgo. Tenemos un equipo con muchos jugadores que tienen un liderazgo muy fuerte. Puede ser él, puede ser Danilo, Marquinhos, Alisson. Estoy muy satisfecho del equipo. No solo como calidad, sino también como actitud. Rafinha es un jugador, no quiero nombrar porque tenía que nombrar todo. Han hecho un muy buen trabajo, no he tenido ningún tipo de problema en estos 15 días manejar el vestuario, la plantilla. De verdad, todo es muy difícil en el fútbol que todo vaya bien. En estos 15 días ha ido todo bien. Boa noite, Carlo Ancelotti, Vitória Leite da ESPN, feliz aniversário. Carlo, na sua última conferência você destacou desse início que é óbvio que tem coisas a melhorar e coisas que ainda precisam coisas que você já viu de melhora no jogo contra o Equador. Do jogo do Equador para o jogo de hoje, o que você viu de melhora e quais setores ainda você imagina que precisa de atenção? Hoy hemos manejado mucho mejor el balón, también porque necesitábamos ganar el partido. Hemos tenido más movilidad enfrente, más oportunidades. La salida de atrás ha sido muy buena, con Alisson, que ha manejado muy bien la salida. Creo que ha sido un buen partido. Claro, lo ideal sería tener la misma intensidad en la primera parte que en la segunda, pero el resultado nos favorecía y no hemos arriesgado jugada como lo hemos arriesgado en la primera parte. Carlos, boa noite. Thiago Braga do Lance. Professor, eu queria que o senhor explicasse sobre a entrada do Beraldo ali na lateral esquerda e se o senhor pensa no futuro escalar uma defesa que tenha Beraldo na lateral esquerda e Militão na lateral direita. Beraldo yo creo que puede jugar como central, obviamente. Como lateral izquierdo. Lateral izquierdo, por el hecho que en banda tenemos a Vini o Martinelli, le pedimos de empujar menos que el lateral derecho, como ha dicho Wanderson. Se tiene que quedar ahí. Él es un jugador muy inteligente, que tiene un toque de balón fantástico, como lo tiene Leo como central. Obviamente, con estos jugadores la salida desde atrás es más sencilla. Carlo, gostaria de entender como é que você imagina a entrada do Neymar nesse time e se você entende que ele suportaria a pressão, essa mesma intensidade que você exigiu da equipe hoje, se ele ainda conseguiria entregar essa mesma intensidade. Bueno, Neymar ha venido hoy al hotel, lo hemos saludado, le hemos dado un abrazo, es muy cerca del equipo nacional, donde puede jugar Neymar. Cuando estará bien, Neymar puede jugar en cualquier sitio del campo. Si tenemos que imaginarlo en el partido de hoy, podía ser en la misma posición que ha tenido Cunha, que no era de delantero centro, eras como de número 10, y en esta posición él podía ser muy perigoso. Carlos, pelo La Roca Energia 97 FM, estamos ao vivo. Queria que você falasse ainda nesse assunto, mas além do Neymar, do Rodrigo. Tem como encaixar vivo, e de que forma você pensa isso? Ter o Neymar e o Rodrigo dentro desse time, encaixando com o Rafinha e Vinícius Júnior, falando do posicionamento desses jogadores, que são bem ofensivos, são 4 atacantes. Sí, hoy hemos jugado con 4 atacantes, el equipo ha tenido equilibrio. Como he dicho, no es el problema de jugar con 4, 3 o 2 delanteros. El problema es de meter 10 jugadores que corren, que empujan, que se sacrifican,
hoy lo han hecho, Rodrigo lo ha hecho muchísimas veces porque lo conozco muy bien, Neymar también lo va a hacer sin ningún tipo de problema. Ancelotti, Marcelo Bigato, da Rádio 105 FM, parabéns pela classificação. Ontem aqui na entrevista coletiva, você falou muito sobre a importância de ter de volta o Rodrigo, que é um jogador que tem se destacado muito no Barcelona. Que você viu do Rodrigo hoje, te agradou do desempenho dele? Aliás, o Rafinha, que você teve hoje, te agradou? Rafinha ou Rodrigo? Rafinha. O Rafinha te agradou hoje, o desempenho dele? E o que você pode esperar do Rafinha de melhora dele com a camisa da seleção brasileira? Bueno, yo creo que jugar mejor de cómo lo está jugando ahora Rafinha no es tan sencillo. Rafinha es un jugador espectacular, moderno, que combina muy bien la calidad enorme que tiene con un trabajo físico extraordinario. Mr. Cui, bom cumpleaños, parabéns pela classificação. Em geral, te pergunto sempre em espanhol, mas hoje eu vou falar em português, porque eu sei que você está estudando e está entendendo bem o português. Professor, é impressionante ver a diferença da atmosfera desde a sua chegada na seleção brasileira. Eu cubro a seleção desde 2014 e é muito vívido isso. Hoje é seu aniversário, ontem foi seu aniversário, hoje, dia 11 de junho, falta exatamente um ano para começar a próxima Copa do Mundo. Então, em nome da torcida do Brasil, eu queria te dar um presente pelo seu aniversário. Quando a gente estava em Guayaquil, você elogiou minha camiseta, e essa aqui é personalizada com o seu nome, mister. E para essa foto se concretizar, também tem aqui, uma caixa com os melhores charutos brasileiros e um óculos típico do Brasil, que é o Juliette. Baixa isso aí. Aí começar esse negócio aí de, não, vem cá. No meio da coletiva, o cara vai, quer entregar charuto, quer entregar camiseta, terminar a coletiva, sabe? E depois presenteia. Nossa senhora, então não perdeu o tempo do ouvinte, não. Acho que já ouvimos o suficiente também do Ancelotti. Aí quando começa aí, ele aguenta mais responder. Olha, nem o Ancelotti com aquela cara de, vai, acaba, pelo amor de Deus, acaba, né? Chega. Zona Mista, deixa eu pular aí. Cadê Bruno Milhose? Cadê Luiz Fabiani? Fala, Fabi! Com o Antony aqui, vamos ouvir. Mais especial que a sua primeira convocação. Conta pra gente o porquê você disse isso. Olha, pra mim é uma honra estar aqui de novo. Um sonho, na verdade, muito importante pra mim. E foi mais emocionante, assim, do que a primeira, acho que pelo contexto de tudo que eu passei. Então, me sinto muito feliz de poder retornar. Então esse é o sentimento de emoção, acho que da minha resiliência que eu tive, de poder estar aqui de novo. Esse foi o Antony Martinelli por aqui também. Copa do Mundo com a seleção brasileira e esses primeiros dias sob o comando do técnico italiano? Muito feliz por ter qualificado para a Copa, era nosso principal objetivo, conseguimos isso e muito feliz pelo jogo de hoje, pela partida. Claro que temos muitos aspectos para melhorar, foram só 10 dias de trabalho com o Mister, então a gente tem muito para melhorar e com certeza está todo mundo muito feliz com a vinda dele também. Martinelli, tudo bem? O campo lá no Equador foi com problema de pôr jogadores e a Neoquímica Arena é um dos maiores campos do Brasil, não sei se comparado na Europa, mas hoje foi um pouco mais solto e você, junto com o Matheus Cunha, destaque no ataque, com espaço pela ponta. E você no primeiro jogo entrou do lado direito. Queria que você falasse um pouquinho da diferença dos dois lados para você, como é que você se sentiu hoje no jogo, no teu lado predileto. Com certeza é o meu lado, o lado que eu prefiro jogar é do lado esquerdo, mas essa temporada eu fiz bastante jogos na direita no Arsenal também, por conta da lesão do Bukayo. Eu me sinto mais confortável na esquerda, muito feliz pela oportunidade hoje e jogando ali com o Rafa, Cunha e Vini é muito bom, que a gente sempre tá trocando de posição e todo mundo quer a bola, então muito feliz e vamos para frente que tem muito ainda para acontecer. A classificação veio, mas o Brasil fez um jogo burocrático hoje diante do Paraguai? O quê? O Brasil fez um jogo burocrático hoje diante do Paraguai, apesar da classificação? Como eu acabei de falar, foram só 10 dias de trabalho com o Mister. O jogo não foi fácil, eles têm uma equipe de qualidade também. A gente tentou o nosso melhor e o mais importante era sair com a vitória. A gente conseguiu isso com a classificação para
a Copa do Mundo e como eu falei, só foram 10 dias de trabalho com o Mister, então na próxima data FIFA com certeza a gente vai estar muito melhor e mais entrosado. Martinelli, hoje o técnico da seleção, Ancelotti, optou por uma formação que tinha 4 jogadores de frente e 4 jogadores que muitas vezes ocupam o mesmo setor do campo, que é a beirada pela esquerda, exceção ao Cunha, que atua um pouco mais centralizado. Essa confusão de ter 3 jogadores que jogam mais ou menos no mesmo setor, você sente que isso influenciou negativamente na atuação da seleção? Não, óbvio que não. Somos 3 jogadores que a gente gosta de movimentar bastante. Hora o Vini estava na esquerda, hora o Cunha, hora eu, então a gente estava sempre revezando. Muito feliz de poder ter começado o jogo com eles. E como eu falei, com certeza a gente tem muita margem ainda para melhorar. Esse foi o Martinelli, Capê. Excelente, é bom ouvir também os jogadores, o Antony não jogou, mas é legal, bacana ouvir jogadores da seleção brasileira, até para que a gente possa entender um pouco melhor do momento deles atuando na Europa, né? Bom, já falou o Gustavo Alfaro, técnico paraguaio, Carlo Ancelotti na íntegra, você ouviu por aqui, e estamos na Zona Mista ao vivo, 00:52, com o trabalho da reportagem do Luiz Fabiani. Bruno Guimarães. E também o Bruno Milhós. Fala com o Bruno Guimarães e manda ele voltar pro Atlético! Tava incomodando Vai, bastante, Fabiani. principalmente depois de tudo que aconteceu na Argentina. Acho que time que quer ser campeão não pode sofrer tantos gols como a gente vem sofrendo. A gente ajustou isso, sai daqui com muita felicidade, com a classificação, e o professor vai para casa feliz em seu aniversário com a classificação também. Valeu! Você pisou muito na área, você gosta desse estilo de jogo, um 8 que avança mais, chega mais na área, finalizou, como que você se sente? Feliz, bem, me sinto bem, eu não escolho posição, eu tô aqui para jogar pelo meu país, é meu maior motivo de orgulho. É uma função que eu venho fazendo no Newcastle desde que o Tonali começou a jogar com mais liberdade, então me senti muito bem. Bruno, hoje a gente viu em várias oportunidades você chamando a torcida, né? Quando a bola saía, você levantava a torcida, tentava aumentar um pouco o volume do estádio. Essa identificação do torcedor com a seleção é algo que se cobra muito, né? Os jogadores em campo representarem quem está lá fora. Esses seus atos de chamar a torcida, puxar eles para dentro de campo, é pensando nisso? Um casamento? Com certeza, acredito que todo jogador joga melhor com a torcida do seu lado. A gente sabe o quanto a seleção brasileira representa para os torcedores, né? A gente quer vencer do lado deles, tudo que a gente faz é pensando na nossa torcida, no nosso povo, é um motivo de orgulho estar aqui, então quando a gente pode se conectar e jogar junto é sempre melhor. O quanto contribuiu o retorno do Casemiro para a seleção brasileira? Demais, acho que eu respondi umas 4 vezes essa, mas é um cara que faz a história dele falar por si só, os 5 raiz, tá ali, presença diária, é um líder, então muito feliz de ter ele de volta. Tá aí, Bruno Guimarães. O que te parece, Pretzel? Bruno Guimarães conversando com a Rádio Bandeirantes, com o Luiz Fabiani aí. Eu acho muito bom, Fabiano. Eu acho que ele não repete no Newcastle, na seleção que ele faz no Newcastle, né? E ele joga um pouco mais avançado no Newcastle. Hoje até acho que ele melhorou no segundo tempo. O Ulisses não gostou. Primeiro tempo eu também não gostei, mas no segundo tempo ele melhorou. Um pouco mais de chegada na área. Obrigou o Gatito a fazer uma boa defesa, né? O Bruno Guimarães, o Atlético Paranaense, eu acho que é uma boa referência, onde ele jogou muito bem e jogava como um 10. É, isso aí mesmo. Aí é que tá mais o meio pra frente. Na seleção ele já jogou de 5, né? Hoje ele jogou de 8. No Newcastle ele joga de 8,5 até de vez em quando. O que é 8,5, né? Entre 8 e 10. Mas um pouco mais na chega área. mais na área e Isso. tal. Então interessante isso. Assim como o Joelinton também, né? Exato. Que na seleção brasileira com o Dorival foi Exatamente. colocado como volante, mas no Newcastle, quem acompanha um pouco mais a Premier League, vê que ele joga do meio pra frente, né? Exatamente. Então, pois é. Acho que ele pode jogar mais. Então, sabe o que eu acho muito engraçado, Pretzel? Eu abri agora há pouco o Twitter, é engraçado, né? O Twitter, ele é um terreno meio insalubre, né? As pessoas, quando não concordam com a sua opinião, elas não conseguem só debater. Não concordo por causa disso, disso e disso. Ah, você não sabe nada, você é uma porcaria, bibibibi. Eu vi que uma grande parte da torcida brasileira, do Twitter, que é um termômetro que a gente usa, querendo ou não, uma boa parte acha que o Bruno Guimarães foi um dos melhores em campo e outra parte acha que o Bruno Guimarães foi um dos piores em campo. Que análise que a gente faz em cima do Bruno Guimarães no jogo de hoje? Com Equador e Brasil, por exemplo. Muita gente achou que o Gerson jogou um bolão. Eu achei que o Gerson jogou nada. Vini Júnior também não jogou nada pra mim. Vini Júnior jogou pouco. O Casemiro foi um jogadoraço. Nossa, um jogador pra mim normal. Jogou bem recuado. Hoje eu achei o Casemiro bem melhor hoje, um dos melhores em campo. Essa alternância entre opiniões, esses extremos, né? Estão sendo muito comuns. Por exemplo... Mas por que será? Pois é. Meio ranço, meio clubismo. Não consigo entender. Eu te falei do Alex Santana, né? Que foi contratado pelo Grêmio, né? Sim. Há quem diga que ele jogou muito bem no Corinthians. Meu Deus. E que é um meia de área a área, certo? Eu, com essa opinião, achei estranho, porque eu vi outro jogador aqui no Corinthians. Eu também. Eu não contrataria. O Alex Santana, pra mim, é um jogador hoje 4,5, 5, no máximo, né?
Mas ouvi opiniões aqui de São Paulo que ele foi um monstro no Corinthians. Meu Deus. Então, sabe, tem opiniões que a gente realmente ficou mais o DM do que em campo. Pois fica se perguntando. Então, é isso. E aí, na zona mista, vamos lá. Cadê o Bruno Milhosa, hein? Oi, tô aqui. Pô, foi abduzido pelo Ancelotti? Não, Capela. Você fumaria um charuto com o Ancelotti, ô Milhosa? Você viu que ele ganhou, né, no finalzinho de presente ali. Enfim. Bom, lógico, nem precisaria do charuto, mas quem deu o presente, quem deu os charutos para o Ancelotti foi o Meia Cubas do Paraguai. Ô Capela, só pra destacar, a gente tem aqui no controle da CBF, tem um cartãozinho, né? Quando você chega, você escolhe, você quer coletiva ou zona mista. E eu peguei o coletiva, o Fabiano é zona mista, por isso essa dificuldade. Mas agora eu consegui acessar que era de zona mista também. Vou ajudar o Fabiano a falar com os jogadores, pelo menos todo mundo parando por aqui, né? O atendimento à imprensa tá sendo bem avaliado aqui na Neoquímica Arena. Muitos jornalistas aí, estrangeiros ou não também? Sim, o Fabiano vai falar com o Alisson agora, mas pelo menos 10 países estão por aqui. Maravilha, vamos de Alisson, que homem gostoso, lindo, maravilhoso, vamos lá. O objetivo nosso aqui dentro de sair sem tomar gol, mas acho que não só isso, né, mas também a maneira como... Não tomou gol. A maneira conta muito, né, muito sólido defensivamente, acho que como um todo, né, coletivamente. Lógico que o Casimiro é um cara que nos traz ali uma segurança na frente da zaga, clean sheet. E o Mister colocou na nossa cabeça isso, né? Conseguiu colocar na cabeça de todos que a atitude, né, dos atacantes de correr e ajudar para marcar são importantíssimas, mas a organização também do posicionamento dos defensores conta muito, né? Então conseguimos aí sair mais uma partida sem tomar gol e voltamos para o caminho da vitória. Né? Alisson, é de fora isso, é só um palpite. A gente sentir algo mais leve assim. Isso é só um sentimento, meu pelo menos. Tava assim desde a chegada do Ancelotti, esses 10 dias de trabalho? Hoje acho que a gente pode falar, né, que nos sentimos muito bem dentro de campo. Acho que todo jogador demonstrou essa confiança. Individualmente todos jogaram bem, não dá para falar de nenhum jogador que não jogou bem. Teve entrega, teve dedicação, mas também teve qualidade, né? Isso, entrega... sempre tem, dedicação sempre tem, mas a qualidade a gente estava deixando a desejar, inclusive foi algo que era um alvo para o jogo de hoje, né, em relação ao jogo do Equador, controlar mais o jogo, qualidade nos passes, hoje não tivemos tantos erros bobos. O campo também ajuda e isso que o campo não estava ideal, né, os caras vão me xingar agora, mas estava muito escorregadio, acho que é uma marca aí, todo mundo reclama, né, dessa situação no campo do Corinthians que escorrega aqui no Itaquera. Mas hoje estava bem ruim nesse sentido, mas já melhorou muito, né? Acho que se melhora um pouco o gramado, isso já nos ajuda bastante. Mas o gramado não pode ser uma desculpa para a gente, né? Com a qualidade dos jogadores que nós temos. Então, ter melhorado nesse sentido também, controlado mais o jogo, tocado mais a bola, criado mais oportunidades, acho que isso nos dá uma sensação, né, de que nós sim podemos ter uma superioridade contra adversários fortes, né, que era o caso do Paraguai. E saímos muito satisfeitos aqui hoje. Alisson, até em cima disso, por que a dificuldade dos jogadores de entregar o protagonismo na seleção brasileira? Eu acho que hoje teve isso, né? Hoje teve entrega. Podemos destacar muitos jogadores aqui, mas um que ficou muito evidente foi o Bruno, né? Acho que fez uma grande partida. Brinquei com ele ali no vestiário, que só faltou o gol, né, para premiar ele, a atuação dele. Mas todos os jogadores desempenharam seus papéis aqui de uma maneira excelente dentro de campo, né? Rafinha fazendo aquilo que ele faz no clube, Vini fazendo aquilo que ele faz no clube, Martinelli, Cunha, os defensores fazendo aquilo que fazem nos seus clubes, né? Alexandre aí jogando a segunda partida dele, muito difícil, mas dando uma solidez pra gente também, a volta do Casimiro, muito importante. Então acho que isso teve na partida de hoje. E Alisson, por favor, uma última. Você viveu 2 momentos de Copa do Mundo. Nesta Copa as dificuldades foram maiores, por tudo que nós passamos. No grupo vocês chegaram até uma conversa, agora está difícil para a gente chegar. Por exemplo, na Copa passada nós nos classificamos 9 rodadas antes, e agora as dificuldades foram maiores. O que passava na cabeça, o que vocês conversavam sobre essas dificuldades, se chegaríamos ou não?
A convicção que chegaríamos, ela era muito grande, né? Sempre foi muito grande, apesar das dificuldades, que foram muitas, né? Acho que foi um ciclo, assim, tem sido um ciclo bem cansativo para todos nós, principalmente aqueles que estão mais à frente aí, liderando, né? Mas, cara, a gente tem muito orgulho de vestir a camisa da seleção, muita honra, né? E a gente vai sempre dar o nosso melhor aqui dentro desse período que nós estamos, né, nas convocações. Nunca duvidamos, né, de que a gente estaria na Copa do Mundo, mas claro, a gente soube e sentiu que foi muito difícil, mas essa melhora agora, né, que tivemos nos últimos 2 jogos, com a chegada do Ancelotti, com essa mudança toda, nos ajuda muito e nos dá confiança agora para trabalhar e preparar para chegar na Copa do jeito que tem que se chegar. Alisson, uma última, por favor. Me chamou muita atenção uma resposta tua na coletiva que você deu, até mesmo para o Clear, onde você fala que os números te respaldam. E você sofre muitas críticas, do meu ponto de vista, injustas do torcedor brasileiro, de tal goleiro pegaria aquela bola, tal goleiro isso, tal goleiro aquilo. E os números realmente te respaldam. Você é, pelo menos na minha visão, o melhor goleiro formado da escola brasileira desse século. Então eu queria ouvir, na tua opinião, como que você recebe esse tipo de crítica, sabendo que os números te respaldam e que você é figurinha carimbada na seleção brasileira há muito tempo, com diversos treinadores, você é um cara consolidado e que nunca foi questionado por nenhum tipo de comissão, mas às vezes o torcedor vai e te questiona injustamente. Como é que você leva isso para a tua carreira, para o teu dia a dia? Sim. Bacana, obrigado pela moral aí, cara. É difícil. Eu tenho muita mundo, né? Acho que confiança no meu trabalho. A cultura dos povos. Eu trabalho espero que o Flamengo muito possa forte chegar no meu clube para estar bem. Tá Todo jogo sim, jogo não. E chegando aqui na seleção, trabalho para estar bem aqui dentro, né? Então tive o prazer de trabalhar com grandes treinadores que sempre confiaram em mim, me deram a oportunidade, apesar de sofrer críticas, mas isso faz parte do futebol. Eu vejo de maneira natural as críticas. Né? Óbvio que algumas são mais exageradas e fora da realidade, né? Mas isso faz parte também do futebol e eu fico muito tranquilo com isso, né? O que eu espero é marcar minha trajetória aqui dentro da seleção, não só com os números, mas colocar ainda mais títulos, né? Já tive o prazer de vencer Mas queria que você falasse também qual o saldo que você faz desses dias com o Ancelotti no comando. Existe agora, de fato, um norte no trabalho? Como que vocês enxergam essa situação? Olha, acho que tivemos uma atitude incrível. Acho que atitude e comprometimento de todos, né? Porque quando você fala de 2 jogos sem sofrer gols, começa lá com o Richarlison, com o Cunha lá na frente, né? E a equipe E a equipe teve muito sólida defensivamente, já era uma coisa que a gente vinha tocando na tecla, né? Principalmente quando voltei agora, era uma coisa que incomodava bastante. 2 jogos sem sofrer gols. Importante. Hoje, principalmente hoje, tivemos um bom controle de jogo, tivemos algumas oportunidades, um pouquinho de capricho mais ali na frente, mas tivemos um total controle do jogo. Então acho que isso é importante, a evolução, seguir crescendo. E bom, já pensar no ver o que o treinador tem para pensar nos próximos jogos, porque agora tem a classificação, mas ao mesmo tempo nós temos que treinar a equipe titular ou treinar o sistema e fortalecer o sistema, né? Acho que aí cabe a ele saber o que vai fazer. Casemiro, 100% de aproveitamento jogando aqui na Neoquímica Arena. Qual é a diferença desse estádio para os outros e a terceira vez que vocês conseguem classificação em ciclo de Copa aqui? Qual a importância, qual é a diferença de jogar aqui? Olha, esse é um dos campos que mais parece com o nosso lá na Europa. Hoje estava um pouquinho abaixo, estava soltando um pouco, mas é um dos campos mais que